Piscinato. O autor do PP vai narrar, viu? Grande Piscinato, um abraço, viu? Vai mandar um abraço pra você. Ele vai mandar um abraço para o PP. E no YouTube, Lucas Pessoa. Tudo bem, Lucas? Hoje não está com a camisa do Palmeiras. Meninada sensacional que me ajudou demais aqui, viu? O nosso WhatsApp é o 971021493. Você quer opinar? Quer opinar hoje? Qual é o palpite? Qual é a bronca? 971021493. Tá bom? Mas por gentileza, tem que tomar cuidado. A fase é difícil. Seu Edu, você não fala o WhatsApp e tal. É que é complicado, cara. Quando a equipe de Campinas não vai bem, aliás, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? O WhatsApp no mundo inteiro. A fase não é boa. Você tem que tomar cuidado para ler. Quando termina o jogo aqui, Ponte ou Guarani, né? O que perder, nossa senhora. Mas é o seguinte, deixa eu dar uma passadinha aqui. Fazer aqui um mini Indica Bola. Hoje tem Sul-Americana, hoje tem o Bragantino, né? 21h30 também. 21h30 também, onde que joga? Bragantino joga com o Barcelona de Guayaquil. Lá no Equador foi 1-1. Então é o seguinte, aqui é um playoff das oitavas de final. O que é isso, né? Como é que surgiu isso? O Red Bull Bragantino, ele não se classificou, porque na Sul-Americana, somente o primeiro colocado de cada grupo vai direto para oitavas de final. Foi o que aconteceu com o Cruzeiro, com o Fortaleza, com o Corinthians, que já estão nas oitavas. Quem terminou em segundo... Opa! Saiu! Quem terminou em segundo na Sul-Americana vai para essa repescagem aqui. E pega alguém que veio da Libertadores, o Barcelona de Guayaquil. Então, na Libertadores, os dois de cada se classificaram. Quem terminou em terceiro é rebaixado para essa Sul-Americana aqui. Então, o Red Bull Bragantino terminou em segundo no seu grupo, na Sul-Americana, pegando o Guayaquil, que foi o terceiro do seu grupo na Libertadores. E quem ganhar daqui vai para a Sul-Americana. A equipe que saiu, que não se classificou na Libertadores, não volta mais para a Libertadores. Isso já é feito assim, essa salada, né? É feita assim já há algum tempo. Ontem o Internacional empatou com o Rosário Central 1-1 no Beira-Rio. Na Argentina foi 1-0 para os argentinos. E aí o Inter foi eliminado. Mas que fase do Internacional. Na reabertura do Beira-Rio, perdeu para o Atlético Mineiro, outro dia perdeu para o Vasco, agora perde a classificação. O Roger Machado saiu do Juventude, foi para o Internacional, estreou com derrota, perdendo para o Botafogo no Rio. O Inter tem 6 ou 7, 8 jogos que não vence, somando Brasileiro e Sul-Americana. É uma coisa impressionante o Internacional, né? E justamente o Roger Machado, tá certo, deixou o Juventude, proposta melhor do Internacional, não pensou duas vezes, mas deu azar. Amanhã tem Atlético Paranaense e Cerro Porteño, lá foi 1-1. Tem o Cuiabá e o Palestino, lá no Chile também foi 1-1. Então amanhã Atlético Paranaense e Cuiabá vão decidir o que eles falam. A Libertadores vai começar só no dia 13 de agosto, tá? Então na fita da Libertadores tem Atlético Mineiro, tem o Grêmio, Fluminense, São Paulo, Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Olha, a bola tá rolando no Brasileirão. Tem um jogo atrasado, Criciúma e Fortaleza. Esse jogo é da terceira rodada, tá no intervalo, Criciúma 1-0 no Fortaleza. E é o seguinte, é o Cláudio Tencati, né? Muito tempo técnico do Criciúma. Ele fez história no Londrina. Quantos anos de Londrina o Cláudio Tencati? Na realidade, do futebol brasileiro, Cláudio Tencati faz escola, viu? Não é fácil, mas ele ficou muito tempo no Londrina. Inacreditável. Olha, o Cruzeiro joga no Mineirão e vence 1-0 Juventude, gol de William de pênalti. Intervalo. O São Paulo joga... Ih, rapaz. Virou? Joga no Morumbi. Não avisou, hein, Pedrão? Luquinha, você não me avisou, hein? O Lucas de pênalti, 1-0 São Paulo, no comecinho, Tiquinho Soares empatou. De pênalti também, Pedrão me ajuda, hein? Tiquinho Soares empatou e teve o segundo gol do Botafogo, cara. O Júnior Santos, que passou pela Ponte aqui, veio do Ituano pra Ponte, né?
O Júnior Santos se machucou, rapaz. Não sei não quando é que volta. Um tal de Cuiabano marcou pro Botafogo. Cuiabano. Foi a 21 do primeiro tempo, hein? Então 2-1, deixa eu marcar aqui, 2-1 para o Botafogo. 2-1 pro Botafogo, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Tá começando Vitória e Flamengo no Barradão. 20 horas começando, tá 26, né? Tá com 7 minutos. 21h30, lá em Goiás tem Atlético e Bahia. E Maracanã, o que vocês acham hoje, hein? Fluminense e Palmeiras, hein, Luquinha? Lucas Pessoa, palmeirense e tal, né? Nossa senhora, que é isso? Ele reclama, acho que o Palmeiras vai perder. Mas que palmeirense é esse, cara? E amanhã, 20 horas, Corinthians e Grêmio. O Estevão machucou, né? O Estevão ontem machucou. Tem o lateral lá, Piquerez, qual outro? Mike, Murilo, tudo machucado. Mas também, joga demais. O Palmeiras, você quer ver? Eu tava ouvindo, ele vai fazer de hoje até metade de agosto, eu não sei, são 9 jogos, porque vai começar a Libertadores, né? Tem Copa do Brasil. A CBF definiu aqui, você quer ver só? A Copa do Brasil. Daqui a pouco informações do Guarani com Catarina, hein? Tá? Eu tinha aqui na Copa do Brasil. Vai ser na semana que vem. Semana que vem, quarta-feira, dia 24, tem Brusque e Paysandu. Não, perdão. Isso aqui é Série B. Seu Edu, presta atenção, hein? Tá que nem Joe Biden. Presta atenção. Será que o papel da Copa do Brasil... Eu lembro que eu fiz, hein? Deixa eu ver aqui. Copa do Brasil. Mas depois eu falo, tá? Copa do Brasil, eu lembro que eu fiz, cara. Eu não acredito nisso. Vai ver que a Folha escapou, né? Mas a semana que vem já começa a Copa do Brasil. Então, vai ser... muito jogo. É muito jogo pela frente. Então, os caras ficam que nem louco, né? Muita contusão. Ô, Pedrinho, coloca só um pouquinho pra mim o hino do Amazonas, adversário do Guarani. Quer ver só? O hino do Amazonas... Eu lembro que o Amazonas veio jogar com a Ponte aqui. Até que deu problema lá com o Jô, né? Que por causa de pensão... não foi pro jogo, ficou preso um dia aqui... E aí o doutor Arthur Eugênio, que é do futebol interior, né? Advogado, amigo nosso, que defendeu o Jô aí, né? Vamos ver um pouquinho, vamos lá. No meio da grande floresta, a fúria de bravos guerreiros, saúda a torcida em festa, gigantes heróis brasileiros, avante onça pintada, pelo povo tu és amada, valente és em cada duelo, és paixão vibrante em preto e amarelo. Puta, eu vou morrer no Bobedu, hein? Avante, onça pintada, tu és pelo povo amada. E, sensacional, a nosso respeito, temos que respeitar. Hino do Amazonas e tal, nossos amigos aí do Amazonas, de Manaus, porque é de Campinas, não, tem que respeitar, tá? Mas é exótico, diferente, né? Deixa eu ver aqui pelo WhatsApp, você pode opinar também sobre o hino, viu? O hino daí do Amazonas, coisa sensacional. Olha, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se tem gol aqui. Não, 1-0 Criciúma no Fortaleza, Cruzeiro 1-0, no Morumbi tá 2-1 pro Botafogo de virada, vitória 0-0, não teve mudança não, tá? E hoje tem também, já falei do Bragantino, né, com o Barcelona pela Sul-Americana. Gente, eu queria mostrar pra vocês uma relíquia, pra dar uma descontraída aqui, tá? Uma relíquia, eu queria agradecer ao Israel Moreira, que é jornalista do Correio Popular, amigo nosso da Jovem Pan aqui de Campinas e tal. Ele lançou recentemente um livro sobre os zagueiros da Ponte, mas ele tem uma relíquia auditiva sensacional. Agradecemos aqui aos nossos amigos da Rádio Brasil de Campinas, querida Rádio Brasil, que eu tive a oportunidade de trabalhar na Brasil no ano de 92, Valdemir Amorim era o chefe e tal. Faz tempo, né? Valdemir, todo amigo nosso, nós somos, como é que é? Somos concorrentes, mas não somos inimigos de jeito nenhum, nossos grandes amigos. Até hoje falei com o Roberto Diogo, que me ajudou aqui na história, não lembrava, rapaz. A Rádio Brasil, o dono era o Sinésio Pedroso, todo mundo sabe disso. E na Cultura, o Abel Pedroso. Trabalhei na Cultura também em 82, mas não lembrava o nome do homem. Já evidentemente falecido, né, Sinésio Pedroso.
Brasil e o Abel Pedroso da Rádio Cultura. E o Sinésio Pedroso teve um filho, o Sinezinho e o Ralfo. O Ralfo é vivo, o Sinezinho já morreu. Inclusive o Sinezinho chegou a ser casado com a Carmen Silva, que foi Miss Campinas. Eu conheci o Sinezinho, né? Seu Abel Pedroso, muito elegante, da Rádio Cultura. Tinha o Paulo Pedroso também, também falecido. Os irmãos Pedroso. Um ficou com a Brasil, dois ficaram com a Rádio Cultura. E era no mesmo prédio, ali na Benjamin Constant. Edifício Prudêncio, se não me engano. Aí, embora trabalhei lá, mas não me lembro, sempre passo lá, me lembro, 1982, quando eu comecei. Aliás, a primeira vez no rádio foi no dia 28 de fevereiro de 82, num jogo Guarani e Grêmio. E o Jorge Mendonça marcou 2 gols, o Guarani venceu por 2-0. E foi quando o Zé Arnaldo tinha saído da Rádio Cultura, foi para a Rádio Central e surgiu uma vaga para plantão esportivo. E o Álvaro Bossa, juntamente com o Rogério Aquiles, lá de Piracicaba, amigo do Boris, né? Me ajudou e eu iniciei lá. E tinha um senhor que fazia plantão, eu percebi que o Zé não estava mais. E era um bem senhorzinho mesmo, fazia plantão. E aí eu falei, pô, será que não tá cansado não? Tratando de ajudante, né? César Gazarra. Ele usava esse nome, mas o verdadeiro mesmo eu não sei. Ele usava no ar como César Gazarra, um vozeirão e tal. Aí eu cheguei lá para fazer um teste e tal, quer dizer, demorou. Eles aceitaram fazer o teste e falaram, você chega domingo lá e fica do lado do César Gazarra. Vou deixar um recado aqui para ele que, olha, vem um menino aqui chamado Eduardo Pinheiro e tal, vai te ajudar no plantão. Tá bom, aí eu cheguei lá, levei um rádio para ajudar César Gazarra. Naquele tempo você tinha que ficar ouvindo o rádio para informar os gols. Não tinha... Como é que você ia pegar o gol? Tinha que ouvir, tinha que ter um rádio escuta. Um menino ou dois que te ajudassem, né? E o Paulo Edson, da Bandeirantes, grande plantão, uma voz extraordinária. Sempre no segundo tempo, ele soltava os resultados do interior, principalmente da segunda divisão. Então, Fiore Gigliotti narrando, em determinado momento, né? O Paulo Edson plantão chamava Fiore, atenção interior, resultados finais do Paulista da segunda divisão. E eu datilografava os jogos, deixava o espaço para colocar o resultado, evidente. E eu comprei na Esquina Magazine um rádio até hoje, aquele de 9 faixas, Transglobe, radião grande. E eu adaptei um fiozinho e um gravador. Aqui parece um pedacinho de piano. Sabe aquele gravador antigo? Então, quando o Paulo Edson dizia atenção interior, resultados da segundona, eu gravava. Por quê? Porque eu também, às vezes, o narrador me chamava. Eu não tinha quem me ajudava, eu não tinha rádio escuta. Fui ter depois, era sozinho. Então, o Paulo Edson falava, eu já ligava no gravador, né? Acionava e depois... que ele falava todos os resultados e eu voltava a fita e ia colocando o resultado. Porque o plantão, não terminava o jogo, o narrador chamava o plantão, descarregava o que tinha e depois o próprio narrador comandava. E aí os repórteres entravam no vestiário, entrevistavam os jogadores, não tinha coletiva. Cada rádio dentro do vestiário era livre para falar com quem queria. O cara estava tomando banho. Terminou de tomar banho, ia falando e tal, era assim que... E quando fazia 2, 3 gols, então o centro das atenções é o cara que fez 2, 3 gols. Mas as emissoras de rádio, elas negociavam, né? Olha, eu vou primeiro, você vai segundo, tá? Todo mundo queria falar com o cara. E era uma coisa muito seca, muito simples. Aí passava pro comentarista, e aí o narrador, ele encerrava do estádio e jogava pro plantão. E você descarregava o que tinha de resultado e encerrava a jornada. Simples assim. E era difícil, inclusive o telefone, para vocês terem uma ideia, tinha um cadeado. Eu não podia ligar, se eu quisesse ligar para Bandeirantes para saber de algum resultado, não tinha como. O que acontecia é que eles ligavam no estúdio e eu atendia, e era o ajudante do Paulo. Escuta aí, Campinas, como é que tá? Aqui tá 0-0, então você ligava o cara da Folha de São Paulo, ligava outros, e você atendia e falava, o Guarani chutou uma na trave, tá 2-0, mas Jorge Mendonça foi que marcou e tal, era assim. Então, era uma época difícil, mas o rádio dava essa expectativa. Essa que é a grande química, porque hoje tá tudo muito fácil, você tem tudo, você tem YouTube, você tem internet, você tem o mundo à sua frente. Se o rádio não informar, se quer saber, você vai em outra fonte. Não, aquele tempo era só o rádio.
É o que tinha. O rádio levava a expectativa. O momento ali, não tinha como. É um veículo de comunicação fantástico, muito mais ainda naquela época, na minha humilde opinião. O rádio não morreu e não vai morrer. Mas hoje eu vejo a grande expectativa que venderam os grandes radialistas, comentaristas, os narradores, viagens afora, viagens difíceis, transmitindo Ponte Guarani. É por isso que eu gosto de falar dessa velha guarda do rádio que sustentou a nostalgia do futebol e da informação por muito tempo. 1957. Obrigado ao pessoal da Rádio Brasil há 67 anos. O senhor Sinésio Pedroso, dono da Rádio Brasil, transmitiu um jogo do Brinco de Ouro. Guarani e São Paulo. Guarani e São Paulo. Deixa eu ver aqui a escalação que o Israel passou para mim. Atenção, deixa eu ver aqui um momentinho só, por favor. A escalação. Olha, o Guarani com Nicanor no gol, Dalmo e Valdir. Joi, depois Vandir, Valdir 2 e Henrique. Friaça, Fifi, Villa-Lobos, Benê, depois Jansen. Gente, Benê, uma lenda no Guarani. Villa-Lobos foi um peruano. Jogou de 55 a 58. Marcou 87 gols no Guarani. Eu peguei aqui um papel que eu guardei do Mariolani, né? Jansen jogou na Ponte também. Friaça é aquele que fez o gol no Maracanã, que perdemos para o Uruguai. Gol de Friaça. Friaça jogou primeiro na Ponte, depois no Guarani. Inclusive no Guarani estreou num derby. 3-0 Guarani e Friaça fez 2 gols. E o São Paulo tinha José Poi no gol, o argentino. O Poi foi uma lenda no Guarani, no São Paulo. O Poi jogou de 1949 até 62 no São Paulo. José Poi. Tem aqui na escalação Ferrari, mas não é aquele Ferrari do Guarani do Palmeiras, né? Que corria pra Chuchu, que era lateral esquerdo. Tem aqui, deixa eu ver o que mais. Canhoteiro, né? Muito famoso, o técnico Caxambu. Vamos ouvir aqui um pouquinho só dessa gravação? Há 67 anos no Brinco, foi 4-1 pro Guarani. 4-1 pro Guarani. Gols de Villa-Lobos fez 3. Quer pedir a música, Villa-Lobos? Roberto é o gol do São Paulo, Jansen. Então 3 gols de Villa-Lobos e Jansen. Vamos ouvir aqui um pedacinho. O Sinésio Pedroso, que não era narrador, narrava de vez em quando, o dono da Rádio Cultura, mas é curioso que tem um momentinho que ele negocia com o plantão. Ele chama a atenção do plantão esportivo. Vale a pena você ouvir. Um trechinho, vamos lá? Por gentileza. Então, São Paulina, que é Catara. Pelo menos pelo número, esse deve ser o Catara. E aquele pequenininho lá na grande área será o Beraza. Bola para Fifi. Fifi recolhe, perde para Vitor. O Alfredo vai verificar exatamente se aquele lá é o Catara ou é o Beraza. Vamos verificando, bola para a direita, vem para a direção de Silvio. Silvio perde para Fifi. Vem de Fifi, bola para Henrique, arremessa para fora. Arremessou para fora o balão. Alô, Sinésio. O rapaz a que eu me refiro, o Catara, tem o número 9 às costas. Se ele é 9, ele é o centroavante. Bola arremessada, vai para Vitor. Vitor para frente, cabeceia Valdir. Vem de Valdir para Vitor, fala em Geraldo. Mossoró informa, empatada a partida no Maracanã. Pinga para os cariocas. 1 para os cariocas, 1 para os mineiros. Quer dizer que estava 1-0. E você então inaugurou tardiamente o marcador, hein? A questão é que eu chamei, Sinésio, mas não atendiam do estádio. Mas você disse que tinha sido inaugurado o marcador. Ora, o segundo gol não inaugura, pode reinaugurar, inaugurar outra vez. A questão é que eu não havia ainda informado o primeiro, foi isso. Bola movimentada, vai para a direção de Canhoteiro, vai invadindo a área, mandou, bateu em Nicanor, vai para Beraza, cabeceia, agarra bem Nicanor. Nicanor, goleiro do Guarani. Descida por intermédio do ataque São Paulino, numa bola que Beraza fuzilou, Nicanor agarrou, depois veio para o cabeceio, ele dominou outra vez. Desce o São Paulo, corta Valdir. Vem de Valdir o balão para Alfredo. Alfredo perde, vai Jansen, entra bem na jogada. Para Jansen do Guarani. Para Maneca, Maneca para Vitor. Vitor recolhe, desce para meia cancha, já na intermediária contrária. Promove para a direção de Silvio, deixa para Beraza. Eis lá o número 9 do São Paulo caminhando, tenta a invasão. Perde para Pode correr um pouquinho, Pedro, dá para correr só um pouquinho. Entra, porém, sobre a bola Ferrari, isso não tem como. o zagueiro do São Paulo, e atrasa para o seu arqueiro Poi. Poi. Este é o mês das super ofertas do Paraíso dos Móveis. Nossa. Paraíso dos Móveis, 13 de maio, 229,
comemorando o seu 4º aniversário. Parou. Eu vou passar. 13 de maio, 229. Vou passar amanhã lá. Paraíso dos Móveis, hein? Essa eu vou passar. Vou no Calçadão. 229. Só mais um pouquinho, só para encerrar aqui a nossa sessão Porque a dureza nostalgia. está boa com a cimentação e têmpera de Carlo Tancini e Companhia Limitada. Mossoró informa o placar pela Publicidade e Cultura. Já nos encontramos na segunda etapa. 5 minutos de jogo. 2 para o Guarani, 1 para São Paulo. Arma-se Bené no centro da cancha, vai descendo bem, é um bom jogador o Bené. Bola para a esquerda com Jansen. Jansen devolve para Bené. Vai tentando a penetração para a grande área, invadiu. Passou bem para Vila Lobos. Vila Lobos vai emendar, emendou, bateu em Ferrari, foi para Friaça, cabeceia para a área. Não há ninguém colocado. Uma belíssima observação do Alfredo. Friaça soltando a bola com muita rapidez. Já deu para sentir há 67 anos atrás. Legal, Pedrão, legal. Obrigado aí ao Israel Moreira, do Correio Popular, né? Ele gosta dessas coisas antigas, né? Ele que me arrumou também uma gravação de 70, inauguração da iluminação do majestoso Ponte Internacional. Eu acho que foi 75, se não me engano, 75, a inauguração, 1º de setembro de 75, Inter com Falcão e companhia. E foi muito bacana, ouvimos os 2 gols aí do Inter, foi 2-0 Internacional. Muito bem, seu CH, gostou da sessão nostalgia, CH? E se você gostou também do hino do Amazonas, qual que foi melhor, hein, CH? Um abraço, boa noite. Boa noite, a nostalgia da transmissão do Sinésio, não há dúvida. Parte dessa história do rádio eu vivi. Como setorista, eu era setorista do Corinthians na Rádio Globo, e o Corinthians é uma notícia de manhã, outra na hora do almoço, outra bomba à tarde e uma dinamite à noite. E não podia usar muito o celular, né? O celular estava bem no começo e fazia uma ligação para qualquer lugar, era super controlado e muito caro. Então eu sempre morei em Jundiaí, eu saía daqui, ia lá no Parque São Jorge. Aí chegava lá, gravava tudo para o dia inteiro, voltava para casa. Ufa, meu trabalho terminou. Chegava aqui, entravam em comunicação comigo, via celular, bem rápida a ligação, precisava voltar. Pegava o carro e ia para lá, era outra bomba. Gravava tudo de novo, para o Globo Esportivo à tarde. A Rádio Globo não existe mais, infelizmente. Aí 3 da tarde voltava para Jundiaí. Não tinha internet, não tinha nada, meu irmão. Tinha, mas estava no começo, não tinha site, não tinha nada. Aí chegava às 4h30 em casa, tinha outro problema. Tinha que voltar para São Paulo. Não dava para gravar por celular e nem por telefone, porque o som era completamente diferente. Não é essa aqui que eu estou na minha residência, aqui no meu escritório, o som digital da minha casa. Não tinha nada disso. Então, vou falar uma coisa. E eu estou falando de 98, 96, 99, 2000. Você imagine nessa época. O telefone era de um badisco assim, botava o cadeado na radiodifusora onde eu comecei lá, não podia fazer ligação não, tinha que pedir para o doutor Tobias Musael, que era o dono da rádio, e se ele não autorizasse, esquece, podia morrer o presidente da República que você não podia ligar. E era assim que funcionava. E a gente tinha que se virar. Então aí formaram os grandes caras de comunicação, porque era improviso em cima de improviso. Você tinha que ser de circo, não tinha que ser comunicador, para você ser preciso. Você vê que o Sinésio na transmissão aí, de uma maneira muito delicada, parece um elefante na sala com uma cristaleira, chamou a atenção do plantão ao vivo, cara. Mas coitado, eu tava ligando lá pro estádio e ninguém dava informação para ele. E era assim que funcionava. Sensacional, Edu. Parabéns mais uma vez, você sempre na vanguarda, trazendo muita novidade e enchendo o nosso coração de saudade, porque dá muita saudade esse rádio, Edu. Dá muita saudade e olha, eu falo, Edu, você fala muito passado e tal, mas é para valorizar, que a gente tem que lembrar daqueles que lutaram muito pelo rádio e a dificuldade era imensa, imensa. Eu vivi um pouco isso, mas era difícil. Acabei de falar, o telefone tinha um cadeado, era difícil mesmo. Mas vai fazer o quê? Tudo vai ficando moderno, né? Hoje, realmente, tem a sala jovem reclama, hein? Reclama, os caras reclamam, mas não sabem a verdadeira escola do rádio, né? CHT, eu falei aqui que o Canhoteiro, só para encerrar, o Canhoteiro, recebi aqui um WhatsApp, deixa eu ver aqui, não colocou o nome, né? Deixa eu ver o nominho dele, ele assina com Massa, né? Edu, você falou do Canhoteiro, né? O Zeca... Edivalmir. Oi?
É o Edivalmir Massa. Edivalmir Massa, eu tô vendo que tem muita mensagem aqui, ele manda muito para você também, no nossa área. Verdade. Edu, você falou canhoteiro. O Zé Cabaleiro fez uma música que fala do canhoteiro, né? Um anjo torto, um canhoteiro, um São José de Ribamar, um bailarino, um brasileiro. Um Paraíba, um Ceará, um pé de ouro, um peladeiro. Mata no peito, beija o sol. Balão de couro, bola de efeito, mas que perfeito é o futebol. Bonito, sensacional. Obrigado, viu, ouvintes? Muito agradecido mesmo. Cantor nordestino de muito sucesso. Hoje a música também mudou muito, né, Edu? Mas mudou para muito pior. Para muito pior. Também, a música é outra. Aliás, muitas coisas, né? Para falar nisso, eu encontrei com o Walter Senna. Atenção, CH. Eu sei que não é a sua praia. Encontrei com o Walter Senna no intervalo aqui, na Voz do Brasil. Ele foi lá embaixo comer uma coisinha, estava no refeitório. E quando eu saí, o Walter Senna estava saindo do estúdio. Já tinha apresentado o Jornal da Bandeirantes Campinas aqui. E ele me informou que, atenção, dia 8, hein? Dia 8 de agosto, 8/8, vai ser uma quinta-feira, 22h30, o primeiro debate dos candidatos à Prefeitura de Campinas. Legal. No começo de outubro teremos eleições. No dia 5, hoje é 24, né, de julho, todo mundo já sabe os candidatos, pelo menos os principais. Mas no dia 5 de agosto vai ser o último dia para que todos os candidatos sejam efetivados. De fato, né? Sacramentado. Se é 5 de agosto, todo partido tem que estar... tem o candidato ou está coligado a algum outro partido. Então já a Bandeirantes saindo na frente, dia 8 de agosto, um grande debate com os candidatos à Prefeitura de Campinas, né? Como diz o CH, vamos aguardar, né? Mais um pouquinho do hino do Amazonas, por favor, meu caro Pedro Pecinato, para que o CH avalie. Vamos lá. Da grande floresta, a fúria de bravos guerreiros, saúda a torcida em festa, gigantes heróis brasileiros, avante onça pintada, pelo povo tu és amada, valente és em cada duelo, és paixão vibrante em preto e amarelo. Amazonas, sua raça impera, invencível, rugia a fera. Amazonas, time matreiro, orgulho do Brasil inteiro. Amazonas. Olha, mais um pouco, já foi muito, viu? Já foi muito. Bonito, CH, hein? Bonito. E aí, CH? Ô Edu, eu vou dizer uma coisa, eu já ouvi muita coisa pior. Não é apaixonante, não é maravilhoso, mas você já colocou hino aí muito pior que esse, Edu. Onça pintada. Vamos valorizar o nosso norte, o nosso Amazonas, Edu. É bonitinho. Pergunta pro Bolis o que ele acha. Perguntar pro você o que ele achou, né? Vamos lá, o Boris está na área, né? Tá chegando. Tô aqui. Oi, Edu. Aê, meu garoto. Já tô na área, deixa eu tirar aqui, ó, que não senão é propaganda. Agora sim. Melhorou, propaganda, Edu? Né? É, propaganda. Tá tudo bem, né? Na estrada foi tudo bem, né, Boris? Tudo bem. Um abraço, Edu. Um abraço pra você, um abraço pra quem está nos acompanhando através do Concentração. Mais uma vez, ser juntos. Eu gostei do hino, concordo com o CH. Já ouvi coisa bem pior. É um time novo, aliás, é o primeiro confronto, né, Edu? Entre Guarani e Amazonas, o primeiro confronto. É novo, né? No momento em que passa aqui pela cabine de transmissão no CB Studio Stadium, Vladimir Catarino com um cafezinho sensacional. Fiquei sabendo que o café subiu aí pro estúdio também, viu, Edu? Tá tudo discreto, subindo, né, cara? O que não sobe, né? Tá subindo aí pro estúdio. Então é isso, daqui a pouquinho, este primeiro confronto do Guarani encarando o time do Amazonas em Manaus. E como você brilhantemente hoje trouxe no Esporte em Debate, o Guarani esteve em Manaus em 2022, deu toda aquela polêmica, vendeu o jogo, o Guarani alegou que estava com problema no gramado, mas ganhou uma grana legal, né, naquela ocasião, apesar do resultado que foi de empate diante do Vasco.
E o Guarani ganhou uma grana legal naquela ocasião e depois de praticamente 2 anos volta à capital do Amazonas para encarar exatamente o Amazonas, buscando mais do que nunca de um resultado positivo, Edu. É, exatamente. Na pedra. Opa, na pedra? Ah, é? Tá na pedra. É, quer dizer que se não tá na pedra, o senhor não fala antes, tem que estar na pedra. Não, eu já ia entrar, que eu fui buscar o café, Edu. Já o cafezinho. Entra. Ah, o cafezinho. Uma alegria, viu, ô Catarino? Tudo bem com você? Oi, Edu, tudo bem? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora falando com você e com os amigos desta Jornada Esportiva Bandeirantes, mais uma nesta noite de quarta-feira, Edu. Vamos lá, Guarani escalado, atenção, maestro PP, segundo o CH, né? PP. Pedro Piscinato, o PP. Escalado Bugre. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, o símbolo do torcedor. Vem continuando a nossa taba. Bugre escalado, Edu. Tem a volta do goleiro Vladimir com 89, ficou de fora da partida contra o Goiás, um desconforto lombar. Pacheco na lateral direita, 28. Tem Matheus Salustiano com a 13, René Santos 15, Lucas Adel 12, na teoria 3 zagueiros, e o Vinícius Iuge jogando na esquerda com a 32. Gabriel Bispo no meio 33, Matheus Bueno 18, Luan Dias 10, e no ataque Ayrton com a 30 e Caio Dantas 99. Tem um Guarani diferente, inclusive com outro capitão, né? Hoje o Luan Dias é o capitão do time e não o Vladimir. Repeteco então do titular do Guarani, Vladimir 89, 3 zagueiros, Matheus Salustiano 13, René Santos 15, Lucas Adel 12, Pacheco na direita com a 28, Vinícius Iuge na esquerda 32, Gabriel Bispo 33, Matheus Bueno 18, Luan Dias 10, Ayrton 30 e Caio Dantas com a 99. No banco, o técnico Pintado tem à disposição o Douglas Borges com a 31, Álvaro 22, Pedro Manuel 16, Lucas Araújo 21, Anderson Leite 5, Marlon 8, João Victor 19, Reinaldo 20, Lucas Paraíso 7 e o Daniel dos Anjos 39, Edu. Bom, então o João Vitor pede a posição, tá no banco, né? Isso, tá fora hoje, tá no banco, optou aí por 2 atacantes e 3 zagueiros, o técnico Pintado. Tá, então René Santos fazendo a estreia, o Salustiano e Lucas Adel são os zagueiros, Pacheco é o lateral da direita, o Iuge é lateral da esquerda, o Bispo no meio, né, recém-chegado, mas vai fazer seu terceiro jogo. Os outros 2 volantes, Matheus Bueno e o e o Bispo. Esses 2 volantes só. E mais o Luan, né? O Luan para armar. E na frente, quem que é? O Caio Dantas e Ayrton. Caio Dantas e Ayrton estão mais à frente, né? São os atacantes aí desse time do Guarani. O João Victor é quem perde aí o seu lugar no time. Tá, o Daniel dos Anjos, recentemente contratado, tá no banco. Reinaldo banco. O banco não tem muita novidade, é mais ou menos o que já estava, né? Anderson Leite e tal. Perfeito. Muito bem. E a onça pintada escalada? Também tá na pedra, Edu. De novo, hein? O hino do Amazonas e a escalação da onça. É o time do técnico Rafael Lacerda em campo com o Marcão, tem a 12, 2 para o Ezequiel, Miranda 4, Alvarinho com a 14 e o Fabiano joga com a meia dúzia. Jorge Jimenez tem a 5, Cauã Barros é o 18, 10 para o Rafael Tavares e mais à frente 23 para o Enio. O Matheus Serafim tem a 11 e o Sassá joga com a 99. Repeteco, portanto, do time do titular do Amazonas com o Marcão 12, 2 para o Ezequiel. A dupla de zaga tem o Miranda 4, o Ivan Alvarinho 14, Fabiano, capitão do time na esquerda, meia dúzia. O Jorge Jimenez tem a 5 no meio campo, ao lado dele joga o Cauã Barros e também com a 18 o Cauã e o Rafael Tavares 10 e mais à frente no ataque Enio 23, Matheus Serafim 11 e Sassá 9. No banco de reservas, Rafael Lacerda terá o Edson Marden com a 1,
O Thiago Spice, 3. Luan Santos, 9. Diego Torres tem a camisa 8. Renan Castro, 13. Johnny Robert, 15. Xavier, 17. William Barbio, 19. Eric Varão, 20. Johnny Uchiari com a 21. Cocote, 26. E o não dá risada, Boris, nessa hora. E o Bruno Lopes com a 70, Edu. É um banco exótico. Agora, esse Matheus Serafim, até o ouvinte nos alertava, foi revelado pelo Guarani. Jogou um pouquinho aqui em 2018, foi para Portugal, deu umas andanças. Tem o Alvarinho, né? Ex-Guarani também. E cadê o Jô, hein? Não pagou a pensão de novo, Catarino? Não, tá fora. Não deve ser por isso que ele tá fora, né, Edu? Aquela pensão já foi paga pelo Amazonas, descontou do salário dele, mas hoje o Jô não vem pro jogo não, Edu. Eu vou telefonar pro doutor Arthur Eugênio pra saber direitinho. Ô, Arthur, e aí? E Jô, hein? O Serafim disputou a Série 2 pelo São José, viu, Edu? Quem? O Serafim, né? O Matheus Serafim, lá no São José era chamado de Serafim apenas. E é um bom jogador, um jogador de beirado. O Guarani tem que ficar atento em relação a ele. Ele jogou a Série 2 pelo São José, da cidade de São José dos Campos, a Águia do Vale. Perfeito. Vamos à arbitragem? Vamos lá, Edu. Apita o mineiro, André Luiz Esquetino Policarpo Bento, é o árbitro do jogo de hoje. Ele vai ser auxiliado na bandeira 1 pelo também mineiro, Ricardo Júnior de Souza. A assistente 2 é maranhense, a Edna Cristina Santos Ferreira. E no VAR, o paranaense Adriano Milkiewicz. Perfeito. Olha, empatou Fortaleza, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos resultados. No jogo atrasado da terceira rodada, Brasileirão, empate Fortaleza, Criciúma 1, Fortaleza também 1. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar quem fez o gol. Luceiro, né? Luceiro empatou. Lá no Mineirão, Cruzeiro 1, Juventude 0. No Morumbi, intervalo, São Paulo 1, Botafogo 2. Fogão virou. Vocês não estão de risada, tiraram tanto sarro do Botafogo aí. Agora tá disparando. Vitória e Flamengo 0-0, tá? 21h30 tem Atlético Goiás e Bahia, tem Fluminense e Palmeiras. Um rápido intervalo e o CH comenta, bunker escalado, agora 20h37. Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Oi, CH, por gentileza, repita a escalação do Guarani e, inicialmente, a sua análise, por favor. 3-5-2, Vladimir no gol, tá de volta. Os três zagueiros, Salustiano, René Santos e Lucas Adel. O ala direito, Pacheco. O ala esquerdo, o Yuji, garoto Yuji. Meio campo,
Bispo, Bueno e Luan Dias, ataque Ayrton e Caio Dantas. Não dá para falar se está certo ou está errado, porque a gente não viu nas mãos do Pintado um esquema desse. É circunstancial, pela distância, porque o time não para de tomar gol, porque o Guarani não tem um time titular. Esse meio-campo, me parece, deu mostras em Novo Horizonte, o primeiro tempo contra o Goiás, que é o meio-campo ideal. Se o Pintado deixar os jogadores jogarem e eles tiverem minimamente um pouco de calma, pode ser que o jogo do Guarani tenha desenvoltura, organização. Porque o Bispo foi bem em Novo Horizonte, primeiro tempo também foi bem, o Bueno encaixou com ele como segundo volante, e o Luan Dias, apesar de correr muito com a bola e pensar pouco, é um jogador que é o que tem para o momento, não tem outro meia, não é? Então ele até tem momentos de lucidez. No ataque tem que ser o Caio Dantas, mas na entrevista coletiva o Pintado falou várias vezes que ele precisa de descanso, eu não sei nem qual é a condição física dele, não é? E ele tem que estar no time de qualquer jeito, porque não tem outro com a qualidade dele, e ele é o principal jogador do Guarani. E entre João Vitor e Ayrton, para ser o segundo atacante, tanto faz que os dois estão no mesmo nível. Na zaga, não é? Eu pouco vi ou não vi o René Santos, espero que ele jogue melhor do que aqueles que estavam jogando, principalmente o Léo, que hoje cumpre suspensão, e o Pacheco na lateral direita e o Vladimir dando segurança no gol, né? Porque todo mundo viu o que o Douglas fez na última partida, né? Ou não fez. Então o Guarani está bem escalado. Agora, esse esquema é uma dúvida, né? Eu não gosto. Sem ritmo, sem treinamento, sem uma coisa assim na louca, eu não gosto. Mas, teoricamente, o Guarani vai um pouco mais precavido. Precisa ver na prática se as coisas vão acontecer dessa maneira. E vou torcer muito para que, efetivamente, as coisas mudem. Tem um filósofo que você conhece muito bem, contemporâneo do interior de São Paulo, que diz o seguinte, Edu: se você realizar as mesmas coisas de maneira repetida, você tem uma grande chance de colher os mesmos resultados. Então é o seguinte, ele muda, já que não consegue ganhar, tomara que com 3 zagueiros o Guarani consiga ganhar a sua segunda partida em todo o campeonato, Edu. O que eu gostei, você falou aí rapidamente, olha, o que não está treinado, o que não era feito antes, não tem como analisar. O Guarani jogou o quê? Jogou, não foi domingo? Foi domingo, jogou, foi domingo. Viajou segunda, hoje é quarta, quer dizer... Nem treinou direito. Pois é, mas alguma coisa tem que ser feita. Você veja bem, os caras que chegaram, se o Pintado não coloca, a pressão dele muito, muito grande ainda. Né? Ou vai contratar, tem que mudar. É aquela sensação, se eu não mudar alguma coisa, vão me comer vivo aqui. Então tem que mudar. Ele que tá na corda bamba, né, Edu? Você sabe disso. Sim. Na manhã de segunda-feira aconteceu uma reunião do CA. Os votos foram divididos para saída ou não, como o jogo era muito próximo, mas eu tenho a impressão, não tenho nenhuma informação. Nenhuma. Principalmente pelo que aconteceu no segundo tempo diante do Goiás. Mais um revés hoje, eu duvido e também acho que não é a solução, tá? Eu não gosto dessa coisa de trocar treinador, mas se não ganhar hoje, eu tenho a impressão que o Guarani terá mais uma troca de treinador. São 5 jogos, é isso, Catarino? 5 jogos, né? Parece que são 2 empates e 3 derrotas. Deixa eu verificar aqui. E ele que já é o 4º treinador, né? Então, nesta temporada. Então, o Guarani tem mais treinadores do que vitórias aí na temporada, e o Pintado balançando também, né? Aliás, ele só não foi mandado embora, o CH trouxe bem essa informação, aliás, essa análise nesse ponto de vista, exatamente pela proximidade desse jogo contra o Amazonas, mas dificilmente o Pintado vai seguir por muito tempo como técnico do Guarani, Edu. Se bem que o CH já falou, o problema do Guarani não é treineiro, né? Mas em alguém tem que estourar, a pressão é enorme. Bom, vamos lá, mestre Tigrão, Bugre Escalado, um grande abraço mais uma vez, boa noite, Tigrão. Já o Tigrão? Quem vai fazer a estreia, né, o Catarino, é o René Santos, né? Isso, é o zagueiro, né, que veio naquela leva daquelas 5 contratações feitas pelo Guarani nessa janela de transferências. Ele não pôde atuar
lá naquele jogo contra o Novo Horizontino, porque estava suspenso ainda do tempo que jogou no Paraná Clube em 2018. Ficou no banco na partida de domingo contra o Goiás, não entrou naquela oportunidade e agora começa como titular, portanto, ele é o estreante da noite, Edu. Olha, ele jogou na base do Grêmio, jogou também primeiro na base do Bahia, aliás, pela ordem, na base do Cruzeiro, depois jogou no Corinthians de Alagoas, é time de empresário, né, Corinthians de Alagoas, depois foi para a base do Bahia, base do Grêmio, se profissionalizou no Grêmio, jogou pouquinho, aí foi para o Japão em 2012, do Japão, o René Santos foi para a Geórgia, o time aqui é impronunciável da Geórgia, viu? É Dínamo. O primeiro é Dínamo, o Dínamo dá pra falar, tranquilo. Mas o outro, TBI. Pô, TB, não tem vogal. Né? Como é que a torcida faz lá? Dínamo Tipsiri. Jogou no Vitória, pouquinho mais jogou. Atlético Goianiense, Paraná. Depois voltou para Portugal, jogou no Marítimo, até que jogou bem, viu? Bons jogos aqui, tem um número de jogos aqui no Marítimo. Depois ele foi para a Arábia Saudita, voltou para Portugal. O René Simão, eu vou te contar, hein? Tudo roupa importada dele. René Santos, né? Qual é o nome do time aí que ele jogou lá? O Dínamo o quê? É Dínamo Tbilisi. Ah, Tbilisi. Coloca no Google aí, faz favor. Tbilisi. Então. Você vai dar um... Vai travar seu Google, viu? O Tigrão tá na escuta já? Conosco? Tô nessa. Atenção, boa noite, mestre Tigrão. E sua opinião, aí 3 zagueiros hoje, Tigrão. E na comissão de frente, Ayrton e Caio Dantas. Ele tira o João Vitor, né? Eu não gosto, não. Mas torço, rezo para que dê certo, né? Rezo para que dê certo. Tô olhando aqui nesse momento a escalação do Guarani. Volta João o Vitor tá no Vladimir, banco, isso. O João Vitor tá no Vladimir, banco. que é uma boa. Pacheco entrou bem. Salustiano entrou bem. René Santos estreia. Olha lá. Adel. Improvisação, mas é canhoto. Não acredito que tenha problema. Não tem velocidade de lateral, mas tem aquela teoria de que aumenta a altura média do time, né? Vinícius e Uji. Lateral esquerdo. Então são 3 zagueiros. Perfeito. 3 zagueiros e mais um volante de lateral. Bispo, volante. Bueno, volante. Luan Dias, Ele tirou o João Vitor aqui, assim, tecnicamente falando, considerando que o Iuji entra na dele, no momento é a dele, né? Como lateral esquerdo. A substituição aqui que muda a base que vinha atuando é o Lucas Adel no lugar do João Vitor. Sai de um teórico 4-3-3 para um 3-5-2, se considerarmos que os laterais vão participar bem do jogo, fechando ali uma figura de 5 bicos no meio de campo do Guarani com o Pacheco, com o Iuji, o Vinícius, e com os 2 volantes e mais a presença do Luan Dias. Os 2 volantes, Bueno e o Bispo. Mais o Luan Dias, mais os 2 laterais. Com a frente, Ayrton, balançando dos 2 lados, ora na esquerda, ora na direita. Isso aí funciona assim. Quando o lateral direito está apoiando e está jogando com um atacante de beirada só, aí o lateral direito está indo, esse atacante de beirada se posiciona do lado esquerdo. E vice-versa. Se é o lateral esquerdo que está descendo, às vezes ele sai para o outro lado e às vezes ele vai junto com o lateral para fazer uma segunda linha e tentar uma jogada combinada de ala, o chamado 1-2. Depende muito do que foi ensaiado. Se é que foi ensaiado e se é que houve tempo para ser ensaiado. Edu, mas a princípio nenhum problema, é uma tentativa. O Guarani não sofrendo gols, com uma defesa teoricamente mais compacta, já é um bom caminho e... Logicamente que se não sofrer e de repente espetar consegue um grande resultado contra o Amazonas, um ou mais, né? Então nenhum problema, é uma opção, uma nova tentativa aí do Pintado.
Ô Boris, você que é bom na internet, me ajuda, por favor, aí, Carlos Zanetti, o estádio... É o jornalista, né? O jornalista Carlos Zanetti é um estádio utilizado, acanhado, que fica em Manaus. Até pela questão financeira, o Amazonas, que é novo, né, inaugurado, foi fundado, teve a sua inauguração, foi fundado em 2019, ele utilizou muito esse estádio, um estádio que tem capacidade para 8 mil torcedores. Então, até nos campeonatos brasileiros da Série D e da Série C, onde o Amazonas conseguiu acesso, ano passado, inclusive, conquistou o título, mas o título foi atuando na Arena da Amazônia, principalmente nos últimos jogos, e até por contenção de despesas, o Amazonas preferiu utilizar agora esse estádio, que, repito, é um estádio que tem capacidade para 8 mil torcedores. Será o 4º jogo do Amazonas neste estádio no Campeonato Brasileiro da Série B. Até aqui, 2 vitórias e 1 derrota. Derrota para a Chapecoense. E o último jogo em que o Amazonas atuou em casa contra o Coritiba foram um pouco mais de 7 mil torcedores, que é praticamente a capacidade aí quase que total do estádio, que daqui a pouquinho vai receber Amazonas e Guarani. Então, não só pela questão financeira, mas principalmente, mas também para deixar o torcedor do Amazonas, para fazer aquela pressão em cima do adversário, a diretoria do Amazonas optou por atuar agora nesse estádio mais acanhado do jornalista Carlos Zanetti. Edu? É isso. Zanetti. E para complementar, ele foi construído, na verdade, como centro de treinamento para a Copa 2014 aqui no Brasil. Teve a Arena Amazônia, né? E para seleções treinarem, tá? Começou em 5 de agosto de 2013 a construção, durou 9 meses. E como havia falecido há pouco tempo o jornalista Carlos Zanetti, que muito conhecido em Manaus, muitos anos na crônica, muito incentivador, inclusive, do futebol amador e tal. Então, com carinho, foi colocado o seu nome nesse estádio que virou, né? Começou como centro de treinamento, hoje é estádio. E a capacidade, o Boris já disse aí, ele custou inicialmente 14 milhões e 700 mil reais, né? Tá aqui até o nome da construtora, não sei o que tem. Então, vamos ver depois. 8 mil, né? A capacidade do Carlos Zanetti. Estádio acanhado é complicado, né? É complicado. Eram 6.500, mas aí há uma exigência por parte da CBF para jogos na Série B, com a montagem de arquibancadas que não são aquelas fixas, né? São arquibancadas móveis. Antigamente a gente dizia, né? Arquibancadas tubulares. A capacidade aumentou para 10 mil, mas até o presente momento, em jogos realizados lá, normalmente por questão de segurança, a diretoria do Amazonas não coloca a carga total de ingressos. Olha, os próximos jogos do Guarani, daqui a pouco me fala aqui o Vladimir Catarino, se tiver fácil aí, gol do Flamengo, hein? Gol do Flamengo é Arrascaeta, lá em Salvador, hein? Vitória do Thiago Carpini 0, Flamengo 1. Agora intervalo, continua Morumbis. Segundo tempo agora, São Paulo 1 de virada, Botafogo 2. O Cruzeiro marcou o segundo, hein? Lá no Mineirão, estamos nos acréscimos agora, Cruzeiro confirmando a vitória, Cruzeiro 2, Juventude 0. Eu não tenho aqui o autor aí do segundo gol. É o Dineno. Quem? Dineno, é gringo. É Dineno, né? Dineno, né? Dineno. O PP me ajudando aqui, cara. PP, bom PP é fera, hein? Tá ligado, hein? 2 gols de pênalti no jogo do Cruzeiro, né? E tá terminando o Criciúma e Fortaleza, tá 1-1. Tá? O Edu, a gente falava sobre o estádio, olha aqui, procurando aqui na internet, né? Uhum. E o estádio não recebia jogos no período noturno desde 2017. Sabe qual foi o motivo, Edu? O quê? Do Carlos Zanetti? Isso. Você não tem noturno, né? Não, tinha iluminação, mas não recebia desde 2017. Porque qual que é o motivo, a fiação elétrica foi furtada, Edu. Você tá brincando. Então por isso. Você tá de brincadeira. A fiação elétrica foi furtada em novembro de 2017 e antes dessa reforma geral, vestiário, iluminação, o estádio não recebia jogos no período noturno. Felizmente deu tudo certo, né, Edu? Deu tudo certo. Na cidade vizinha lá de Americana, Edu, do estádio Décio Vita, não pode receber jogos noturnos porque tem as torres, tem as lâmpadas, mas não tem nenhum fio, não tem nada de fiação, tudo furtado, então nada de jogo noturno faz tempo e acho que vai demorar para ter novamente. Tá fácil aí, Catarina, os próximos jogos do Guarani? Tá sim, Edu. Essa é a 17ª rodada hoje, né? E na 18ª, na próxima, que é a penúltima do primeiro turno, o Guarani vai jogar contra o Brusque, domingo, 4 da tarde, jogo no Brinco. Depois, na última rodada desse primeiro turno, o Guarani joga fora de casa, dia 6 de agosto, contra o Ceará,
vai ser lá no Castelão. E abrindo o segundo turno, o Guarani vai jogar contra a equipe do Vila Nova, no Brinco de Ouro, uma segunda-feira, dia 12, às 8 da noite. Então, Brusque, Ceará e Vila Nova, os 3 jogos próximos do Guarani depois de hoje. Enquanto os reforços não chegam, o Guarani me parece que está tentando aí, tá? O Rodrigo Pastana, né? Que é o novo executivo de futebol, parece que recebeu uma proposta aí do Vitória, ele não confirma, mas eu estava ouvindo o Boris, você conseguiu uma fonte de Salvador, de que o Pastana tenha sido procurado pelo Vitória, já trabalhou no Vitória, né? Então fica esse negócio, gente. Eu tô no Guarani, situação difícil. Vou pro Vitória, que também tá na zona de rebaixamento. Pra onde que eu vou, né? E ele tá dando uma arrumada na casa. Tem alguns de saída, né, o Catarino? Bruno Oliveira, meia, já está na Coreia. Isso. Fez 8 jogos. Dos jogadores que estão sendo mais utilizados, esse é o mais conhecido, né? Bruno Oliveira já está fora, ele teve uma atuação apagada enquanto esteve com a camisa do Guarani, não fez nenhum gol, nenhuma assistência, mas vira e mexe ele estava sendo escalado, né, como titular ou como reserva, entrando durante a partida, mas o Bruno Oliveira já está fora, inclusive já foi publicado no bid da CBF a rescisão do seu contrato, não faz mais parte do elenco bugrino, ele vai jogar na Coreia do Sul. Também o lateral esquerdo Eliel e o atacante Tel, né, jogadores aí que estavam sendo pouco aproveitados, foram emprestados para a Portuguesa, Edu. É Dineno, tudo com N de navio, Dineno, argentino, né? Gol do Cruzeiro no finalzinho. Bom, é o seguinte, CH, o que você acha desse perfil aí? O Pastana tá tentando primeiro dar uma limpada para depois contratar, quer dizer, já deve estar vendo contratação, mas deixa eu dar uma enxugada aqui na folha, né? Para que haja o reforço. O que você tá achando aí do Pastana? Tá muito cedo ainda, tá mais um pouco de uma semana no cargo. Acho não, tenho certeza. E você se lembra que foi... Como é que chama o executivo anterior, que foi central do Palmeiras? Toninho Cecílio. Ele falou, o Guarani encontra, ou se foi o Cecílio, eu sei que foi um executivo que quando saiu do Guarani, estava de saída, falou que o Guarani tem dificuldade de contratar. Porque o empresário não quer vir pro Guarani nessa situação aí, pô, eu não sei onde é que eu vou. O cara chega, ele vai assinar até dezembro, mas vai jogar até então em julho, estamos em agosto. O Pintado também disse isso, Edu. Pintado disse, olha, a gente liga pro jogador, o jogador vê a posição que o Guarani tá na tabela, ele pensa 3 vezes antes de vir, né? Então é essa a dificuldade para contratação de reforços, né? E o tempo, né, Catarino? Eu vou assinar até dezembro, tá, mas depois eu vou fazer o quê? Depois, se o time não for feliz e tal, eu vou para onde? Essa realidade, é triste falar isso, mas essa é a realidade. O cara vai, não sei, de repente, se o Guarani for pra Série C, eu vou assinar até julho de 2025, mas não quero a Série C e tal. CH, problema, hein? Dificuldade, você não acha? Primeiro que eu acho que tá muito devagar, né? Pela urgência da situação, já deveria ter desembarcado aí pelo menos mais uns 4. E eu não sei, a situação tá estranha, Edu. Tá estranha porque eu tomei o cuidado de ligar para um amigo conceituado da imprensa de Salvador. Estava conversando com o Gleger hoje na hora do almoço sobre isso, e a imprensa confirma que o Vitória desmente, mas a imprensa bate firme e tentou entrevistar o Pastana antes dele chegar para esse jogo. Ele nega que não houve nenhum tipo de contato, mas são pessoas de credibilidade que eu conheço, que o Vitória quer o Pastana. Se ele vai deixar o Guarani ou não, isso é uma outra conversa. Mas que o interesse existe, eu não sei se aconteceu proposta, e seria muito ruim para o Guarani, não é, que o Pastana saísse nesse momento de reorganização. De qualquer maneira, vamos aguardar, mas seria desastrosa a saída do Pastana nesse momento tão crítico do Guarani, Edu. Olha, terminou Criciúma 1, Fortaleza 1, tem gol no Morumbi, hein? Eu dependo do Ferreirinha. VAR. Ferreirinha. Ele, o autor do gol. Mas eu dependo do VAR, certo ou não? Esperar um pouquinho. Deixa eu ver, o Lucas domina, escapou Ferreirinha. Não, gol legal. Gol legal? O zagueirão lá do outro lado dava condições. Quantos minutos na minha aí, opinião. Boris? 14 minutos do segundo tempo, 2-2 no Morumbi. Quanto? 14 do segundo tempo. 2-2, hein? São Paulo e Botafogo. São Paulo e Botafogo me lembra Brasileiro de 99. Aquele volante que, revelado pelo Rio Branco, era gato.
Nossa, Sandro Hiroshi, atacante. Sandro Hiroshi. Nossa senhora. O São Paulo goleou o Botafogo, aí descobriram que era gato, teve o julgamento, tiraram os 3 pontos São Paulo, deram os 3 pontos pro Botafogo, e o Gama ia descer. O Gama de Brasília falou, de jeito nenhum, o que é isso? Tira de 3, mas o que é isso, pô? Entrou na justiça, bloqueou de vez, 2000, teve a Copa Jovelange por causa de Sandro Hiroshi. A CBF foi proibida de organizar o Campeonato Brasileiro. E salvou o Fluminense, lembra, Edu? O Fluminense foi campeão da Série C e foi direto pra Série A. Foi 2 ou 3 situações que o Fluminense não desceu. Lembra a Portuguesa e não sei quem que... Caso Everton, né? O Everton, revelado pelo Guarani, jogou na Ponte também. Everton, bem lembrado. Muito parabéns, Catarina. Tá bem, viu? Tá bem. O Edu, a gente fala da arbitragem, verdade... né? Depois que aconteceu hoje nas Olimpíadas, que todo mundo viu, né? Voltou depois. Agora, o lance em revisão, o Tigrão tá com o monitor aí também. O Ferreirinha tava no mínimo 5 metros antes do último zagueiro do Botafogo. E os caras colocaram ainda aquela marca, né? Aquela linha, traçaram as linhas para ver a situação do cara. Acho que os caras gostam de Maranhão, né? Porque eles gostam de linha, né? Pra empinar Maranhão, vá tomar banho, pô. Eu acho que quando é lance de dúvida, o VAR deve ficar retardando o jogo, mas quando é coisa clara assim, esse negócio de ter que confirmar todos os gols, pô, daqui a pouco, sabe, chute do meio de campo. Atrás do meio de campo, com o time inteiro pra trás da linha de meio campo, portanto não tem impedimento. Eles vão traçar a linha pra ver se a linha do meio de campo não tá em lugar errado. E os acréscimos? Hoje é normal 10, 12 de acréscimo. E o cara lá na França hoje, 15. 15? Ó. Argentina e Marrocos, 15. Acho que ele confundiu, ele pensou que era prorrogação. Destaque final, Catarino. Edu. Sim, Mestre Tigrão. Em cima do laço aí, né? Sabe? Não, mas por favor, por gentileza. Não, é rapidinho. Essas coisas, né, cara, que me deixam também assim, às vezes... injuriado, né? Por que tirar logo o João Vitor, né? Que é o atacante mais contundente do Guarani, é o cara que deu assistência pro Ayrton fazer o gol contra o Goiás, é o cara que ajuda na marcação, que quando vem de trás com a bola tem cacuete de homem de transição, aí tira o João Vitor, né? Não teria uma outra opção? A pergunta é essa. Não teria uma outra opção para jogar com 3 zagueiros? Tô vendo aqui o João Vitor no banco. Para mim, nada contra uma tentativa do Pintado. Não tenho nada contra, até porque não tem que ter nada contra. O problema é dele. Mas eu acho que ele perde o jogador, tecnicamente, depois do Caio Dantas, né, do meio campo para frente, com o maior recurso que o Guarani tem. Eu tiraria qualquer um outro, menos o João Vitor. Edu. Mas também, começar com o João Vitor, para terminar como lateral, também não dá, né? Vai na esquerda, muda na direita, daqui a pouco da direita e vai pra esquerda. O perigo é o Pacheco se machucar e ele mandar o João Vitor pro aquecimento. Destaque final do Concentração, Catarino, Bugre escalado, hoje 3 zagueiros, 2 atacantes. Isso, Guarani hoje com Vladimir de volta ao gol, Matheus Salustiano, René Santos e Lucas Adel, os 3 zagueiros, Pacheco na direita, Vinícius Yuji na esquerda, no meio campo Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, o ataque com Ayrton e Caio Dantas, Edu. Sendo que René Santos faz a sua estreia, é isso aí, tá fácil aí o banco, desculpa, não sei se você falou, me desculpa. Tá fácil, claro. Vamos lá. Pra você tá sempre fácil, Edu. Meu querido. Douglas Borges, 31, Álvaro, 22, Pedro Manuel, 16, Lucas Araújo, 21, Anderson Leite, 5, Marlon, 8, João Victor, 19, Reinaldo, 20, Lucas Paraíso, 7 e Daniel dos Anjos, 39. Edu, confirmou o gol do São Paulo? Sim, Ferreirinha, 2-2. Nem precisava a linha. Edu, você falou do Everton, né? Esse Everton, você falou revelado no Guarani. Isso. É o Everton com H, né? Everton com H, muito bem. Esse Everton jogou no Guarani na Ponte, mas na verdade ele foi revelado no futebol de Brasília. Não diga. O Guarani trouxe ele lá de um dos clubes lá de Brasília. E ele foi muito bem no Guarani, depois teve boas participações na Ponte, baixinho, bom de bola. E você sabe quem que era o treinador da Portuguesa? Guto Ferreira. Isso Guto aí, tá vendo? Ferreira. A memória do Edu tá fantástica. Veio a ordem lá e o Guto colocou Everton, tava irregular. E o Fluminense não desceu. Nunca ninguém vai provar isso. E eu já conversei com o Guto a respeito disso. E ele falou jamais em tempo algum. Mas isso quase acabou com a carreira do Guto, viu?
Foi. E depois desse episódio, ele que é lá de Piracicaba, o Leandro Bolle sabe disso. Depois desse episódio aí, ele ficou um tempo meio que marginalizado aí no mundo do futebol, mas é muito sério, muito competente. E depois ele voltou e hoje é um treinador de destaque no futebol brasileiro. Venceu pelas próprias forças. Mas, na época, nós fizemos uma entrevista com ele já na Bandeirantes. Já estava há muito tempo na Bandeirantes. E ele, assim, em off, falou, pô, você vê, cara, parece que aquilo lá me atrapalhou, tá difícil aparecer alguma coisa, apareceu uma consulta e tal. De repente ele voltou e aí começou a treinar grandes equipes e hoje é um cara realizado aí no mundo do futebol. Mas são coisas que acontecem nesse mundo, às vezes, obscuro da bola, né? Bom, gente, eu tô encerrando o Concentração. Vem aí, agora 20h06, né? Leandro Borges, o moço de Piracicaba para Amazonas e Guarani. E até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 lá, 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 laia, Bandeirantes. Lá, laia, 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 lá. Futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado. Com Verde
de bola, de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Bandeirantes. Olá, um grande e forte abraço para você ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Nesta quarta-feira, dia nobre do futebol, já 9h30 da noite, a bola rola em Manaus, na capital do estado do Amazonas, para Amazonas e Guarani. É a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Só a vitória interessa ao Bugre Campineiro, lanterna da competição, não vence há 12 jogos. A última e única vitória na competição aconteceu no dia 11 de maio. Mais de 73 dias que o Guarani não sabe o que é vencer, mas o futebol propicia situações onde a vitória pode fazer com que o Guarani tenha um novo rumo nesta competição, nesta parte final do primeiro turno, e tenha uma nova vida, uma vida nova durante o segundo turno na competição e possa escapar desta zona incômoda, a zona do rebaixamento, deixar a lanterna no Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo ocorre no estádio Acanhado Carlos Zamiti, na capital Manaus, para Amazonas e Guarani. O Amazonas vem de um empate fora de casa diante do América Mineiro, é o 15º colocado com 20 pontos, e o Guarani ou lanterna com apenas 7 pontos ganhos. 9h30 da noite, a bola vai rolar e você vem comigo no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas, de muita história, de muita tradição, de muita credibilidade. É o Grupo Bandeirantes de Comunicação, Timácio de Carlos Batista, que mais uma vez entra em campo para levar a emoção do futebol para você. Estamos no FM em 85.7 na faixa estendida e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não faz parte do nosso canal, seja mais um inscrito, rumo aos 40 mil inscritos, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E na nossa live, a live do jogo Amazonas e Guarani, não esqueça, deixe o seu like, participe conosco também da nossa arquibancada virtual e, claro, na medida do possível, vamos registrar a sua participação. Futebol da Rádio Bandeirantes em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp ao 19 33 70 25 50. E Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira os planos. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol na Rádio Bandeirantes para Amazonas e Guarani. A partir de agora, as vozes que estarão comigo nesta grande jornada esportiva. As últimas informações do Bugrão, que quer a recuperação, quer a reabilitação, busca voltar a vencer na competição. Alô, alô, Vladimir Catarina, um grande abraço para você. Boa noite, Vlad. Oi, Boles, boa noite para você. Uma noite muito especial para o ouvinte ligado na Bandeirantes, mais especial ainda você, torcedor bugrino. Depois da dolorida derrota de domingo de virada para o Goiás, o time vencia até os acréscimos do segundo tempo, tomou 2 gols, tomou a virada e mais uma derrota. Guarani vem com mudanças para a partida contra o Amazonas. O técnico Pintado, balançando no cargo, faz uma mudança tática, vai para o esquema com 3 zagueiros, tem a volta do goleiro Vladimir e a expectativa de mais uma boa atuação do Caio Dantas, artilheiro do time na Série B do Campeonato Brasileiro. É a esperança de gols do Bugrão, tem 6 gols na competição. Caio Dantas, quem sabe pelo menos um, e que seja o da vitória. Caio Dantas, a esperança do torcedor bugrino. E o Amazonas, como chega a equipe do Onça Pintada, ou a Onça Pintada, para encarar o Bugre Campineiro, Vladimir? Caçula nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O Amazonas vem de 2 bons resultados, né? Somou 4 pontos com uma vitória e um empate nas últimas rodadas. O último empate contra o América. Tem a volta de Jorge Jimenez, é volante de confiança do técnico Rafael Lacerda. É a principal novidade no time titular.
Tá aí, portanto, o Vladimir Catarino com as últimas informações de Amazonas e Guarani antes da bola começar a rolar em Manaus, 9h30 da noite, horário de Brasília, horário de Campinas, 8h30 da noite no horário local, 29 graus nesse momento em Manaus. E para comentar o jogo, a Bandeirantes escala a dupla de comentaristas. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua expectativa para o jogo. Boa noite, CH. Boa noite, Boris. Um grande abraço a você, um abraço especial ao nosso ouvinte. A gente sempre espera que os times de Campinas vençam o jogo. Agora, existem alguns aspectos que podem dificultar e muito a vida do Guarani. Viagem, gramado, estádio, condição climática, o time sem confiança e uma experiência num jogo tão difícil como esse. 3 zagueiros. Eu estou extremamente preocupado. Agora, o Pintado está tentando fazer algo diferente. Eu desejo que dê certo. Mas confesso, eu estou bastante preocupado, Boris. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, fera da opinião e a sua expectativa. Um grande abraço, mais uma vez, boa noite, Tigrão. Boa noite, um grande abraço a você, Bolis, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, tem que chegar o momento da vitória aparecer, né? Tem que acontecer a qualquer momento. Ela demorou muito já faz muito tempo, são 12 jogos. O Guarani há muito tempo na lanterna, muito atrasado na tábua de classificação. Se quiser ainda ostentar alguma esperança que a gente nunca perdeu, espero que o torcedor do Guarani também não a deixe e não pratique esse exercício de ter esperança, essa vitória tem que surgir hoje, para que o Guarani possa aí pensar em virar com 16 pontos pelo menos. Iria a 10 com mais 6 em disputa até a 19ª rodada. É difícil, é complicado, é um jogo cheio de armadilhas, estádio de 8.000 pessoas ou com capacidade para 8.000 pessoas, acanhado, gramado, condição questionável, Guarani com dificuldade de adaptação, vem com um esquema novo, mas tem que se superar, né? Tem que buscar o momento, entender a gravidade do momento, e a gente já perdeu aqui até a linha de estoque de argumentação e de opinião, porque não muda. É todo jogo isso, é hoje, a vitória vai surgir. Está acabando o estoque que temos de palavras de alento para a própria torcida do Guarani, que está sofrendo muito com isso. E eu espero que hoje, mais essa palavra de esperança e de expectativa positiva de que possa dar certo, que ela se confirme na prática, apesar da consciência de que todos nós temos das dificuldades que o jogo irá impor ao Guarani na distante e bela Manaus, no meio da floresta amazônica, meu queríssimo homem de Piracicaba. Esse sabe das coisas, tá registrado lá em Piracicaba, no cartório do registro da pessoa natural. Chegou lá um casal, aliás, um pai, jovem, simpaticíssimo, e falou assim: eu vim registrar o meu filho. Qual o nome? Leandro Bolis. Aí o cara do cartório falou assim: tá registrado. Aê, esse é o Tigrão, o fera da opinião. Já já a bola rola, tem Amazonas e Guarani. E agora o destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro, fala do Zaço. Olha, que beleza, mandou a foto aqui, o Rodrigo aqui de Tefé. Tefé é uma cidade do Amazonas, mandou uma foto aqui. Ô Rodrigo, parabéns, muito obrigado, viu? Tá lá no estádio, nos ouvindo, muito obrigado, tá com a camisa do Guarani. Prazer em conhecê-lo agora, sempre mandou aqui mensagem pra gente. Muito agradecido, viu, ô Rodrigo? Grande abraço pra você, viu? Bom, é o seguinte, o Red Bull Bragantino vai resolver hoje à noite seu futuro, se continua ou não na Sul-Americana, se vai para oitavas de final ou não da Sul-Americana. No Morumbi, o São Paulo estava atrás, levou a virada, já empatou. A Arrascaeta marcou em Salvador. O Cruzeiro, grande recuperação, venceu o Juventude. Já já eu venho no Em Dia com a Bola. Trabalhos técnicos: Gil Kleber, Pedro Piscinato, Danilo Capucci e Lucas Pessoa. Bandeirantes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família.
Muito bem, é o seguinte, ó, Brasileiro da Série B, 17ª rodada, na segunda-feira, Santos 4, Curitiba 0, o Fábio Matias, técnico do Curitiba, foi demitido. Na terça-feira ontem, Operário 0, Novo Horizontino 0, muitos empates, hein? Chapecoense 1, Sport também 1, Chapecoense empatou aos 50 minutos, Mirassol 0, Avaí 0, Ituano 0, América 0, Ponte 2, Vila Nova 0. Olha, gol do Brusque, gol do Rodolfo Potiguar, o Brusque pisa domingo no brinco, né? 16 horas, Guarani Brusque. E é o seguinte, com esse gol, vai a 18 pontos a equipe do Brusque, né? Então a situação nesse momento, o Guarani tem 7, Ituano é o penúltimo com 12, o Brusque vai para 18, o Botafogo vai jogar, tem 18, Chapecoense é a primeira fora com 19, tá? Chapecoense que já jogou, né? Já jogou a Chapecoense, empatou 1-1 com o Sport em casa, empatou nos acréscimos, conforme eu disse. E hoje, Amazonas e Guarani, você acompanha aqui com Boris. Amanhã, 21h30, Goiás e CRB. E 21h30 no Castelão, Ceará e Botafogo do Ribeirão Preto. Só um detalhe, o Goiás, o 8º colocado com 24. Se o Goiás ganhar, ele ultrapassa o Sport, o Operário, o Mirassol e o próprio Novo Horizontino. Ganha no Novo Horizontino, empata em pontos, mas ganha o número de vitórias, termina como 4º colocado a equipe do Goiás. Quer dizer que a rodada toda do Santos, porque os que estão abaixo não venceram, tá? Olha o Brasileirão, jogo atrasado da terceira rodada. O que aconteceu na rodada? Criciúma e Fortaleza foi 1-1, tá? 1-1 Criciúma e Fortaleza, o Lucero marcou para o Fortaleza, Trauco marcou para o Criciúma. Terminou no Mineirão, Cruzeiro 2, Juventude 0, 2 gols de pênalti, o William e Dineno, o argentino Dineno. São Paulo e Botafogo 2-2, Lucas 1-0 São Paulo, Tiquinho marcou aí, empatou pro Botafogo, o Botafogo fez 2-1 e aí o São Paulo acabou empatando 2-2. Lá no Barradão, Arrascaeta, o Arrascaeta acabou marcando aí para o Flamengo, vitória 0, Flamengo 1, e 21h30 tem Atlético Goianiense e Bahia, Fluminense e Palmeiras. Só informar direitinho aqui, o Lucas pro São Paulo, Tiquinho Soares empatou, o Cuiabano... Opa, me desculpa, Cuiabano empatou, tempo seco, né? O Cuiabano empatou pro Botafogo e aí o Ferreirinha empatou para o São Paulo. E na Sul-Americana tem aí o Red Bull Bragantino, né? 21h30 contra o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador foi 1-1, novo empate, vai para pênalti. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Você sente aquele friozinho chegando? Nada melhor do que uma deliciosa sopa em dias de inverno. Aqui na Família Diani, preparamos um cardápio especial de sopas e caldos para você saborear uma explosão de sabores autênticos da Itália. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 287. Siga nosso Instagram, @Família Diani. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aproveite ofertas exclusivas na loja do mecânico em Campinas. Cavalete 2 toneladas, Forte G, R$ 59,90. Inversora de solda Boxer, R$ 419,90. Promoções até dia 27 de julho. Confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico, funileiro e também robista. Loja do Mecânico, na Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto.
Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Atenção! Chegou o melhor momento do ano para conquistar seu Volks 0 km na Germânica Volkswagen. Confira as ofertas. Nivus a partir de R$ 119.990 mais taxa zero. E o novo T-Cross 2025 com bônus de R$10.000 mais taxa zero. Teste, compare e comprove porque a Volks vale mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima de você e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes e direto e reto para a ficha técnica do jogo em nome de Brasitone. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Guarani, escalado pelo técnico Pintado com Vladimir, é o goleiro 89. São 3 zagueiros, Matheus Salustiano 13, René Santos 15, Lucas Adel 12, Pacheco na direita com a 28, Gabriel Bispo 33, Matheus Bueno 18, Luan Dias 10, Vinícius Yuji 32, Ayrton 30 e Caio Dantas 99. Guarani de Vladimir, Matheus Salustiano, René Santos, Lucas Adel, Pacheco, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias e Vinícius Yuji, Ayrton e Caio Dantas. No banco, Douglas Borges 31, Álvaro 22, Pedro Manuel 16, Lucas Araújo 21, Anderson Leite 5, Marlon 8, João Victor 19, Reinaldo 20, Lucas Paraíso 7 e Daniel dos Anjos 39. A Onça, o Amazonas de Marcão 12, 2 Ezequiel, 14 Ivan Alvarinho, 4 Miranda Meia Dúzia Fabiano, 5 Jorge Jimenez, 10 para Rafael Tavares e 11 Matheus Serafim, 18 Cauã Barros, 23 Enio, 99 Sassá. No banco, Rafael Lacerda tem Edson Marden, Thiago Spice, Luan Santos, Diego Torres, Renan Castro, Johnny Robert Xavier, William Barbio, Eric Varão, Johnny Utuari, Cocote e Bruno Lopes. Arbitragem do jogo. Apita o mineiro André Luiz Esquetino Policarpo Bento. No árbitro de vídeo ou na arbitragem de vídeo estará Adriano Mixevix. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital.
digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição. Que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Já está mais do que comentado. O jogo vai começar. Eu espero sinceramente que o Guarani tenha um futebol que até agora não apresentou. Boa sorte, Guarani. E você, Tigrão, o que você espera do jogo? Espero que o seu desejo de boa sorte leve bons fluidos para o Guarani, meu queridíssimo Leandro Boles. Valeu, Tigrão, valeu, CH, tudo pronto, a bola vai rolar à esquerda, o Guarani todo de verde, à direita o time do Amazonas todo de amarelo, para fácil identificação. O árbitro vai autorizar o início do jogo. Boa sorte para o Guarani, precisa da reabilitação, tem apenas 7 pontos. A Chape, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, já tem 19. No centro do gramado, Caio Dantas vai tocar da bola após o apito do árbitro mineiro, André Luiz Bento. É o Guarani em campo, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em Manaus, apita o árbitro. Tem bola rolando e a partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Com o timaço de Carlos Batista, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E hoje, para alegria da nação bugrina, que espera dias melhores, tem o Bugrão em campo, então flechadas. Flechadas neles, Bugrão! Para voltar a vencer o que não ocorre desde o dia 11 de maio. Apenas uma vitória, situação complicadíssima do Bugre. Mas tem tempo para começar, para reagir e que seja hoje seja uma noite de festa, uma noite de reabilitação. É isso que o torcedor bugrino se apega para o Guarani voltar a vencer na Série B. Vamos juntos aqui na Bandeirantes, 17ª rodada no FM 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui domina, sai trabalhando bola no campo defensivo o time do Amazonas com o paraguaio Jorge Jimenez. Ele recolhe, domina, olha para a direita, olha para a esquerda, vê tudo marcado, prefere o passe por dentro, cutucou ali com o Serafim, lançamento na canhota, desce o time do Amazonas perigosamente, Serafim invadiu a área, chega rascando para tirar de qualquer maneira a zaga bugrina, ela cai no peito do Cauã Barros, soltou para Serafim também com o peito, deixou atrás para Rafael Tavares, ele domina, ajeita, controla a bola, é o cara que articula no time do Amazonas, volta para o capitão experiente Fabiano, que recomeça na quarta zaga com ex-bugrino Ivan Alvarinho ao comecinho do jogo, para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Vamos chegar a 2 minutos, primeiro tempo 0-0 no estádio Carlos Zamit, em Manaus, na capital do estado do Amazonas. Corte de cabeça o Pacheco, vai atrás da bola, de novo um toque na bola, fez o passe por dentro para Gabriel Bispo, tentou levantar a bola, acabou perdendo, Luan Dias briga, a bola volta ainda para o Bispo, domina, ajeita para o time do Guarani, perto da risca no meio campo, cercado, marcado de volta para Pacheco, tentou o lançamento, a bola chegou no Caio Dantas, para Luan Dias, vem Guarani, botou na frente, chega rasgando de qualquer maneira para cortar Miranda, e o chutão se deu certo aqui para o Serafim, mas ele não conseguiu chegar, Guarani já recupera a posse de bola para sair jogando pela direita, ajeita e domina o Gabriel Bispo com liberdade para o time do Guarani, ele para, prende, olha, pensa, observa para Luan Dias, tirou para Bispo, tentou devolução, bola curta, chega para fazer o corte, recuperando a posse de bola o time do Amazonas, passe por dentro, domina Sassá, Sassá recolhe, domina na canhota para Serafim, Matheus Serafim, ele volta, a bola para Jimenez, Jimenez por dentro para Rafael, que recomeça com Fabiano. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. E atenção, hein? Nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, tem a grande inauguração da nova loja do Iga Atacado em Campinas, na Avenida Oswaldo Veiga, no bairro Bela Aliança, ao lado da John Boy Dunlop. Vá lá conferir e aproveitar promoções imperdíveis de inauguração nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã. Grande abraço ao Dori Mitiga.
Hoje o evento de lançamento, o evento fechado para autoridades, convidados, imprensa, da inauguração, né, desta nova loja do Iga Atacado e para o público a partir desta sexta-feira às 10 horas da manhã. Aqui domina no campo ofensivo o time do Amazonas com Ezequiel. Ele recolhe, domina o Jimenez e sinaliza para ele voltar para o argentino Ivan Alvarino. Domina no campo defensivo o time do Amazonas. O torcedor aos poucos vai chegando ao estádio Carlos Zamit. É um estádio acanhado, capacidade para 10 mil torcedores. Normalmente o Amazonas coloca à disposição cerca de 8.700 e 500 ingressos. E de qualquer forma o torcedor está ali, marcando presença. E atrás do gol defendido pelo goleiro do Guarani, o Vladimir, neste primeiro tempo, são arquibancadas móveis. Mas de qualquer forma a galera fica ali, né, Vlad? Dando aquela pressão para cima do goleiro adversário. E tem um setor reservado ali, os visitantes, com torcedores do Guarani. A bandeira da torcida organizada está por ali. Tem torcida do Guarani presente também lá em Manaus. É isso, placar de 0-0. Lembrando que lá, 29 graus, 1 hora a menos em relação ao nosso horário aqui de Campinas, o horário oficial de Brasília. Agora são 9h35, lá 8h35. Lançamento do comando, tentou Ayrton, quarta defesa, a bola volta para o time do Guarani, a bola acabou saindo. Lateral marcado a favor do time do Amazonas. Lateral que o Fabiano vai cobrar pela esquerda no campo ofensivo. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira os planos. São as emoções do Campeonato Brasileiro da Série B, 17ª rodada, antepenúltima rodada do primeiro turno. Trabalha agora no campo defensivo o time do Amazonas com o Cauã Barros. Ele volta para o Ivan Alvarinho. Lá pela lateral direita, descarrega, programa de ataque, tentou lançamento muito forte, a bola acabou saindo. É lateral para o time do Guarani bater na junção da risca do meio campo com a risca lateral. A informação é do Pinheiro. Olha, no Barradão, segundo tempo, empata o Vitória, hein? Everaldo, 29, segundo tempo, Vitória 1, Flamengo também 1. Vem para a cobrança do lateral, o time do Guarani com Vinícius Iugi, cobra o curtinho, Luan Dias trabalha a bola para canhota com Vinícius, ele volta a bola para Matheus Salustiano, recolheu, dominou para o time do Guarani, aperta na marcação, o time amarelo, o time do Amazonas, Matheus Bueno faz boa finta, escapou, limpou, fintou, carrega a bola, meteu para o Bispo que não dominou, a bola passou por ele, depois tentou fazer a falta, não conseguiu, dispara o Serafim, ele tem velocidade, vem o Amazonas, dominou, limpou, puxou para canhota, chega bem para fazer o corte, a zaga bugrina. Matheus Salustiano deu bote, recuperou limpo para o time do Guarani. Vacilo ali do Bispo propiciou contra-ataque, transição rápida ofensiva do time do Amazonas, mas bem colocado, o Matheus Salustiano chegou para cortar. Luan Dias trabalha a bola por dentro do círculo central para o Matheus Bueno, empurrou no comando para Ayrton, ele recolheu, dominou, bora Bogrão. Ayrton domina, carrega a bola no corredor, soltou na direita para o Pacheco, devolveu para Ayrton, linha de fundo, dominou, limpou, fintou, vai marcar, bateu cruzado em cima da zaga, volta, sobra Pacheco, ele bate cruzado, carimbo marcador, tentou bater pro gol também o Bispo, no meio do caminho, quarta defesa, pressiona o Bugrão, a bola volta pro Vinícius Iugi que comete a falta. Guarani deu uma pressionada, teve duas oportunidades de finalização, quase o Bugre abre o placar em Manaus, Vladimir. Principalmente com o Ayrton, né? Ele surgiu bem ali pelo setor direito, fez um drible, na hora do arremate acabou sendo interceptado, mas chegou com perigo o Guarani nesse momento do jogo. Faltou um pouco ali pro Guarani, hein, CH? O Ayrton poderia, ao meu ver, ter batido quando ele limpa, né? Pela primeira vez ele poderia ter batido, de qualquer forma foi um lance que levou perigo este do time do Guarani. Eu até acho que ele exagerou na calma, ele poderia ter sido um pouco mais decisivo, concordo com o amigo. O começo do Guarani, o jogo está equilibrado, mas eu gosto da postura do Guarani. O Amazonas é o 15º colocado com 20 pontos, vem de um bom empate fora de casa contra o América Mineiro na última rodada, 0-0. Tentava o passe o Ivan Alvarinho para o Ezequiel, bola por elevação, ela acabou saindo. É lateral de graça para o time do Guarani bater. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Então abra sua conta no Sicredi. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 7h50, primeiro tempo. Desce o Guarani de novo com Ayrton, tá ligado no jogo, dominou, limpou, linda finta, botou na frente, chega para fazer o corte, o Miranda, mas o árbitro marcou a falta. Não foi do Miranda, foi por trás, cometida pelo Fabiano. Na meia direita o Guarani tem falta para bater, Vladimir. E avançando o Ayrton, né, passando ali pela marcação, acabou sendo acertado pelo Fabiano, levou a pior, tá caído sentindo dores o atacante bugrino, o Guarani tem falta para cobrar. O jogo tá parado, tá 0-0 em Manaus, Edu Pinheiro. Olha, Morumbi acabou, hein, São
São Paulo 2, Botafogo 2, Lucas, um para o São Paulo, 2-2, terminou. E início no Maracanã, Fluminense e Palmeiras 0-0. Galera, curtindo o futebol da Bandeirantes pelo YouTube, Marcelo Venâncio, Júlio César Oliveira, Benedito Oliveira, tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes, o Vitor Pagliari, tá torcendo para o Amazonas. A Patrícia Santos tá ligada, José Silva, Pedro, que não é aquele, boa noite, em qual posição o Guarani está? Tá sendo irônico, né? O Guarani é o lanterna na competição. Paulo César Ferreira, enfim, todos que estão participando, interagindo conosco, não esqueçam, deixe o seu like, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Houve a necessidade do atendimento médico do time do Guarani, por isso o Ayrton vai ter que sair. Guarani com 10, mas tem falta para bater o Bugrão. Aproveite ofertas exclusivas na loja do mecânico em Campinas. Inversora de solda Boxer, R$ 419,90. Promoção até o dia 27 de julho. Fone 19 33 60 25 50. Arma sua barreira, o goleiro Marcão. Guarani tem falta para bater. Matheus Bueno e Luan Dias, o capitão do Bugrão. Vão para a área o Matheus Saluciano e também o René Santos, além de Caio Dantas. Falta perigosa, quem sabe então capricha aqui da Bugrão para tirar este grito que está engasgado na garganta do torcedor. Bueno bateu mal no meio do caminho, a bola foi desviada, tirou Fabiano. A sobra fica pro Rênio, sai driblando todo mundo, tem velocidade, botou na frente, opa, acabou o campo. Quase atropelou o próprio Ayrton, que estava ali na beira do campo para retornar. Mas ele marcou a falta. Marcou a falta para cima do Enio, jogador do time do Amazonas, Vladimir. Eu não achei que foi, né? O árbitro tá lá para marcar. Acabou marcando a falta. A posse de bola pertence para o Amazonas e o Ayrton já está de volta. O Enio lembra o quê? O Tietê, uma mistura do Tietê, do Botafogo com... quem mais? Me ajuda aí, Vladimir. O Celcinho, né? Lembra? Celcinho, bem lembrado, pela Portuguesa, jogou no Londrina. Quando o Celcinho tinha aquele outro estilo de cabelo. É meio dread, né? Um cabelo dread. É, mas rápido, baixinho e tem velocidade. O Enio que acabou de sofrer essa falta. Tigrão, e aí, Tigrão? Comecinho do jogo, quase 11 minutos, 0-0. Como é que tá a postura do Guarani em campo? Tá boa, tá legal. Agora o Amazonas chega com perigo. Ezequiel na direita, olha o Amazonas chegando. Chega bem também para fazer o corte de defesa bugrina. Bola colocada para fora pelo Lucas Adel. Tem escanteio, primeiro do jogo para o Amazonas, para onça pintada bater, Vladimir. E aí acende o torcedor, né? Tá muito perto, tá próximo ali para acompanhar a cobrança de escanteio. Vem bola na área do Boca. Lá pela direita vem para a cobrança o Ezequiel, placar de 0-0. Atenção total, todo mundo ligado na zaga bugrina. Partiu Ezequiel, pé direito, levantou para a boca do gol, subiu lá dentro para fazer o corte, bateu o César Luciano. Era volta no rebate para Serafim, dominou bonito, coloca o balão do terreno, olha para a área, cortou, limpou, cruzou, Fabiano dominou, limpou, tentou bater pro gol, foi travado o chute, o árbitro tá marcando mais um escanteio. Quando levantou a bola, o Fabiano bateu, foi travado, é mais um escanteio. Quem pressiona agora é o Amazonas. Foi um chute estranho, né? Uma finalização estranha ali do Fabiano, mas contou com a sorte. Ela bateu na zaga, foi pela linha de fundo, tocou por último ali no jogador do Guarani, no Pacheco. É outro escanteio Amazonas. Segundo consecutivo para o time do Amazonas bater. Vem para a cobrança o Ezequiel, de novo vem bola na área do Bugrão. Partiu a bola pé direito, atenção. Levantou para a boca do gol, subiu, bateu o Luciano, tira mais uma. Toca mal na bola o Enio. O Guarani tenta aproveitar com o Ayrton. Chega, tira a defesa, Lucas Adel subiu. O Ayrton tira de qualquer maneira. A bola volta para a Lua Dias, tenta armar o contra-ataque. Carrega a bola, bora Bugrão. Limpou bem o lance, escapou, limpou, fintou, meteu na direita, domina o Guarani. Recolheu, dominou, vai bater pro gol. Chute fraquinho. Chute muito fraco, pegou mal na bola o jogador do Guarani, parece que é o Gabriel Bispo, foi ele quem tentou bater pro gol. Tava por ali também o Pacheco, fato é que a bola saiu longe do gol, é só tiro de meta. E aí, Tigrão? Não, então, eu interrompi porque o Amazonas descia com perigo, com velocidade pelo lado direito. Sabe o que eu gosto no Guarani no jogo de hoje? Tá jogando fora de casa, tá com a marcação alta, né? Você vê que o Guarani não toma sufoco. Porque qual time que toma sufoco? Aquele time que marca para trás da linha de meio campo. Então quando ele vai dar o bote... Olha a saída errada, passe no comando, Caio Dantas na cara do gol, vai marcar, bateu para fora, mas não valia. Não valia porque o Luan Dias, quando tocou pro Caio Dantas, ô Caio Dantas, você generoso com você agora, né? Vou aliviar para você, porque o gol que o Caio Dantas perdeu cara a cara, é bem verdade, Tigrão. Agora, a bola quica no campo e sobe, e aí ele tenta bater de chapa na bola e a bola bate na canela. Mas de qualquer forma seria um lance bizonho por parte do Caio Dantas, ainda bem que ele tá impedido.
O impedimento minimiza o erro, mas você viu o que aconteceu? Você já descreveu, aliás. O gramado é horrível, né? A bola não corre, a bola não rola, ela pinga. Ela parece uma perereca chapada. Ela pula o tempo todo. Então é difícil, né? Você tem, não, porque tem areia na Amazonas. Pra que serve aquele elefante branco que foi feito lá em 2014? Se tem um time na Série B, um campeonato tão importante, e vem jogar num estádio desse daí, ó, né? Será que tá dentro dos padrões que a CBF exige de capacidade mínima? Não sei se tá, também não é problema meu. Agora do gramado eu falo. O gramado não oferece a mínima condição de que um time, não estou dizendo que tem um mais técnico do que o outro, mas de que um time que tenha olha lá como que a bola pinga, que tenha a pretensão de botar a bola no chão, consiga jogar. E o Caio Dantas não perde um gol desse, dificilmente. Claro que não ia valer, porque o Bandeira já tinha erguido e ele realmente estava impedido. Mas ia ter que traçar linhas e aquele negócio todo. Mas pelo amor de Deus, a bola deu um pulo. Ela veio rolando e deu um pulo no morrinho. Aí, para quem tinha preparado a chapa, ele deu a chapa. Mas pegou muito embaixo dela. Agora tem escanteio o time do Amazonas, mais um, é o terceiro com menos de 15 minutos e o Ezequiel atravessa todo o campo, vai cobrar aqui pela canhota. Tem até uma policial militar e um bombeiro, né, que está ali pertinho do alambrado, tirando uma foto do Ezequiel. Cruzou, vem o desvio na primeira trave, a bola ficou viva, subiu lá dentro para afastar o Vinícius Yuji. A sobra da bola cai com o Enio, ele recolhe, domina, coloca no terreno, volta a bola para o Jimenez, ajeita, domina para o time do Amazonas, pega a defesa do Guarani, saindo, lançamento, chega o Caio Dantas, auxiliando a defesa para cortar. Ela volta com o Bispo, levanta a bola para o grande ataque, a bola chega no Ayrton, tá isolado, botou na frente, tentou a meia-lua para cima do zagueiro, mas o campo acabou. Ela sai em lateral pro Amazonas bater aqui pra canhota. Campo defensivo pro time de Manaus. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. No momento em que tivemos um choque forte do Rafael Tavares com o René Santos fazendo a sua estreia, e o René alega, e por essa imagem, ela deixa clara a situação que a gente está vendo aqui, que o Rafael, não sei se involuntário ou não, atinge com a sola da chuteira a lateral do corpo do René Santos. Você viu, né, Vladimir? E acabou caindo os dois, né? Ambos estão ali. O René Santos mais dolorido que o Rafael Tavares. O jogo está parado, os dois departamentos médicos em campo. Placar de 0, pois não, Tigrão? Pegou na costela, né? E vocês falaram aí desse jogador aí com um penteado estilizado? O Enio. Vocês falaram que é uma mistura de... Tietê com Celcinho. E com Keno, versão Fluminense. Keno, bem lembrado, Tigrão, é isso mesmo. Keno, bem lembrado. Keno lembra muito o Keno também. Placar de 0-0 em Manaus com 16:40 do primeiro tempo. E por aí, hein, Edu? Ih, rapaz, em Bragança, gol do equatoriano, hein? Gol do Barcelona de Guayaquil, Preciado. Marcou Bragantino 0, Barcelona 1. Lá foi 1-1. Bragantino vai ficando, hein? No Morumbi encerrado 2-2, São Paulo e Botafogo. Primeiro tempo, Maracanã, Fluminense e Palmeiras 0-0. Você ligado com o timaço de Carlos Batista em campo para levar a emoção do futebol para você. Aliás, esse jogo que o Edu citou, do Bragantino contra o Barcelona de Guayaquil, daí saiu o adversário do Corinthians nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Jogo reiniciado, bola ao chão, bola para o time do Guarani com Pacheco, levanta para o campo de ataque, rebate Fabiano. Jimenez não domina, a bola volta para o Bispo, tentou no comando para Lua Dias. Corta pelo meio, Ivan Alvarinho. A bola vai saindo, se ela sair é escanteio. Chegou Miranda, de qualquer forma ele tirou. Deu certo porque a bola chegou no Fabiano. Fabiano gira o corpo, tentou o passe no comando. Jimenez dá um bico na bola, volta de graça para Matheus Bueno. Recolheu, dominou, coloca no chão para o Bispo. Bispo meteu para Ayrton, vira a direita para o Pacheco. Boa jogada trabalhada até o Pacheco errar o passe. Chega Fabiano para cortar, ele já meteu para o Serafim. Recupera o Gabriel Bispo, mas o árbitro pegou a falta para cima do Serafim. Mais uma falta marcada, o jogo tá parado bem na risca no meio campo. É falta para o time do Amazonas bater. CH e o jogo, 18 minutos deste primeiro tempo, eu quero ouvi-lo. 0-0, é aquele jogo brigado, jogo de passes errados, tá 0-0 em Manaus, CCH. Tudo bem que a condição do gramado não ajuda, né? Atrapalha os dois times, mas eu tô gostando do jogo, tá movimentado.
O Guarani está batalhando bastante, né? Está bem postado defensivamente. Quando tem a possibilidade de ultrapassar o meio campo para tentar armar uma jogada de ataque, eu sinto falta de mais gente. A recomposição do Amazonas é sempre com 2 ou 3 jogadores a mais. E isso dificulta a articulação para a bola chegar para o Caio Dantas. Mas o jogo está equilibrado, tá bom, eu tô gostando do Guarani. Agora o Pacheco levou Pachecão. Um drible humilhante do Serafim, foi obrigado a apelar e aconteceu o que com ele? Digamos que foi um drible angelical ali do Serafim, né? Passou fácil pelo Pacheco e aí não teve alternativa o Pacheco. Segurou o jogador do Amazonas amarelo para ele. Pachecão. Que drible, hein, Tigrão? Com a caneta, né? Com a caneta meio de calcanhar, assim, linda jogada. Tal de Serafim é enjoado, hein, ó. Tem que tomar cuidado. Matheus Serafim sempre caindo aqui para a canhota. Falta para fazer a cobrança do time do Amazonas. Tá 0-0. O primeiro confronto da história entre Amazonas e Guarani. Vem para a cobrança da falta. Ezequiel na meia esquerda. Vai levantar para a boca do gol. Vão para a área. Miranda, Juan, o Ivan Vaninho. Na área também o centroavante Sassá. Partiu Ezequiel, pé direito para a boca do gol. Subiu, tirou lá dentro a defesa. Afasta de qualquer maneira a zaga bugrina. Era falta de rebote para Ayrton. Tentou vir para o campo de ataque. Dividiu, perdeu a bola voltou. Recupera o time do Amazonas. Lá pela direita. Dominou. Serafim bateu cruzado. A bola passa por todo mundo. Insiste ainda o time amazonense. Recolheu, dominou pela canhota. O Rafael Tavares meteu por dentro para Fabiano. Fabiano recolheu, dominou, devolveu para Rafael Tavares na meia esquerda. Ele recomeça com o paraguaio Jorge Jiménez, que volta para o argentino Ivan Vaninho, que empurra por dentro para sair jogando curtinho com o Cauã Barros. 20 minutos 0-0. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Quadro aplica mais um cartão amarelo no jogo e mais um para jogadores do Guarani, Vladimir. Para o Gabriel Bispo, né? Camisa 33, ele acabou chegando atrasado ali no carrinho, parece que para cima do Cauã Barros, e acabou atingindo forte o jogador do Amazonas. O árbitro deu a falta e cartão amarelo para o Gabriel Bispo. E o Guarani agora, Tigrão, fica com 2 jogadores amarelados, um volante e um lateral direito. Você achou que foi para cartão lance? Achei que não. Achei que não foi, não. Achei que ele vai para uma disputa de bola normal. Claro que ele pega primeiro a bola, involuntariamente atinge o jogador do Amazonas, mas é uma dividida no chão, não teve pé alto, não teve nada. Ele, inclusive, fica indignado, o Gabriel Bispo. Entende que não mereceu e eu concordo com ele. E já tivemos o replay em algumas oportunidades. Realmente, para mim, não era lance para amarelo. E para você, CH, qual a sua opinião do lance? A arbitragem exagerou, lance normal. A informação na Bandeirantes. Olha, empata, aliás, segundo gol do Flamengo. Segundo do Flamengo, finalzinho do primeiro tempo, Carlinhos. Lá em Salvador, Vitória 1, Flamengo 2. E atenção, gol do Bragantino, hein? Gol do Bragantino, Borbas empata 22 do primeiro tempo. Primeiro tempo de Bragantino 1, né? Bragantino 1, Barcelona também 1. O jogo tá parado, como houve a necessidade do atendimento médico ao Cauã Barros, ele é obrigado a sair, fica com 10 em campo o time da Onça Pintada. Eu vi ali uma faixa da torcida do Amazonas, Vladimir. Amigos da Onça. Esse termo aí tem outra conotação em muitos lugares, né, Vlad? Aqui na nossa região tem muita gente que poderia fazer parte dessa torcida. E o que seria Amigos da Onça? Amigo da Onça é aquele que quando estão vocês dois na floresta, ele vê a onça, ele corre e deixa você lá. Vem para Fabiano pro time do Amazonas, ele mete na ponta pro Enio, caindo agora para canhota, marcação dupla para cima dele, conseguiu o passe para Fabiano, aí tentou devolver de calcanhar, perdeu e agora, juizão, falta para cima do Gabriel, a turma seguir, vantagem, Guarani tenta vir por grande ataque, Lua Dias, recolheu, dominou, limpa bem o lance, meteu na canhota para o Yuji, domina, ajeita, segundo terço do campo, cercado, marcado pelo Ezequiel, devolve por dentro para Matheus Bueno, que acaba recomeçando para Lucas Adel. E com isso, o Guarani, que tinha bola lá na frente, devolve, recomeça tudo aqui atrás. Trabalhando bola no campo defensivo com o René para ir Vinícius Yuji, uma chegada mais dura do Ezequiel, o time do Guarani dá uma reclamada com o árbitro. Pelo menos cartão para o Ezequiel ele não deve marcar. O Guarani está reclamando do Fabiano no lance anterior pela falta para cima do Gabriel Bispo.
Em princípio também não mostrou cartão o árbitro do jogo mineiro André Luiz Bento. Falta já cobrada pelo Lucas Adel. Ele empurra por dentro para Matheus Salustiano. Empurrou para Matheus Bueno, que acaba errando o passe. A bola voltou para o Bueno de novo. Erra de novo o passe, incrível. 2 vezes ele errou os 2 passes. Fabiano fica com a sobra. Lançamento. Também erra o passe. Festival de passes errados nesse momento no estádio Carlos Zamit em Manaus. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vamos chegar a 24 primeiro tempo, placar de 0-0. Você ligado no FM em 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like, participe conosco também através do WhatsApp. 19, o código de área 971021493. Guarani por ataque, Caio Dantas para Matheus Bueno, pé canhoto, ele arrisca pro gol no meio do caminho, a bola desvia no Ivan Alvarinho. Fica com a sobra Ezequiel. Ezequiel já meteu na direita pro Matheus Serafim. Ele parte para cima da marcação do Lucas Adel, tem muito mais velocidade. Levou pro fundo, preparou o cruzamento, levantou a cabeça, cruzou, fechado para a boca do gol, passa na frente do gol, lance perigoso. Quase o Amazonas abre o placar, chegou um pouquinho atrasado o Sassá e depois o Enio, Vladimir. A bola foi no meio dos dois, né? Entre o Sassá e o Enio. Foi muito forte o cruzamento, passou por toda a extensão da grande área, mas levou perigo o Amazonas nesse lance. Bola. Tá dando trabalho o tal do Serafim, hein, Tigrão? Seja pela esquerda, seja pela direita, agora foi ele quem cruzou. Quase o Amazonas abriu o placar, Tiger. E você percebeu que ele é ambidestro, né? Ele tanto bate com a direita como com a esquerda, jogador de velocidade, jogador interessante. Agora eu achei que, olha, o René Santos, essa bola ele estava inteiro nela e deixou ela passar, né? Essa bola cruzada, quando ela rasga, quando ela consegue passar, essa bola você tem que conter antes que ela entre na lateral. Ou seja, o cruzamento veio lá da direita, ali nas imediações da linha lateral da grande área, ela tem que ser bloqueada. Porque se ela passa, se ela fura o bloqueio ali, a chance de que alguém tenha boas condições de finalização é muito grande. Então, eu acho que o René Santos, ele era o homem da bola. Ele era o cara que estava na trajetória. E ele foi meio desajeitado e ela passou. Felizmente, também passou pelos 2 atacantes do Amazonas que não conseguiram a finalização. Lance mais perigoso do jogo contra o Guarani até agora. 26, primeiro tempo 0-0. Amazonas e Guarani fizeram até aqui apenas 13 gols no Campeonato Brasileiro da Série B. O time que fez menos gols na competição foi o Operário, 11 gols. Apenas 11 gols marcados, é que o Operário sofreu poucos gols também. 9 gols, tem 2 gols positivos, está brigando na parte de cima na tabela de classificação o time de Ponta Grossa. Mas Guarani e Amazonas, que estão na parte de baixo, naquela segunda parte da tabela de classificação, os 10 primeiros, depois na sequência do 11º ao 20º, são os times que fizeram apenas 13 gols até aqui no Campeonato Brasileiro da Série B. 26,5, 0-0 em Manaus pela 17ª rodada. O Guarani volta a campo diante do Brusque, domingo 4 da tarde no Brinco. Desktop, internet 100% fibra ótica, planos 200 mega, 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,90. É ou não é barato, hein? Confira em desktop.com.br. Tirou lá atrás o Gabriel Bispo, a sobra da bola volta para o Jimenez. Dominou, tentou giro para cima do Luan Dias. Boa bola no corredor livre. Fabiano vai bater para o gol. Carimba as nádegas do Matheus Salustiano. Bola bateu no zagueiro Bugrino, cai aqui atrás, recomeça Miranda. Ele empurra na ponta para Enio. Enio dominou, recolheu, dominou, encara a marcação do Ayrton. Sai da ponta, vem para meia, cutucou por dentro pro Rafael, tentou a tabela, a bola voltou pro Sassá. Sassá de primeira pro Cauã, de frente para o gol. Ele domina, controla a bola com muitas dificuldades, deixou pro Ezequiel, tentou 1-2 a tabela, o Serafim prende a bola. Segura o Guarani retraído, todo atrás do Bugrão. Dá o combate na intermediária o Caio Dantas. A sobra fica para Jimenez. Ele abre pela direita pro Ivan Alvarinho, que recomeça no campo defensivo com o Cauã. Cauã de novo pro Alvarinho. Recolhe, domina na faixa central do gramado, deixou curtinho para Miranda. Ultrapassa a linha marcatória, rompe a fronteira, vem trazendo o time no Amazonas pro campo de ataque. Tem 20 pontos o Amazonas, o Guarani tem 7 ao lanterna. Bola para Cauã, ele recolhe, domina pela meia direita, marcado pelo Luan Dias. Abriu pela direita para Ezequiel, Ezequiel para Serafim. Serafim recolhe, domina, fica com a bola o time do Amazonas. Na velocidade, Serafim levou pro fundo, pé direito, levantou para boca do gol. Rafael de primeira bateu, defesaça de Vladimir!
Vladimir opera um milagre em Manaus. No cruzamento bateu o Serafim de primeira. Rafael Tavares de frente, brigou livre. Com a canhota ele bate no canto. Vladimir salva o Guarani. Defesaça do goleiro bugrino Vladimir Catarino. Com a perna esquerda, o chute ali do Rafael Tavares e não foi fraco não. Chutou com força. Bem colocado, bela defesa do goleiro Vladimir, agora tá caído ali sentindo, mas salva o Guarani de sofrer o primeiro gol. Vamos lá, CH e Tigrão. CH, pra você, anota o grau de dificuldade desta defesa do Vladimir, CH. Foi um milagre, uma bomba pra frente da marca do pênalti, fora, não estava em cima dele, ele rapidamente reagiu no canto esquerdo dele, do lado dele, milagre, nota 9, sensacional. E pra você, Tigrão? Vladimir Banks. Alto grau de dificuldade, fez o movimento técnico correto, eu estou mais criterioso e não sei o quê, 8,159,5. Defesaça do Vladimir, esta defesa e as outras no decorrer da partida. Vamos para o quadro, a defesa ou a sorte do jogo e o barra sorte do jogo dentro do quadro, dentro do apito final, um dos quadros do apito final, assim que a bola parar de rolar no comando do Edu Pinheiro. E como é de praxe dos goleiros brasileiros, é cultura, né, Vlad? Ele fez a defesa e caiu, mas já tá tudo ok. Sassá tentou giro, chega bem pra fazer o corte. René Santos colocando a bola pra fora. O René ficou no banco no último jogo, é a estreia dele, foi isso? Estreia dele, no banco pela primeira vez e agora pela primeira vez em campo. É isso. Fez o corte ali pra cima do Sassá. Serafim, né? Serafim. De olho no Serafim, Matheus Serafim. Tem que dar uma força pro menino lá, pro Vinícius Ziuge, né? Não está sendo o suficiente o mano a mano ali. No 1 contra 1 ele está perdendo todas. Será que o Pintado não viu ainda? Que tem que encostar alguém ali para dar o primeiro combate e deixar o menino na sobra? Ele está indo, ele está dando o bote, está sendo envolvido em todas. E o Guarani só não tomou gol pela alta inspiração, qualidade, coragem, reflexo do seu goleiro. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 30 minutos de bola rolando o primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo destamos, eu confirmo, são as emoções da Série B, 17ª rodada. Vem o Amazonas atacando o lançamento pro Enio, chega primeiro Matheus Saluciano, dá um pico na bola, coloca a bola para fora. É lateral aqui na canhota pro time amarelo, pro time do Amazonas bater. Eu sigo, 17ª rodada, Amazonas e Guarani 0-0. Depois do ataque do Amazonas, o Edu chega. Rafael Tavares emborra na ponta no triângulo para Enio. Tem velocidade, habilidade, sai da ponta, vibra meia, cruzou pra boca do gol, rasga pra tirar de qualquer maneira Lucas Adel. Completando, Edu Pinheiro. Olha, ainda a Série B, intervalo lá em Santa Catarina, Brusque 1, Paysandu 0, uma expulsão de cada lado. O Lucas Maia do Paysandu expulso e o Marcos Serrato do Brusque expulso, 1-0 Brusque. Repito, e terminou São Paulo e Botafogo 2-2, primeiro tempo Maracanã, Fluminense e Palmeiras 0-0. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes e agora tem falta o time do Amazonas para bater. Do Matheus Bueno para cima do Cauã Barros lá na ponta direita e com isso o Amazonas tem mais uma oportunidade na bola parada, Vladimir Catarino. É falta do 18 do Guarani no 18 do Amazonas, vem rente a linha lateral, vem bola para a área, bora. Para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você, encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Nesta quarta-feira de futebol, dia 24 de julho, 17ª rodada, falta para o time do Amazonas bater, vem para a cobrança Rafael Tavares, tem a 10 estampada na camisa, pertinho da linha de fundo, Sassá na área, Miranda na área, Jimenez na sobra, autorizada a cobrança, levantamento, Vladimir dá um soco na bola, tira de qualquer maneira, rasga Ayrton, expulsa definitivamente a bola da área bugrina, ela volta para Ezequiel empurra na ponta para Rafael Tavares, pé canhoto, tá jogando livre esse camisa 10 aí, abertura lá na ponta pro Cauã, recolheu, dominou, tentou controlar a bola, chega bem Vinícius Ziuge, dá o bote, recupera pro time do Guarani, sai jogando limpo na moral, mas acaba errando o passe. Passe errado, a bola não chega no Ayrton, é lateral de graça lá na direita pro time do Amazonas bater. E atenção, nesta sexta-feira, às 10 da manhã, tem a grande inauguração da nova loja do Iga Atacado em Campinas, na Avenida Oswaldo Veiga, no bairro Bela Aliança, ao lado da John Boy Dunlop. Vá conferir e aproveitar promoções imperdíveis de inauguração de mais uma unidade do Iga Atacado em Campinas.
Luan Dias dá o bote no meio campo, quase roubo do Fabiano, mas chega bem na cobertura Miranda. Trabalhou curtinho para Enio, Enio volta a bola para Miranda. Miranda empurra por dentro para Jimenez. Recolheu, dominou, soltou no corredor para Rafael Tavares. Estou dizendo, tá livre. Livre, leve, solto pelo meio, encosta na marcação. Agora Matheus Bueno, mas aquela marcação frouxa. Ele abre na ponta para Fabiano, Fabiano para Rafael. Rafael dominou, levantou a cabeça, soltou para Enio. Enio dominou, empurrou para Jimenez de frente pro gol. Soltou lá na ponta para Ezequiel. Subiu a bandeira da bandeirinha. Marcou impedimento do Ezequiel, complementou para o gol o Serafim, mas o árbitro já havia apitado quando o Ezequiel tocou na bola, Vladimir. Até porque foi feito um corta-luz, parece que meio que sem querer, né? A bola sobrou lá na ponta e estava em situação de impedimento o jogador do Amazonas. Pelo menos foi o que marcou a assistente, a bandeira, a senhorita Edna Cristina Santos. Mas o árbitro não apitou não, disse que ele havia apitado, mas ele não apitou não. É por isso que o árbitro está pedindo para revisar o lance aí, ó. Precisa ver novamente. A linha vai dar problema. Eu fiquei com dúvida, hein? E aí, Tigrão? Quando a bola parte, que o impedimento é anotado do jogador que cruzou. É o Ezequiel. Quando a bola parte, ele está em condições legais. Mas tem um toque de um jogador do Amazonas na trajetória. Então, quando ela parte, aí ele sai. O jogador que cruza. Na partida da bola, ele está legal. No segundo toque, ele já passou. Para mim, vai ser dado o impedimento. É isso, ó. Nesse momento, ó, o toque é um passe ali do Jimenez. É o Enio, né? Quem toca na bola até a bola chegar no Ezequiel. E a bandeira, normalmente, a gente fala, não é o Enio, não. É outro jogador que toca pro Ezequiel. Normalmente, a gente critica sempre a arbitragem, os bandeiras, né? Eu fiquei em dúvida até nesse segundo momento, viu, Bolas? É que o lance é muito rápido, né? Vai lá, CH. A metida pro cara que cruzou... E o impedimento foi marcado do cara que cruzou, a condição era normal, ele vai dar o gol. A hora que dá o tapa do cara que faz o cruzamento, o lance é absolutamente normal. Vamos ver o que ele vai marcar. Mas antes da bola chegar nele... Há um toque no meio. Há um segundo toque no meio e ali fica caracterizado como o lançamento. E nesse segundo toque ele está impedido. Antes da bola chegar no Ezequiel que cruza, né? Isso. E no cruzamento do Ezequiel... O cara que põe pra dentro também tá impedido. E aí é o Serafim, há um toque pelo meio, o Jimenez empurra ali entre as linhas, há um toque até a bola chegar no Ezequiel. A bandeira imediatamente levanta o instrumento, só que o árbitro não apita. Mas ela ergueu o árbitro não apitou. Antes do toque. Ela se precipitou. Mas eu acho que as linhas têm que considerar esse toque na trajetória da bola. E é isso quando que o ela tá sai do jogador que lançou, tem um companheiro de amarelo que toca na bola. Aí... É tão claro que está demorando todo esse tempo. É tão claro, não é claro. É absolutamente difícil o lance. O Guarani não devia e a sua zaga não deveria ter parado no lance. Parou sem o árbitro apitar. Tá muito claro, é que eles são ruins mesmo, viu, CH? Às vezes, teve um lance hoje no gol do São Paulo, de 2-2, o Boles até chamou a atenção aí, 5 metros, nem precisava conferir linha. O cara tem que conferir. Eu acho que vai dar um impedimento, vai confirmar o impedimento. É muita demora, o jogo segue parado, todo mundo reclamando com o árbitro, o torcedor já começa a ficar impaciente, o árbitro não tem muito o que fazer, ele tem que esperar a revisão por parte do árbitro de vídeo. Ó, nesse momento, ó. Qual momento? Nesse momento que o jogador tocou e o Ezequiel recebeu. O impedimento é aí, né? Isso. No gol, né? No momento do gol. Quando ocorre o cruzamento, o jogador que faz o gol está atrás da linha da bola, que é o Enio. Mas aí todo mundo para, o árbitro não apita, confirmado o impedimento. Aí, ó, tá confirmado o impedimento, o Vladimir vai cobrar o impedimento. Não precisava nem perder todo esse tempo, estão acabando com o futebol, pô. Era claríssimo o impedimento. Estão acabando com o futebol. Isso aí é uma aberração, isso aí tira o ritmo do jogo, esfria o torcedor, esfria os times, né? É um horror tudo isso. Tenta vir por de ataque, o time do Guarani rasga lá atrás, o Ivan Alvarinho de qualquer maneira, rebate Lucas Adel, quem coloca a bola no chão, é Rafael Tavares, ele bate no peito, coloca no terreno por elevação, já meteu pro Enio, chega Matheus Salustiano, não chega pra lá no Enio, rapaz, o Matheus Salustiano é o dobro do Enio, na altura, também na força. Bola colocada para fora, limpo no lance ali o Matheus Salustiano com o Enio. Essa lateral que o Pacheco vai cobrar. Aproveite ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Cavalete 2 toneladas Forte G, R$ 59,90. Promoções até o dia 27 de julho. Fone 19,33,70, 25,50.
A galera bugrina acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes no FM em 85.7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É hora de torcer, é hora do pensamento positivo. O Guarani precisa sair desta incômoda situação. Por isso tenta vir o grande ataque com o artilheiro Caio Dantas. Ele domina com muitas dificuldades para controlar a bola em função do gramado. Abertura para o Vinícius Yuji. Recolheu, dominou, soltou, curtinho para o Gabriel Bispo. Já amarelado no jogo, tentou a inversão. Luan Dias e Pacheco. A bola chega no Luan Dias. Quase deixou para o Pacheco e quase a bola escapou. Ainda Luan Dias, recolheu, dominou na margem no campo para Matheus Bueno, para Pacheco. Ele sai da ponta, vem para meio cercado, marcado no segundo terço do campo. Acompanha Fabiano, ele volta para Matheus Salustiano. Tentou a inversão, olha os três zagueiros se complicando. Lucas Adel tocou na bola, voltou no campo, para Jimenez. Ajeita, já recupera o time do Amazonas. Lançamento para Serafim. Último terço do campo, deixou para Sassá. Sassá ajeitou para Rafael Tavares. Chica bem, Matheus Salustiano. Trava na hora H no carrinho, evitando a finalização do time do Amazonas, que recupera a posse de bola com Fabiano. Fabiano com Cauã Barros, recolheu, dominou, girou por dentro para Jimenez. Jimenez no corredor, entre as linhas para o Enio. Enio recolhe, domina, protege, sai da ponta, vem para meia. Lua Dias dá o combate, a bola espirrada, sobra para Caio Dantas. Recupera o Guarani, quase 40 minutos. Estamos caminhando para o final do primeiro tempo, passe errado. Ivan Varinho já recupera e mete para Matheus Serafim. No último terço do campo ele tem velocidade, a bola quica demais, ela levanta. E aí o Gabriel Bispo corta, mas corta para trás, a bola vai direto para fora. Em escanteio pro Amazonas. Tem gol, Edu? Acabou lá no Barradão, hein? Flamengo marcou em cima do laço e ficou nisso. Vitória 1, Flamengo 2. Escanteio pro Amazonas, Vladir. E a gente percebe que até o Amazonas, né, que está um pouco mais acostumado com o gramado, aquele gramado ralinho, né? Exato, a bola quica sofre demais com a situação do gramado, mas ainda ganhou o escanteio. 40 minutos do primeiro tempo, 0-0. Tem escanteio Amazonas para bater. E vem sempre ele, o homem das bolas paradas, Ezequiel, lateral direito. Respira fundo, vem para a cobrança. Partiu para a bola com o pé direito, atenção, levantou para a boca do gol de cabeça. Lucas Adel para trás, é outro escanteio. Bola perigosíssima do Ezequiel. Guarani parou de jogar, hein? Depois dos 25 minutos, recuou muito, toma sufoco com 3 zagueiros e tudo, parou de jogar. Tem que acabar logo o primeiro tempo, senão vai tomar o gol. Amazonas de novo tem escanteio para bater. O Amazonas que tem no seu símbolo a onça pintada, o mascote do time. Vem para a cobrança, Ezequiel, pé direito na bola. Depois da autorização do árbitro, tem um jogador do Guarani caído, alega ter sido atingido. É o Vinícius Yuji. Quem está caído dentro da pequena área alega que foi atingido, tem até laser rolando por ali. Vamos ver o que aconteceu ali, ó. Foi o Jimenez, o paraguaio. O Yuji coloca a mão no... Isso também vai pitar cartão. Ele colocou a mão no rosto, mas parece que foi mais no gogó ali, né? O Jimenez está alegando que os dois estavam se pegando, mas pintou cartão para o Paraguai, é isso? Isso, primeiro cartão para o Amazonas, Jorge Jimenez toma cartão amarelo. O jogo tá parado, vai ser atendido o Vinícius Yuji. E claro, como o árbitro deu o cartão amarelo, o VAR, se identificar que foi agressão, pode solicitar a revisão do lance. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta do Sicredi. Tudo ok com Vinícius Yuji, apenas o cartão amarelo. O árbitro chega, diz que não quer mais aquele empurrão desnecessário dentro da área. E vem para a cobrança do escanteio, Ezequiel. Autorizada a cobrança, pé direito na bola, levantou para a boca do gol de cabeça. O desvio ficou viva na área de bicicleta. Tentou Sassá para fora. A bola toca na rede, mas pelo lado de fora, na chegada perigosa do Amazonas, Vladimir. Praticamente um lance bonito ali do Sassá. Não tinha muita alternativa, não. Tentou uma bicicleta, mandou a bola pela linha de fundo, tiro de meta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Cravados 42, primeiro tempo. São as emoções da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Amazonas e Guarani tá 0-0, Edu. Olha, é o seguinte, lá pela Sul-Americana Playoff, primeiro tempo 1-1, Bragantino e Barcelona de Guayaquil. Terminado no Morumbi, São Paulo e Botafogo 2-2. Primeiro tempo Maracanã, 0-0, Fluminense e Palmeiras. Carlos Henrique, o bate pesado, é tempo de análise. E o jogo, finalzinho do primeiro tempo, tá 0-0, diz aí, CH. O Amazonas é melhor na partida, né? Tomou conta do meio-campo, o Guarani não se entende, esse esquema não funcionou. Começou bem, até 20 minutos estava bem. O Guarani não faz um bom jogo, não fica com a bola. Quando tenta fazer a transição, a distância é gigantesca para o Caio Dantas. Em número de jogadores, sempre 2, 3 para puxar essa bola para levar para o ataque contra 6, 7.
A recomposição do Amazonas é muito forte. O Guarani não fica com a bola. Portanto, a bola fica com o Amazonas. Já teve 2 grandes oportunidades e é melhor até agora no primeiro tempo. E o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você deixa o seu like e participe conosco. Alô, José Antônio do Amaral Caprânico, cá para o Zé Guarani, tá ligado? Meu amigo João Paulo Formaggio da Garamaggio também tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Ambos já deixaram os respectivos likes. Bola para Jimenez, ele empurra por dentro para Rafael Tavares, levantou para o Sassá, não foi para a bola porque estava impedido. Chega Vinícius Yuji, protegeu Ezequiel na marcação. Yuji domina, controla a bola e tira de qualquer maneira para o grande ataque. Desvio de cabeça o Ayrton, mas não tem ninguém de verde, a bola sobra de graça para o time do Amazonas. A informação, Edu. E a coisa tá feia pro Bragantino. Segundo gol do Barcelona de Guayaquil, lá em Bragança, 43 primeiro tempo, Oyola, né? Bragantino 1, Barcelona 2. No quinto sinal eu confiro para você agora em Campinas, são 22 horas e 15 minutos em Manaus, 21h15. Desktop Internet 100% fibra ótica, planos 200 mega, 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Jogo parado, última disputa de bola, levou a pior o zagueiro Bugrino, falta cometida para cima do Tavares. O jogo tá parado, foi para cima do René Santos. Caçado no jogo o René, hein, Vlad? Apanhando bastante o René Santos. Ficou caído, o árbitro marcou a falta, quase que na linha divisória do gramado. A janela de transferências segue aberta até agosto. Alguma novidade, alguma contratação, algum jogador em vista? E aí, Vlad? Por enquanto não. Em vista sim, né? Os contatos estão sendo feitos, mas por enquanto o Guarani fica apenas uns 5 que já foram anunciados e já estão em campo. Vamos chegar a 45, o primeiro tempo 0-0, cobra o tiro de Emerson Marcão, que não trabalhou no jogo. Goleirão do time do Amazonas, deixou para Fabiano, tentou sair driblando. Fez o passe por dentro, estica a perna do Bispo, não consegue tirar, a bola voltou para Rafael Tavares, já passou pela canhota, Fabiano recebeu, olhou para a área, prepara o cruzamento, cruzou fechado, Vladimir, e aí o campo atrapalhou também o time do Amazonas, né? Ele tentou bater cruzado, a bola deu uma quicada e quando cruzou, fechado demais, a bola ficou de graça nas mãos do goleiro Bugrino. Teremos 5. No primeiro momento olhei parecia 8, mas são 5. 5 de acréscimo, mas devido à análise do VAR no impedimento. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Lembrando que amanhã na tela da Band tem mais Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos estar juntos na transmissão de Ceará e Botafogo. 9h30 da noite na tela da Band, Ceará e Botafogo. Serão os 2 jogos que vão fechar esta rodada. Além desse, tem Goiás e CRB. Jogo da Band aqui para São Paulo, Ceará e Botafogo. Olha o Guarani chegando com Ayrton. Dominou, limpou, pé direito. Ele bate pro gol, golaço! Gol! Do Bugre! Ayrton tem a 30 estampada na camisa. Uma jogada onde ele pegou a bola, partiu lá pela canhota, encarou o marcador do mano a mano, trouxe a bola pro pé direito e bateu bonito no canto oposto do goleiro Marcão. Goleirão pulou, mais nada pôde fazer. Ayrton abre o placar, tira este gol que estava entalado na garganta do torcedor bugrino, e que seja um gol da reabilitação, que seja um gol da redenção, para tirar o Guarani desta zona incômoda, a zona do rebaixamento e da lanterna da Série B. Ayrton coloca lá dentro, festa da galera bugrina. Então avante, 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 Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco as cores do Bugrão. Na marca de 46 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solta o grito, grita comigo, nação bugrina, grita mais forte. Tá registrado, o gol é de Ayrton. O Bugrão sai na frente. Ayrton 1 pro Guarani, 0 pro Amazonas. Marcão, que até então não havia trabalhado no jogo, não chora não, goleirão, e nem vai trabalhar porque a bola passou. Ela dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. A calma do Ayrton, né? Ele já teve um lance parecido aqui do outro lado no começo do jogo. Agora recebeu lá
esquerda, trouxe para dentro. E quando chegou a marcação, ele deu um toquinho no contrapé do goleiro Marcão para marcar o segundo gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro. Terceiro com a camisa do Guarani. Tá na frente o Bugre 1-0. É isso, 1-0, o Guarani na frente, gol marcado pelo Ayrton. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 1-0, Tigrão, na frente o Guarani. Você vê, o futebol é maravilhoso por causa disso. Pior momento do Guarani na partida, né? Já tinha feito ali um milagre o Vladimir. O Amazonas empurrou o Guarani para trás, mandando no jogo. Mas um belíssimo gol do Ayrton, que aliás faz um belo campeonato. Apesar da situação, um dos poucos jogadores lúcidos, tem velocidade, saiu pela esquerda, cortou, ele é destro, trouxe na diagonal, bateu seco na bochecha da rede. Futebol é assim, no pior momento, mas um gol muito bonito e que, quem sabe, traz olha de o volta Amazonas, o Guarani chegando, cruzamento para boca do gol, vem o desvio, sobrou para Sassá e vai marcar, ele colocou lá dentro, mas o Bandeirinha marcou impedimento, ou a Bandeirinha e o árbitro em princípio confirmou. No segundo pau, o Sassá complementou, o Vladimir ainda tocou na bola, impedimento foi marcado no campo, mas o lance vai ser revisado, Vladimir. É, o Sassá foi quem marcou, né? Ele tocou ainda, a bola desviou no goleiro Vladimir, ou o Vladimir desviou a bola e depois a confirmação, aparentemente estava sim impedido o Sassá, jogo e o gol invalidado. Foram dois toques, né? O primeiro do Rafael, depois há um outro toque na faixa, na risca frontal da pequena área até a bola sobrar para o Sassá. O árbitro segue com o braço esquerdo levantado, ele deve confirmar impedimento. A dúvida é se o segundo toque foi do Adel ou se foi do jogador do Amazonas. Eu quero ver de novo. Vamos aguardar, é isso que está fazendo o árbitro do jogo. Mais um lance polêmico no finalzinho do primeiro tempo. O Guarani está vencendo por 1-0. Belo gol do Ayrton, CH. O Bugrão sai na frente em Manaus. Veja como é que são as coisas, né, cara? O Guarani estava mal na partida, sendo sufocado, o Vladimir fazendo milagre. Aí na primeira ou segunda estocada que o Guarani deu, numa jogada individual, ele faz um gol. Uma jogada individual, ele faz um gol muito importante para trazer tranquilidade, né? Um resultado improvável. Se você pegar o scout da partida, por exemplo, você vai perceber que tranquilamente, quem está assistindo o jogo sabe que o Amazonas está mandando na partida, mas o que vale é bola na rede e o Ayrton foi muito bem. Ele realmente está fazendo um primeiro tempo bem diferente dos seus companheiros. O Arthur está pedindo calma para todo mundo, para esperar que as linhas estão sendo traçadas. O time do Amazonas fez o gol, mas imediatamente no campo o Atro marcou impedimento. Loja do Mecânico, confira tudo para marceneiro, eletricistas, mecânico e também hobbyistas. Em Campinas, na Carolina Florense, 1364, no Jardim Guanabara, tem Loja do Mecânico. E aí, mineiro André Luiz Bento? Tá esperando, né, Vladimir? Tá esperando, né? Os jogadores vão lá, perguntam o que tá acontecendo, ele fala, olha, não cabe a mim, agora é o VAR que está traçando as linhas mais uma vez, um lance bastante ajustado, bola. Já o intervalo da Bandeirantes, se o árbitro permitir. Deu 5 minutos, já estamos agora com 51, o Guarani fez aos 46 para 47, gol do Ayrton na primeira finalização a gol. A bola bateu ali um pouquinho antes, eu havia dito que o Marcão não havia trabalhado e nem trabalhou. E aí, juizão? Tá com a mão ali no ouvido, tá esperando a determinação do árbitro de vídeo. É aquele lance que ele não tem que fazer, não vai para a cabine do VAR, ele vai apontar o gol do Amazonas. Que coisa! Gol do Amazonas, Sassá! Empata o jogo pro Amazonas na cobrança de escanteio. Há um primeiro, um segundo desvio até a finalização do Sassá na segunda trave. Lance revisado, Vladimir ainda tentou defender, mas não deu. Sassá empata o jogo. A bola parece que bateu realmente nas costas do Adel. Por isso que o Tigrão... essa imagem fica clara a situação. Bate ali na cintura do Lucas Adel. Assistência do Adel. E quando a bola bate no jogador adversário e sobra pro outro, tira o impedimento. Gol legal, Sassá empata o jogo. O lance foi aos 48 para 49. 49 confirmado o gol aos 52. Tá registrado 1 pro Amazonas, 1 pro Guarani, Vladimir Cantarino. Demorou, né? O torcedor ficou na expectativa, mas a imagem mostrou que tocou mesmo no Adel e aí liberou o Sassá. Sassá tocou, o Vladimir ainda conseguiu bater na bola, mas não impediu que ela entrasse, tudo igual, 1-1. Então, mas por que demorou tanto assim? Porque a imagem de trás do gol, ela é clara, nítida, que a bola bate na cintura do Adel.
Essa imagem que a gente não tinha. Quando a doutora apita, termina o primeiro tempo em Manaus, no estádio Carlos Zamit. 1 pro Amazonas, 1 pro Guarani. Ayrton abriu o placar aos 46, mas aos 49, depois da revisão do VAR, Sassá empatou pro time do Amazonas. Durou pouco a vantagem bugrina ao final deste primeiro tempo, meu caríssimo Edu Pinheiro. Muito obrigado, ô Catarino. Oi, Edu. Qual que é o nome da bandeira? Da bandeira é a senhorita Edna Cristina Santos Ferreira. Mas a Edna tá fazendo de tudo, rapaz. A Edna, o Guarani é um time tão azarado, uma fase terrível. Eu vou falar pra você, mas é brincadeira. É brincadeira. Primeiro chute, gol do Guarani, 46. Um milagre que tinha feito o Vladimir. E aí empata o Sassá, né? Foi pro VAR. Teve outro lance do VAR que nem precisava, como disse o Tigrão. Que faz, hein? Bom, tem torcida aí, tem bugrinos aí no estádio Carlos Zamit, ô Tem Catarino. sim, Edu, tem sim. Nesse primeiro tempo, aliás, no jogo, né? No primeiro tempo, no gol defendido ali pelo Vladimir, o torcedor estava à esquerda do gol, né? O torcedor do Guarani, não são muitos, claro, aproximadamente 10 a 15 torcedores, mas o Bugre tem torcida assim nesta noite lá em Manaus para acompanhar o jogo contra o Amazonas, Edu. Legal, eu começo com o CH, é um jogo difícil, né, CH? Muito feio, truncado. A defesa do Vladimir foi a 28 do primeiro tempo, 28 minutos. Mas um milagre, Rafael Tavares cara a cara, mas soltou uma bomba, Vladimir no reflexo, uma defesa espetacular. Primeiro chute do Guarani, 46 minutos, Ayrton, jogada individual, sai da marcação, bico da grande área, dentro da área, chuta no cantinho 1-0 e o Sassá empata aos 49, confirmado aos 52 pelo VAR, né? E também destaque, CH, não sei se você acha, o Matheus Salustiano, mais uma vez, em todas cortando, e quem tem que dar um jeito no Matheus Serafim, revelado pelo Guarani. Esse cara tá dando um trabalho pro Guarani, Matheus Serafim, os cruzamentos, as enfiadas dele, tá lá do lado do menino lá, do tal de, como é que é o nome do menino lá? No Vinícius Iuge, né? Vinícius Iuge tá sofrendo com o Matheus Serafim. CH, 1-1. Edu, o placar é correto, né? O Guarani não jogou nesse primeiro tempo para merecer vitória. O Guarani deu um chute, 2 chutes no gol, se tanto, entre até 20 minutos, e agora no final com o gol do Ayrton. O Guarani foi boa parte do primeiro tempo dominado. Meio campo com menos jogadores, né? Todas as bolas, em termos de marcação, o Guarani dando muito espaço. Você veja que quando o time atua com 3 zagueiros, não significa que vai estar mais protegido, né? Você veja o número de bolas que chegaram no fundo do campo, principalmente no lado do Yuji, e com 3 zagueiros, 2 volantes que têm noção de marcação. O Guarani não se achou. Só não está perdendo o jogo nesse primeiro tempo graças ao Vladimir. O Vladimir fez uma defesa que, eu não vou dizer que foi a mais bonita e plástica da Série B, porque eu não assisti todos os jogos. Mas eu não me lembro de uma defesa tão extraordinária e difícil, com a força que a bola foi, e na distância pequena que aconteceu, como essa defesa que ele fez. Então, se o Pintado não ajeitar, principalmente essa coisa numérica, né? O problema numérico que tem o meio campo. Esses 3 zagueiros não funcionaram, o menino está sofrendo demais na lateral esquerda, e quando o Guarani tem a bola, primeiro que o Guarani não fica com a bola, né? A bola toda fica com o Amazonas, e essa é a melhor maneira de marcar. A melhor maneira que você tem no jogo de futebol de marcar é ficando com a bola, porque assim você não é agredido. E o Guarani não consegue ficar com a bola. Quando ele tenta atacar, sempre tem 2 ou 3 jogadores a mais, já na recomposição do Amazonas, quando o Guarani tenta levar a bola lá na frente pro Caio Dantas, que participou pouco da partida porque é uma questão numérica, é uma questão de estratégia. Ou o Pintado muda isso, ou a tendência é que o Amazonas em 20 minutos faça o segundo gol, porque o Guarani não está jogando. Então, não sei, eu nem observei. O Lucas Araújo está no banco, né, Edu? Oi, desculpa, tá ou não? Tá? Oi? Lucas Araújo está no banco? Tá no banco, tá no banco. Então, eu acrescentaria um jogador no meio campo aí, tiraria um dos zagueiros ou o Yuji, né? Para colocar o Adel na lateral esquerda. Porque do jeito que tá, não vai funcionar. Vai tomar o segundo gol, porque o Guarani não consegue colocar a bola no chão e fazer a transição
lá na frente para o Ayrton e para o Caio Dantas. Não aguenta ficar sofrendo essa pressão como suportou boa parte do primeiro tempo. Não funcionou, eu não gostei, e esse é o resultado, no mínimo esse é o resultado correto. O correto de verdade mesmo, se o futebol tivesse justiça, e não tem, seria a vitória parcial do Amazonas, que jogou futebol, o Guarani não conseguiu jogar. Teve um pouquinho de equilíbrio no começo de partida, até achamos que a coisa ia, né? Mas é uma cortina de fumaça sempre, né? Todo jogo do Guarani começa bem e infelizmente termina mal. E o primeiro tempo terminou mal. 1-1, vamos ver o que o Pintado vai trazer para o segundo tempo. Eu tiraria ou o Yuji ou um dos zagueiros e voltaria com o Lucas Araújo no meio campo, Edu. Olha, playoff da Sul-Americana, intervalo em Bragança, Bragantino 1, Barcelona de Guayaquil, Equador 2. Está perdendo, o Bragantino está saindo fora da Sul-Americana. Lá foi 1-1. Tem que empatar e ir para pênalti ou virar esse jogo. Brasileirão, Criciúma 1, Fortalezão, tudo encerrado, tá? Criciúma 1, Fortaleza 1, Cruzeiro 2, Juventude 0, São Paulo 2, Botafogo 2, Vitória 1, Flamengo 2. Intervalo, lá em Goiás, Atlético 0, Bahia 0, Maracanã, intervalo, Fluminense e Palmeiras 0-0. Na Série B, segundo tempo lá em Santa Catarina, Brusque 1, Paysandu 0 e já o Tigão comenta... Ayrton marcou a 46, mas aos 49 empatou Sassá, confirmado pelo VAR aos 52, 1-1 em Manaus. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Atenção! Chegou o melhor momento do ano para conquistar seu Volks 0 km na Germânica Volkswagen. Confira as ofertas. Nivus a partir de R$ 119.990 mais taxa zero. E o novo T-Cross 2025 com bônus de R$10.000 mais taxa zero. Teste, compare e comprove porque a Volks vale mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima de você e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de R$2,5 milhões em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aproveite ofertas exclusivas na loja do mecânico em Campinas. Cavalete 2 toneladas, Forte G, R$ 59,90. Inversora de solda Boxer, R$ 419,90. Promoções até dia 27 de julho. Confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico, funileiro e também robista. Loja do Mecânico, na Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz.
Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Tem rede balançando. É bola! Olha o Guarani chegando com Ayrton. Dominou, limpou, pé direito, ele bate pro gol, golaço! Gol do Bugre! Ayrton tem a 30 estampada na camisa. Uma jogada onde ele pegou a bola, partiu lá para a canhota, encarou o marcador do mano a mano, trouxe a bola pro pé direito e bateu bonito no canto oposto do goleiro Marcão. Goleirão pulou, mais nada pôde fazer. Ayrton abre o placar, tira este gol que estava entalado na garganta do torcedor bugrino, e que seja um gol da reabilitação, que seja um gol da redenção, para tirar o Guarani desta zona incômoda, a zona do rebaixamento e da lanterna na Série B. Ayrton coloca lá dentro, festa da galera bugrina. Então avante, 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 Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco as cores do Bugrão. Na marca de 46 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solta o grito, grita comigo, nação bugrina, grita mais forte. Tá registrado, o gol é de Ayrton. O Bugrão sai na frente. Ayrton 1 pro Guarani, 0 pro Amazonas. Marcão, que até então não havia trabalhado no jogo, não chora não, goleirão, e nem vai trabalhar porque a bola passou. Ela dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Valdemir Gomes. Oi, Tigrão, depois o Sassá empatou 1-1 e a grande defesa de Vladimir, hein, Tigrão? Você viu a fase do Lucas Adel, Edu? Você vê só? Sassá, se a bola não toca no Adel, ela vem direto, eu acho que ficaria caracterizado o impedimento. Ficaria. Nós estamos vendo agora aqui o milagre impressionante, a defesa do Vladimir. Mas como ela toca no Adel, né? Você vê, o Guarani ficou na frente 2 minutos. 2. E num momento delicadíssimo dele na partida, o Guarani começou bem, muito bem, bem distribuído em campo, a marcação alta, eu chamei atenção para isso, dificultando bastante a articulação de trás para frente da equipe do Amazonas, e depois se deixou envolver, recuou, trouxe a equipe de Manaus para cima, começou a passar sufoco, o seu goleiro fez uma grande defesa, uma defesa espetacular, poderia ter saído o gol. Teve um outro gol que o VAR foi acionado e confirmou o impedimento, gol do Amazonas, e 2 minutos depois do gol do Ayrton, quando o Guarani era sufocado, uma jogada pontual, eu acho que individual, podemos colocar como fruto da individualidade do Ayrton. Ele pega na esquerda, faz a diagonal, vem por dentro, ele é destro, ele traz a bola praticamente no bico da grande área e com o pé direito, com muita perícia, bate cruzado, ela se aloja forte, seca, rasteira na bochecha da rede do lado oposto, lado esquerdo do goleiro, 1-0 para o Guarani. Imaginamos, eu estava falando isso, a hora que saiu o escanteio. Talvez o Guarani volte para o jogo com o gol que fez.
Aí toma um empate ainda no primeiro tempo. E vamos ver, agora é uma curiosidade muito grande. Qual vai ser o Guarani? Aquele que vimos até 20 do primeiro tempo ou aquele que depois dos 20 sumiu em campo, apesar de ter feito o gol, mas passou muito sufoco? Leandro Boles. Valeu, Tigrão, tudo pronto, a bola volta a rolar nesse momento em Manaus, porque apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. O B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas, no FM 85.7, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo, com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. A galera bugrina vibrou com o gol do Ayrton, mas depois rapidamente se decepcionou após o árbitro ter confirmado com o auxílio do VAR o gol de empate do time do Amazonas. 1-1. Vladimir Catarino, aquela pergunta protocolar. Tivemos alguma alteração no intervalo ou não? Olha, no visual dá para perceber que tivemos uma na equipe do Amazonas. O Eric Varão, ele entrou no lugar do Jimenez. Eric Varão tem a 20 no lugar do Jimenez, né? Tá amarelado, por isso a troca Eric Varão com a 20 em campo no Amazonas. Você por acaso tem algum palpite, alguma noção por que o apelido do Eric é Varão? Eu não sei, nem quero saber, nem procurei saber, Boris. 1 minuto e meio do segundo tempo, tem falta para bater o time do Amazonas, todo de amarelo, atacando à direita do seu rádio. Se estivéssemos do brinco, tomando como base a cabine Bandeirantes, o gol do tobogã. Estaria o time do Amazonas atacando pro gol do placar eletrônico. Essa história de Varão, tô fora. Atenção, é falta perigosa pro time do Amazonas bater, autorizada a cobrança, levantamento, Vladimir não foi. Matheus Luciano sobe pra cortar. Lua Dias tentou ajeitar a bola numa zona perigosa, perdeu a bola, vai atrás, tenta, insiste, briga, volta pra Sassá, Sassá recolheu, dominou, aí se jogou e o outro caiu na dele. Marca a falta na entrada da grande área, falta pro time do Amazonas bater. Aí ele usou experiência, não foi não, Vladimir? Ele deixou, né? Parou e esperou o contato, ele aconteceu. Esperou o contatinho. E o Luan Dias acabou cometendo a falta, né? Já pensou se o Cocote entrar, uma dupla de ataque, Eric Varão e Cocote? É melhor nem pensar. Tem gol, Edu, ou terminou? Não, empatou o Bragantino. Opa. 1 minuto do segundo tempo, Lincoln, playoff da Sul-Americana, Bragantino 2, Barcelona de Guayaquil também 2, tá indo pra pênalti. 2 minutos e meio do segundo tempo no Carlos Cezamite em Manaus, é pressão do time do Amazonas. No comecinho do segundo tempo tem mais uma falta para bater, tá 1-1. Amazonas iniciou a rodada, este jogo na 15ª colocação com 20 pontos. Vem para a cobrança Ezequiel, autorizada a cobrança para o time do Amazonas, para onça pintada, de frente pro gol, vem para a cobrança Ezequiel. Encostou ali também o Rafael, árbitro da novo, assopro no apito, né? Porque era agilidade, mas é que o Vladimir tá ajeitando a barreira. Então pediu para esperar um pouquinho. Vladimir jogando de cinza e azul. Uma combinação do goleiro do time do Guarani para o jogo de hoje. Ezequiel e Rafael. Partiu para a bola, Rafael, pé canhoto. A bola subiu, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta. O Vladimir tá com um bigodão ao estilo... Ele bigodão. O bom estilo Belchior. Não tem um jogador na seleção brasileira, na seleção francesa, chamado Cocu? Tem, né? Tinha da Holanda, né? A Holanda, é o aliás. Felipe Cocu. Cocu? Isso. Ele, ó, isso aí, já pensou ele e o Varão no mesmo time? Não é melhor nem pensar. O Cocu que já se aposentou, ele disputou a Copa de 98 com a camisa da Holanda. Em 98, a Holanda foi eliminada na semifinal pelo Brasil nos pênaltis. Tafarel fez a defesa que garantiu o Brasil na final, e na final o Brasil perdeu para a França por 3-0. Você se recorda, né, Vlad? Sim, e o forte desse ataque seria a bola enfiada. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 quilômetro. Tem falta agora o Guarani para bater no comecinho do segundo tempo. Chegamos a 4. 1-1 em Manaus. Luan Dias se apresenta e vem para a cobrança. Capricha, Luan Dias. Capricha, Luan Dias. Torcedor espera muito de você. Luan Dias vem para a cobrança na meia esquerda. Vai levantar lá dentro. Na área o René Santos e
também Lucas Adel. Partiu Luan, levantou, cruzou pra boca do gol, subiu, tirou a defesa. Volta no rebote, tem mais Guarani. Pacheco na ponta direita, prepara o cruzamento de primeira, ele bate, cruzada, bola direto pra fora. É tiro de meta. Foi Matheus Salustiano, zagueirão, se apresentando como elemento surpresa na tentativa de cruzamento. Marcão levanta a bola pro grande ataque. A bola chega no Serafim, chega bem também para fazer o corte. Luan Dias, a sobra da bola volta pro time do Amazonas. Lançamento nas costas do Yuji, vacilou, Serafim recuperou e sofreu a falta. E acho que vai pintar cartão pro Vinícius Yuji. Ele não tem, né, Vlad? Mas agora tem, né? Ele acabou perdendo na corrida ali para o jogador, o Matheus Serafim, e aí segurou, né? Então o árbitro imediatamente marcou a falta e deu cartão amarelo. Terceiro pro Guarani no jogo, agora Vinícius Yuji, camisa 32. Tem que arrumar esse lado aí, pô. Será que o Pintado tá vendo outro jogo? Pô, o Amazonas tá deitando e rolando, o menino não se adaptou à posição. Ah, mas não tem lateral no banco. Pô, traz o Adel ali, mexe, põe mais um no meio. Traz um volante ali pra pegar. Ele tá ficando de mano toda hora. E agora na próxima? Vai fazer falta de novo? E aí vai ser expulso? Pô, até hora que o treinador também pede, né, meu? E o Guarani tem os dois laterais pendurados, o Pacheco na direita e o Vinícius Yuji, que agora acabou de tomar cartão. Partiu Rafael, levantou pra boca do gol, vem o desvio de cabeça do Miranda. Tocou de cabeça, a bola passou por toda a extensão da área, saiu, mas o Vanderlei entendeu que houve um toque antes. Toque de um bugrino, por isso é lateral para o Amazonas OT. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 6 minutos, segundo tempo, 1-1. Domina Ezequiel para o time do Amazonas. Jogo sendo realizado em Manaus, no estádio Carlos Zamit. Lá, 1 hora a menos em relação ao horário oficial de Brasília. Por falar no horário, o quinto sinal confirma agora, 22 horas 45 minutos. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes com o Timácio de Carlos Batista. Lançamento por trás da zaga para o Serafim. Subiu bem, tirou de cabeça Lucas Adel. Colocando a bola para fora pela direita, é lateral para o time do Amazonas. Cobrou curtinho. Ezequiel para Rafael Tavares. De novo para Ezequiel, levou para o fundo. Matheus Bueno encostou. Ele tenta o cruzamento fechado demais. A bola vai direto para fora em tiro de meta para o Vladimir. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 7 minutos, segundo tempo. Em Manaus, na capital do estado do Amazonas, 17ª rodada da Série B. Segue 1 para o Amazonas, 1 também para o Guarani do Pinheiro. Encerrado, São Paulo 2, Botafogo 2, Maracanã, segundo tempo. Fluminense e Palmeiras 0-0 na Série B, segundo tempo. Brusque 1, Paysandu 0. E amanhã, Boris, tem Goiás e CRB 21h30 na Série B. Bandeirantes Campinas, você curtindo o melhor do futebol com a marca tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Aqui chega Lucas Adel para rasgar, a bola bateu no Serafim e saiu lateral aqui na direita para o time do Guarani. E aí, CH, o Pintado não mexe no intervalo, você faria o mesmo? Não, eu mudaria. Eu já falei para colocar o Lucas Araújo no meio. Não adianta esses 3 zagueiros, não está funcionando. Tem problema do lado esquerdo, o Adel não encaixou com os 3 zagueiros, o time não treinou desse jeito, o meio campo tem menos jogadores que os jogadores do Amazonas e o Guarani tem dificuldade. Olha a transição, ó. Tem 3 jogadores a mais do Amazonas, não tem jeito, a bola não passa do meio campo com uma coordenação de tabela. O Guarani não tem ataque. E de novo aí, Amazonas de novo com a posse de bola. É porque quando você joga com 3 zagueiros, quando o time tem a bola, pelo menos 2 tem que sair, né? Eles não saem, aí dificulta demais a armação, a criação. Olha o Amazonas chega no cruzamento, o Vladimir chega pra cortar de qualquer maneira. A bola volta no rebate pro Varão pra o Cauã Barros. Na ponta para Rafael para Fabiano, levou para o fundo, bela canhota, chega Luan Dias, trava limpo na bola, recupera, o Fabiano pressiona, ele fica preso, encurralado lá na lateral, ninguém encosta, ainda Luan Dias, protege, encostou agora o Pacheco, Matheus Salustiano também, ele puxa a bola não bate no Rafael, vai direto para fora, ganha a lateral o time do Amazonas para bater, com 9 minutos da etapa final, tá caído o Vladimir, não é o René. Na saída do Vladimir, aquela velha história do goleiro. Ele sai, não quer nem saber o que é que tá na frente, né, Catarino? O que tiver na frente ele acerta, né? E acertou. Além da bola, o seu companheiro René,
que tá ali sentado, mas já vai se levantando também, tá tudo ok com ele, Boles. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E sexta-feira tem a inauguração da nova loja do Iga Atacado aqui em Campinas, na Avenida Oswaldo Veiga, no bairro Bela Aliança, ao lado da John Boy Dunlap. Vá lá conferir e aproveitar promoções imperdíveis de inauguração de mais uma unidade do Iga Atacado em Campinas. Bola pro goleiro Marcão, pro time do Amazonas. Ele tenta a ligação direta, defesa-ataque, caiu o René. A bola vai voltar para Lucas Adel. Quase ele recua pro Vladimir. Se ele recua, o Vladimir não poderia pegar com as mãos. Mas o Adel reclama que foi atingido pelo jogador adversário, pelo Rafael Tavares. O jogo vai ser parado de novo, Vladir. Mas foi estranho esse lance aí, né? O Adel deu toda a impressão de que iria tocar na bola ou impedir que ela chegasse ao goleiro, né? Antes o René Santos caiu sozinho ali no meio do caminho. O jogo tá parado agora. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Guarani tem apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Foi no dia 11 de maio, no comecinho da competição, quando ganhou do Botafogo pelo placar de 2-0. Já são 12 jogos sem vencer na competição. Domina o Matheus Salustiano, empurrou pela meia para Lua Dias. Ele recolhe e domina sempre devidamente marcado pelo Cauã Barros. Com o pé canhoto, lançou no comando muito forte para o Matheus Bueno. A bola vai direto para fora em tiro de meta. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Mais um tiro de meta para o goleiro Marcão cobrar para o time do Amazonas. Tem 20 pontos, chegando a 21. Neste momento na tabela de classificação da Série B, que tem o líder como Santos como líder, com 32 pontos. Ganhou na rodada do Coritiba por 4-0 e acabou fazendo com que o treinador do Coritiba, o Fábio Matias, que é de Santa Bárbara do Oeste, da região, ele foi demitido. Paulo Autuori também saiu. Uma crise no Coritiba, né, Vlad? E o Fábio Matias, que chegou a ser cogitado para vir treinar o Guarani, né? Acabou não dando certo a negociação antes do Pintado, foi pro Coritiba e agora já foi demitido. Hoje é o 6º jogo do Pintado no comando técnico do Guarani, sofreu 8 gols até aqui e ainda não venceu no comando técnico do Bugrão. Guarani tenta o ataque, Ayrton pro Bispo, tocou para ninguém, absolutamente para ninguém, no vazio o passe do Gabriel Bispo e com isso o Ezequiel, tranquilo, recua para recomeçar com o goleiro Marcão. 12 minutos da etapa final, placar de 1-1. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Alô, meu grande amigo e irmão, uma das vozes mais conhecidas do interior do Brasil, Edivaldo Tietz. Tá ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Ezequiel tentou passar por dentro, brigou o Eric Varão, perde a bola voltou pro Ayrton, autor do gol do Bugrão. Ele parte com a bola dominada, com moral, escapou, limpou, fintou, caiu, é falta pra cima dele, vem cartão pro argentino. Visou só as pernas, esqueceu da pelota. E aí ele recebe uma tarjeta amarela, Vladimir Cantarino. O Ayrton ia passando ali pelo Ivan Alvarinho, passou, aliás, por ele a bola, mas o Ayrton ficou, foi derrubado pelo Alvarinho, ex-Guarani. Cartão amarelo pra ele, falta pro Guarani. Tá faltando o Guarani, Tigrão, explorar mais o Ayrton tá elétrico, tá bem no jogo, fez o gol e agora ele partiu com propriedade pra cima do marcador e arrancou uma falta e cartão pro adversário, Tiger. Ayrton, no jogo de hoje, me lembra o distintivo do Fluminense, do Botafogo, perdão. Estrela solitária. Tem falta para fazer a cobrança, o time do Guarani, placar de 1-1. Você está procurando design, conectividade, desempenho e liberdade? Venha para a Germânica Volkswagen. Seu Volks está aqui. Vem para a cobrança, Lua Dias. Atenção, levantou para a boca do gol. Marcão no alto, sobe para pegar. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Tem o tempero preferido do Tigrão, que é o chimichurri. Acesse aromadasерvas.com.br. Amanhã na tela da Band Mais TV. Sinal para mais de 80 cidades, mais de 7 milhões de habitantes que recebem o sinal da Band Campinas. Os donos da bola, meio-dia. Timaço de Carlos Batista em ação, com os comentários do jogo do Guarani diante do Amazonas. A preparação, tudo sobre o próximo jogo da Ponte. A Ponte joga no sábado à noite. Mudou, hein? Saiu da tarde para a noite contra o Sport.
Jogando fora de casa, Macaca, que ontem venceu o Vila por 2-0. O Guarani joga no domingo contra o Brusque. Tudo isso e muito mais amanhã. Os donos da bola a partir do meio-dia. Domina o time do Guarani. Perde a bola voltou pro Alvarinho. Meteu no cômodo pra Enio, foi puxado mesmo assim, consegue o passe pro Serafim. Levou pro fundo, preparou o cruzamento. Linda finta. Escapou, limpou, fintou, rolou na entrada na grande área. Chega bem Lua Dias. Atento pra recuperar e meteu o lançamento pro Ayrton. O bolão. O goleiro saiu, ele driblou o goleiro. A bola vai chegando pertinho no gol quando afasta de qualquer maneira Alvarinho. Alvarinho chega pra cortar. Lua Dias recuperou e meteu um lançamento espetacular para Ayrton. Ele ganhou do goleiro. Aliás, se seria tocado, fatalmente o goleiro seria expulso. Ele conseguiu tocar primeiro na bola, mas aí ele acabou se desequilibrando e não conseguiu alcançar. E, consequentemente, o Alvarinho chegou na cobertura, Vladimir. Cobertura perfeita do Alvarinho, né? O lance do Ayrton não foi claro da maneira que ele queria. Mesmo assim, ele tirou do goleiro Marcão, mas a recuperação do Alvarinho impediu o gol do Guarani. Ou seja, CH, o Amazonas está se mandando, o Guarani vem tendo aí, está tentando criar no contra-ataque. Mais uma oportunidade agora do Ayrton é que o goleiro chegou para atrapalhar e ele não teve força para voltar e recuperar a bola. Mas pintou uma chance, CH. O Ayrton está bem no jogo desde o primeiro tempo, né? Foi uma pena que ele não conseguisse ou chutar para o gol ou completar o drible, o chapéu que ele deu no goleiro. Ele é estrela, como diz o Tigrão, estrela solitária. É o único jogador lúcido nesse time do Guarani. Agora, essa pressão do time do Amazonas, a gente já percebe que a energia do time da casa já não é a mesma. Que é natural, né? Pressionou, não é? Vamos ver se o Guarani consegue equilibrar. Eu insisto, aumentando com o jogador no meio campo, eu entendo que fica diferente o jogo. Vamos ver o que vai fazer o Pintado na primeira providência que ele deve já tomar. Eu faria isso. 4 no meio, uma linha de 4 lá atrás e deixando o Ayrton com o Caio Dantas lá na frente. A possibilidade de carregar essa bola para o Ayrton lá na frente, com 4 jogadores no meio campo, na minha opinião, seria ideal nesse momento. Mudou. Alteração na onça. O Cocote vem pro jogo, eu dou risada porque Cocote é como minha filha chama a galinha. Cocote 26, ela chama a galinha de Cocote. Cocote, e o Galo também, claro. Cocote 26 no lugar do Enio. Segunda alteração no Amazonas, sai Enio, entra Cocote 26. Mais uma alteração feita na equipe do técnico Rafael Lacerda no time do Amazonas para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Domina Fabiano para o time do Amazonas, ele trabalha a bola no campo defensivo agora para Miranda. Miranda com o pé direito descarrega para o grande ataque dentro do lançamento pro Serafim, foi no corpo do Lucas Edel e cometeu a falta. O jogo tá parado, é falta para o time do Guarani bater no campo defensivo. Tem gol, Edu? Olha, gol do Atlético Goianiense lá em Goiânia, Luiz Fernando, 14 segundo tempo, Atlético 1, Bahia 0. Bom, pela imagem recuperada da TV que transmite o jogo, o Enio não gostou de ser substituído, não. Deu um bico naquele copinho d'água. Ou não aprovou a sua própria atuação também, né? É, pode ser. Ayrton, pé direito, cruzou lá dentro, Lua Dias tentou de cabeça, Fabiano chega pra cortar, escanteio pro Guarani, Vladimir. É, corte providencial ali do Fabiano, né? O Luan Dias é quem tava no lance também, a bola pela linha de fundo. Lá na direita, campo de ataque, o Bugre tem bola parada. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, tem a gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas sabrosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Na direita, Lua Dias vem para a cobrança, capricha que dá. Ele tem a 10 estampada na camisa, os seus zagueiros vão para a área. É o Guarani da bola parada, tentando o segundo gol. Partiu Lua Dias, levantou na segunda trave para Gabriel Bispo, ele escora de cabeça para fora. Todo mundo vai para a área, o Lua Dias joga lá na segunda trave. A bola passou, foi embora, tiro de meta para o Marcão cobrar. Pelo menos eu tô falando o nome do Marcão mais vezes no segundo tempo, né, Vlad? No primeiro eu falei pouco. Só quando ele foi buscar a bola dentro do gol. É, e pouco por defesa, mais por intervenção, né? Agora o Gabriel Bispo, quem tava lá, conseguiu tocar de cabeça, mas mandou pra fora. Ezequiel trabalha a bola no campo defensivo, ele empurra por dentro pro Cauã Barros, meteu pro Eric Varão de letra, com estilo na categoria. Ele abre na ponta pro Fabiano, pro jogador que acabou de entrar. O Cocote não dominou, viu, Tigrão? Cocote. Tinha 5 jogadores altos do Guarani dentro da área. Escanteio lá direito, vai bater um canhoto, bate fechado. Pé trocado, perigo dobrado, diriam os nossos antepassados. Aí o Luan Dias bate no terceiro pau.
Não dá, né? Não, acabou errando realmente o Lua Dias, exagerou na força e consequentemente o Guarani perdeu a oportunidade na bola parada. O Cocote, claro, é o apelido dele, tem apenas 19 anos. Matheus Serafim no fundo, bateu cruzado pro Sassá, chega travando o Matheus Sassá Luciano, volta para Ezequiel, Rafael Tavares tocou na bola, voltou, bora Fabiano, vai bater pro gol, ameaçou bater, mas não bate, empurrou na ponta pro Cocote, ele recolheu, dominou, balançou, saiu da ponta, vem pra meia, clareou pra bater pro gol, bateu fraquinho, Matheus Sassá Luciano de novo corta, volta pro Cauã, ajeitou Sassá, fez o passe atrás para Ezequiel, Ayrton brigou, recuperou, chegou Cauã Barros, toca na bola, a bola sai. Lateral pro Guarani, bater aqui pela esquerda no campo ofensivo. Ô Vladimir. Oi. Eu duvido, sem olhar na internet, que você acerte o nome do Cocote. Eu acho que é Emerson. Não, longe disso. Qual é? Francinildo Pinheiro Bezerra. Tá explicado o porquê do Cocote. Francinildo Pinheiro Bezerra. Vai completar 20 anos no próximo dia 29 de julho. Ele é de 29 de julho de 2004. Francenildo? Francenildo Pinheiro Bezerra. Deixa Cocote mesmo. Ah, é muito mais fácil. Já pensou Francinildo? Pra lá, pra cá, aí é difícil. Se bem que eu tinha um amigo na infância que chamava Francildo. Não, deve chamar ainda. Não, ele era amigo da infância, era muito tempo eu não vejo, por isso a gente fala dessa forma. Francildo. Francildo, o irmão era Francisco e tinha um outro irmão, o Francismar. Isso é mentira. É verdade. Tô falando pra você. Criatividade do pai, hein? Ayrton bota na frente, tentou a finta, acabou sendo desarmado, recupera pra sair jogando o time do Amazonas. E prendeu o pai desses meninos. Os 3 Fs. Aqui no campo defensivo tem posse de bola o time do Amazonas. Fabiano, erra o passe, dá de graça, o Burgão recupera. Gabriel, tá de brincadeira, né? Tinha várias opções, a defesa exposta. Ele bate pro gol, bate fraquinho e o Marcão trabalha tranquilamente para fazer a defesa. Eu nem me empolguei muito, viu, Edu? Porque não valeria pro quadro a defesa ou a sorte do jogo dentro do apito final. Depois do Cocote... Não. E é ele de novo. Cocote recebe, domina, pedalou pra cima da marcação do Pachecão. Dá um bote, toca na bola, a bola voltou pro Cocote. Linda finta, ainda ele, Pacheco não desiste. O Cocote ameaça cruzar, mas não cruza. Para, prende, olha, pensa, observa, volta por dentro pro Cauã. Cauã tem Sassá, se apresentou, recebeu na meia. Sassá vem a bomba no meio do caminho. Matheus Sassá Luciano desvia. 21:40. Segundo tempo, placar de 1-1 em Manaus. Estádio Carlos Zamit, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bola por dentro, Matheus Serafim devolveu no fundo, pega esse passinho aí, ô Ezequiel. Nem com hélice nas nádegas. E pra completar, a bola bateu ainda na baliza de escanteio e saiu pra lateral. Coisa horrível, né? E pra fechar o assunto, o nome, né, Boris? A gente lembra do França, né? Aquele jogador brilhou no São Paulo, que o nome dele era Françoaldo, né? Então é parecido aí também. O próprio Zete, Armelindo. Muda o Guarani, Bolis. Duas alterações. Primeira, sai o Vinícius Iugi, entra o camisa 16, Pedro Manuel. É zagueiro, né? Pedro Manuel, 16, entrando no lugar do Vinícius Iugi. A outra alteração, sai o Pacheco para a entrada do João Victor, com a 19. João Victor no lugar do Pacheco. E também tivemos o Pedro Manuel entrando no lugar do Vinícius Iugi. Teve mais uma, né? 33. Lucas Araújo, 21 no lugar do Gabriel Bispo. Sai Gabriel Bispo, 33. Entra Lucas Araújo, 21. Mexeu em 3 posições, em 3 peças do técnico pintado. Já os comentaristas vão falar. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Guarani tem a posse de bola para Lua Dias, recolheu, dominou, protegeu, chega o Eric Varão para cometer a falta. E aí, CH, começa com você. 3 alterações, João Vitor, atacante, Pedro Manuel, zagueiro e Lucas Araújo, meia, volante, /meia, no time do Guarani, CH. O jogo nesse momento, ele conversa com a gente da seguinte maneira. Vou repetir, a energia do Amazonas não é a mesma. O Guarani está ficando um pouquinho mais com a posse de bola. O jogo está dando mostras que é possível fazer o segundo gol. Não é que o Guarani está jogando bem, não. O Amazonas está dando mole, está dando espaço. Ele coloca o João Vitor, agora com 3 atacantes, né? Coloca o Lucas Araújo no meio campo com mais energia. Com certeza o Bispo deve ter arriado fisicamente. E vamos ver lá atrás, né? O João Vitor, não é? João Vitor não, quem que entrou ali? O Pedro Manuel. Pedro Manuel.
O Pedro Manuel eu conheço menos. Me parece que é ele que vai para o canto aqui, ou é o Adel. De qualquer maneira, o Pintado mexe para tentar ganhar o jogo. Vamos ver se na prática funciona, né? É isso, ó. O Adel tá caindo aqui como se fosse o lateral esquerdo, o ala, né? Porque são 3 zagueiros, mas nesse momento o lateral, e o Pedro Manuel vai lá pra zaga. Já o Tigrão também fala porque tem escanteio, o time do Amazonas pra bater. Quase 25, segundo tempo, placar de 1-1. Guarani saiu na frente aos 46 do primeiro tempo, aos 49 levou um empate, gol marcado pelo Sassá, que tá ali, ó, tranquilo na segunda trave, ninguém marcando. Vem Ezequiel, cruzamento na primeira trave, o desvio pra fora. É tiro de meta pro Guarani. Fala aí, Tigrão. Ele não abre mão dos 3 zagueiros, mas com 20 minutos do primeiro tempo, a gente começou a falar aqui, tanto eu quanto o CH, que tava uma avenida ali em cima do Vinícius Uji, né? Não tava conseguindo parar esse menino que faz um belo jogo aí com a camisa do Amazonas, o Matheus Serafim. O cara tá deitando e rolando. Demorou 70 minutos o Pintado para dar uma arrumada. Agora ele puxa o Adel para fazer vamos chamar de falso lateral ali, né? Mas mantém o esquema de 3 zagueiros com o Pedro Manuel, que forma a trinca de zagueiros agora com o Salustiano e com o René Santos. E aí, o João Vitor, eu quero prestar um pouquinho atenção, porque na verdade ele entrou no lugar do Pacheco. Lembra que eu falei que eu estava assustado de ver o João Vitor no banco? Que daqui a pouco acontece alguma coisa pro Pacheco e lá vai o Pintado botar o João Vitor de lateral de novo. Então eu vou esperar para ver se são 3 atacantes ou se continua com 2 atacantes, 3 zagueiros, mais um zagueiro de lateral esquerdo e o João Vitor de lateral direito. Olha, eu vou falar para você, hein? Tem hora, eu acho que é tão simples, cara. Você sair daqui para ir para São Paulo pela Bandeirantes, os caras vão lá em Sorocaba e vão pela Castelo Branco. Olha o Guarani para ataque, o cruzamento tentou de cabeça, a zaga, a bola voltou ainda pro Guarani, cruzamento fechado pra boca do gol, subiu, tirou lá dentro da defesa, volta para Matheus Bueno, escora de cabeça, deixou pro René Santos, ele tentou ajeitar para Lucas Adel, tocou mal o Lucas Araújo, a sobra da bola fica de graça ainda pro time do Amazonas com o Sassá, Sassá recolheu, dominou, opa, deixou o braço no rosto do jogador Bugrino, outro aponta a falta pro Guarani. Falta do Sassá pra cima do Lucas Araújo, Vladimir. E o Lucas Araújo cobra cartão pro Sassá, né? O Sassá tá ali tentando se explicar, mas deixou. Foi um tapa, na verdade. Ele, na proteção da bola, o Sassá acertou o Lucas Araújo. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com gerente que só tem uma meta. Tiver bem, abra sua conta no Sicredi. Poderia ter mostrado o cartão amarelo, na sua opinião, Tigrão? Pelo menos o amarelo. E você quer amarrar uma comigo aí ou não? Vai. A próxima alteração do Amazonas, deixa eu ver, não fez as 5 ainda, fez 3. Não, fez 2. A próxima do Amazonas, vai embora o Sassá, ele tá morto em campo. Vem para cobrança a falta o Guarani, Lua Dias, mais uma oportunidade na bola parada para o time do Guarani. Torcedor Bugrino na expectativa, quem sabe o segundo. 27, segundo tempo, 1-1 em Manaus. Lua Dias vem para cobrança a falta, autorizada a cobrança, peca em outra bola, ele fala, Lua Dias, tá de brincadeira. Ô Lua Dias, 10 letrinhas para você, lamentável. Todo mundo esperando essa bola na área. Daí o cara tenta uma jogada que a gente diria, né? Uma jogada ensaiada. Que não isso? Foi, né? Claramente. Joga direto para fora. Desperdiça mais uma oportunidade incrível. Não é à toa que o Guarani vive essa situação melancólica no Campeonato Brasileiro da Série B. Por situações como esta, que protagonizou o Lua Dias agora. 2 alterações, né? O Rafael Tavares no Amazonas. Rafael Tavares saiu com a 8, aliás, com a 10 para a entrada do 8, Diego Torres. Diego Torres 8 no lugar do Rafael Tavares. E saiu o Ezequiel com a 2 para a entrada do 9, Luan Santos. Luan Santos 9 no lugar do Ezequiel. São as mexidas dos treinadores. Segue 1-1 em Manaus. Domina Cocote. Recolheu, dominou para a meia esquerda para o time do Amazonas. Ele tentou passe por dentro. Chega para rasgar de qualquer maneira. Matheus Bueno. Caio Dantas vai pressionar. O goleirão saiu do gol. Deu 2 passos para trás e voltou para pegar. Aproveite ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Inversora de solda Boxer. R$ 419,90. Promoções até o dia 27 de julho. Você encontra na loja do Mecânico. Fone 19 33 70 25 50. Bola na área, afastou a zaga Bugrino, o René Santos caiu de novo.
Caiu de novo o zagueiro Bugrino com a mão ali na cabeça, numa disputa de bola com o Sassá. Informação, Edu. Olha, acabou a Série B, Brusque 1, Paysandu 0, Brusque ainda 18º, zona de rebaixamento com 18 pontos. E que no domingo, Domingo, Brusque pisa no brinco para enfrentar o Guarani. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você participa e interage conosco na nossa arquibancada virtual, no nosso chat. Alô, Andréia Mantovani, a nossa líder, sempre ligada, sempre acompanhando, sempre deixando o like. Bola pro time do Amazonas com o argentino Diego Torres. Ele abriu para o brasileiro Fabiano, que devolve para o argentino Diego Torres. Recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou. Pro Cauã, vem a bola. Nossa Senhora. Cauã Barros mandou lá na Arena Amazonas. Vladimir Catarina. Com todo respeito, né, gente? Quarta-feira, 11h08 da noite. Que jogo. Que jogo estão fazendo Guarani e Amazonas. Chute péssimo do Cauã Barros. Segundo tempo horroroso, hein? Péssimo chute do Cauã, direto para fora, melhor pro Guarani, o Vladimir vai cobrar o tiro de meta. Tá na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ayrton tentou ajeitar com o peito pro time do Guarani, Matheus Bueno levantou o pé, acabou cometendo a falta para cima do Cauã. Falta que o time do Amazonas vai cobrar no campo defensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Chegamos na meia hora, 30 minutos de segundo tempo. Em Manaus, no estádio acanhado Carlos Zamiti, na capital do estado do Amazonas. Segue 1 para o Amazonas, 1 também para o Guarani, meu caríssimo Edu Pinheiro. Segundo tempo, Maracanã, 0-0, Fluminense e Palmeiras. Acabou no Morumbi 2-2, São Paulo e Botafogo. No playoff da Sul-Americana, continua 2-2 em Bragança. Lá no Equador foi 1-1 contra o Barcelona de Guayaquil. Está indo para os pênaltis, hein, com esse resultado. Falta o Caio Dantas para cima do Cauã Barros, gerou um princípio de confusão ali. A turma do deixa disso chegou para apaziguar a situação, porque o time do Amazonas queria cartão para o Caio Dantas. O árbitro marcou apenas a falta, mas com a bola rolando não pode, mandou voltar. E o Fabiano de novo vai para a cobrança da falta. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Escanteio pra onça bater, Vladimir. O Cocote tá dando trabalho, hein? Luan Dias mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio, vem bola na área defendida pelo Vladimir. E quem tá marcando ele ali, além do Luan Dias, é o João Vitor, que acabou de entrar. Vem pra cobrança o Diego Torres, 32, segundo tempo, 1-1. Tem até algodão doce ao fundo ali sendo vendido dentro do estádio. Em várias cores, tem o rosa, o roxo, o azul, o verde. Vem cruzamento, fechado pra Fabiano de cabeça, voltou pro Sassá, pra fora! Sassá teve a chance, ele dominou, girou e bateu, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo. Quase o Amazonas vira o jogo. E se a bola entra, o gol seria validado, porque o João Vitor estava dormindo. Simplesmente ele parou e não saiu da pequena área, Vladimir. E deu espaço e deu ali liberdade, né? O Sassá acabou errando o chute. Muda mais uma vez a equipe do Guarani. Tá entrando o Marlon com a camisa 8. É mais uma mudança feita no Bugre. Ayrton. Pra saída do Ayrton. Sai 30 Ayrton, entra 8 Marlon no Guarani. Então, o CH, a gente elogia, eu elogiei você, o próprio Tigrão, Vladimir, grande parte da torcida bugrina, o futebol do Ayrton. Daí o treinador vai lá e tira o Ayrton. O Ayrton era o problema do Guarani no jogo? Diz aí, CH. Eu não sei se pediu para sair também, Pode né, ser. cara? Mas o Guarani virou o jogo tá muito fraco e o Guarani virou uma grande confusão, né? O que tinha que ter feito, o treinador não fez, infelizmente. Agora é o seguinte, quem resistir mais vai conseguir. Ou termina empatado, ou, né, uma bola bandida pode decidir o jogo. Os dois times estão jogando mal o segundo tempo. É o circo dos horrores, a 18ª potência. E pode ser agora esse lance, porque o Luan Dias sofre uma falta lá na ponta direita, mas, por favor, o Luan Dias não. Deixa outro cobrador, não é isso, Tigrão? Ele é bom na bola parada. Ele errou aí 2 vezes, mas ele é um jogador que põe a bola, ele tem qualidade. Ele tem habilidade na perna esquerda. Agora... E vai ele de novo. Jogo bom pro Guarani ganhar, hein? O Amazonas simplesmente largou o jogo.
ninguém tá jogando nada. E aí sabe como é que é, né? A bola, como diz o Muricy, a bola pune, hein? Vai lá, Lua Dias, capricha então que dá, se redime, coloca a bola na cabeça de algum atacante, de algum zagueiro. Parte Lua Dias, pé canhoto, agora sim, cobrou bem, direto, fechado, para a boca do gol, sobe Ivan Alvarinho, briga pelo rebate, Matheus Bueno, colocou na área, Fabiano de cabeça afastou. Acabou sendo atingido ali pelo René Santos, o árbitro marcou a falta dentro da área do Amazonas para o próprio Amazonas cobrar. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. É o quarto jogo do Amazonas atuando no estádio Carlos Zammit. Nos primeiros jogos o Amazonas jogou na Arena da Amazônia, inclusive contra o Santos. Quando venceu o Santos, tirou a invencibilidade do Santos nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Neste quarto jogo, jogando neste estádio, vai conhecendo o primeiro empate. Até então, 2 vitórias e 1 derrota. Tira aqui atrás Renan Santos, bola colocada para fora, bola vai saindo em lateral para o time do Amazonas bater. 35, vamos entrar na parte final, na parte decisiva do jogo. Esse empate que não resolve absolutamente nada para o Guarani. Para quem espera e acredita, acima de tudo, na reabilitação já, esse empate, 1 ponto fora de casa, poderia ser um bom resultado se o Guarani tivesse em uma outra situação na tabela. Mas como é o lanterna da competição já algumas rodadas, empate não resolve absolutamente nada. E o Amazonas tenta vir para cima com o Cocote. Recebe lá pela canhota, Martino no campo, João Vitor na marcação, ele sai da ponta, vem para meia para o Cauã. Todo mundo avisou que tinha ladrão. Caio Dantas apertou, de primeira ele soltou na ponta para Fabiano. Fabiano para o Cocote, recolheu, dominou, pedalou, marcação dupla para cima dele do João Vitor e do Lua Dias. Por isso cercado, marcado, ele volta para Fabiano. Fabiano para o Cauã, Cauã insiste na ponta para o Cocote. Recolheu, dominou, largou para Diego Torres, bateu cruzado, a bola passa com perigo, tira de qualquer maneira Lucas Adel. Mais um lance perigoso do Amazonas. A bola passou na cara do gol. Pra sorte do Guarani, não tinha ninguém de amarelo, Vladimir. Até tinha, mas não alcançou, né? O Sassá também estava no lance. A bola passou por todo mundo e vem mais Amazonas. 11h15, horário oficial de Brasília. Domina mal Eric Varão. A bola sobra para Mardon. Mardon no comando para Caio Dantas. Tentou a devolução para o Mardon. A zaga tira mal. Mardon brigou na hora. Gaivão Varinho trava bem para recuperar. Deixa para o Varão. Varão por dentro para o Miranda. Miranda para Barros. Vai cair o jogador do Guarani, o Lua Dias. Cai o Lua Dias. Cãibras, hein? O árbitro manda seguir. O Guarani tem mais uma mexida, né, Vlad? Tem mais uma, exatamente. Vem para o programa de ataque. O time do Amazonas tentando na ponta. Tentativa de cruzamento. Ganha escanteio o Amazonas. Ganha escanteio na jogada do time do Amazonas. Bola colocada para fora. Tem escanteio para bater. Foi de novo o Cocote. Quem arrancou e ele chama a galera. A galera empurra. O time do Guarani está dando uma reclamada ali. Que o Lua Dias estava caído. É isso que está apontando o Mardon. O árbitro deveria ter parado o jogo. O árbitro não entende dessa forma. E ele vai autorizar a cobrança do escanteio. Já se levantou o Lua Dias. Escanteio para o time do Amazonas bater. 37,5 segundo tempo. Vem para a cobrança. De olho todo mundo no Sassá. Sassá fica ali, meio que sem saber o que fazer. De repente ele chega. Olha o cruzamento, Ivan Varinho. Tira a zaga, voltou para o Matheus Serafim. Serafim domina, levou por fundo. Linha lateral da grande área, marcado pelo René. Tendo o cruzamento, a bola explode no zagueiro René Santos e vai embora. Linha de fundo, é mais um escanteio, Vladimir. Sai uma pressão, né? E vai sair o Luan Dias no Guarani para entrar o Reinaldo. Reinaldo com a 20 está entrando no lugar do Luan Dias, a última mudança do técnico Pintado. E tem escanteio o time do Amazonas para bater aqui pela esquerda. Aliás, pela direita, vem com a canhota o Diego Torres. O Dias vai receber cartão porque ele deveria ter saído pelo meio. Ele está apontando que ele estava mais perto da linha de fundo, mas o árbitro nem saber. Mostra cartão para o Luan Dias. Ele está dizendo. Então, ele está dizendo que ia passar a braçadeira de capitão para o Vladimir. Mas o árbitro entendeu que ele estava fazendo cera. Estava fazendo cera também, né? Cartão amarelo para ele, mais um para os jogadores do Guarani. Ele deveria ter informado ao árbitro, olha, vou passar a braçadeira de capitão para o Vladimir, por isso estou indo para a linha de fundo, não para a linha lateral. Recebe cartão Luan Dias, Reinaldo em campo, escanteio para o Amazonas bater. Vem o argentino Diego Torres, autorizado a cobrança, levantamento, Vladimir saiu do gol, deu um soco na bola, volta, fica viva, Varão, escorou de cabeça lá dentro, Matheus Saluciano, vai lá no segundo tar para tirar, Sassá brigou, sobra da bola, o chute para fora do Cocote. Vai longe do gol, à direita é só tiro de meta para o Vladimir. Tem gol, Edu. É o seguinte, gol do Fluminense. Finalzinho, Fluminense e o Palmeiras 0. Lá em Bragança, gol do Bragantino, hein?
Gol do Bragantino, 3-2. Bragantino vai se classificando para a oitavas de final da Sul-Americana nesse momento. Alteração no Amazonas, Vladimir. Renan Castro com a 13 no lugar do Ivan Alvarinho. Sai o Alvarinho, entra o Renan Castro, um zagueiro por outro no Amazonas. Desktop, internet 100% fibra ótica, planos 200 mega, 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Sassá escora com peito para o Diego Torres. Vamos chegar a 40 minutos de segundo tempo em Manaus. Placar de 1-1, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. De novo o Diego Torres, quem tem a posse de bola dominada. Ele carrega, 1, 2, 3 toques, a bola empurra por dentro. Fez o passe ali para o Luan. E sofreu é Luan Santos, né, Vlad? Foi ele quem sofreu a falta. Isso, Luan Santos é o camisa 9. E cartão amarelo. Matheus Salustiano cometeu esta falta, amarelo para o camisa 13 do Guarani. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. 40 minutos de segundo tempo, 1-1 em Manaus. Vem para a cobrança da falta o Diego Torres. Madro colocando com o spray, o local correto para a cobrança. João Vitor está conversando com os zagueiros do Guarani. Está por ali também o Lucas Araújo na entrada da grande área. O Guarani todo lá atrás. Colocando uma fila de jogadores na entrada da grande área. Vem para a cobrança Diego Torres na meia esquerda. 40 minutos e meio, reta final do jogo em Manaus. 17ª rodada do Brasileiro da Série B. O árbitro vai autorizar a cobrança. Diego Torres na bola parada na meia esquerda. Vai levantar, tá dentro. Falta para o Amazonas bater. Autorizar a cobrança. Diego Torres levantou a meia altura. A defesa não corta, a bola fica viva. Fabiano escorou. Voltou pela meia, sobrou para Sassá. Ele tentou bater cruzado. Explode no rosto do Renan Santos, que vai a nocaute. Explodiu, abre a contagem aí, porque a bola bateu no rosto do zagueiro bugrino. Ficou zonzo o Renan Santos, porque foi uma paulada, hein, Vlad? Ele já vem apanhando o jogo todo, né? E agora leva mais uma pancada, uma bolada no rosto ali, chute forte, né? Acabou acertando o Renan Santos. É escanteio para a equipe do Amazonas assim que se recuperar o zagueiro bugrino. E aí ele não tá fazendo cera, não. A bola de fato explodiu no rosto. Não foi do René, não. Foi do Pedro Manuel. A bola explodiu no rosto do Pedro Manuel. São parecidos, né? Estão jogando, inclusive, com a chuteira praticamente da mesma marca. Mas a bola bateu no rosto do Pedro Manuel, camisa 16, no chute cruzado ali do Sassá. Foi uma pomba. Escanteio para Amazonas bater. Torres, levantamento para a boca do gol de cabeça. Vem o toque. Vladimir sai do gol para fazer a defesa. E atenção, nesta sexta-feira, às 10 da manhã, tem grande inauguração da nova loja do Iga Atacado em Campinas. Avenida Oswaldo Veiga, no bairro Bela Aliança, ao lado da John Boy Dunlop. Vá conferir e aproveitar promoções imperdíveis de inauguração. Teste de novo o time do Amazonas. Falta para cima do Serafim, cometida pelo Matheus Bueno. O árbitro pegou a falta com a ajuda do Bandeira na meia direita, mais uma falta para o Amazonas bater. Aproveite ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Cavalete 2 toneladas Forte G, R$ 59,90. Promoções até o dia 27 de julho. Fone 19 33 70 25 50. Então tá reclamando da falta que o árbitro marcou. Na opinião dele, não foi falta, né, Vlad? E o quarto árbitro vai lá chamar a atenção, né? Pintado ficou muito bravo com essa marcação, porque dá ao Amazonas a possibilidade do cruzamento lá pra área. Já, assim que a bola parar de rolar em Manaus, vem aí Edu Pinheiro comandando o apito final aqui na Bandeirantes. Tem falta para bater Diego Torres. Falta perigosa para o time do Amazonas. Vem de novo bola na área do Bugrão. Defesa postada, toda lá atrás. Vem para a cobrança, agora pela meia direita, o Diego Torres. O árbitro vai autorizar a cobrança. Ele parte para a bola, pé canhoto, cruzamento fechado. Um espalma, tira de qualquer maneira. Vladimir deu um soco na bola. Vai brigar pelo rebote o Matheus Bueno. Chega com ele também o Cocote. Com o pé direito ele levanta a bola para o grande ataque. Tira lá atrás, Matheus Salustiano de cabeça. Volta para Fabiano. Escorou de cabeça, a bola vai chegar aqui do outro lado ainda para o time do Amazonas, que tenta uma pressão na parte final do jogo. Matheus Serafim domina pela direita, encara a marcação do Adel. Tentou o cruzamento, balançou para lá, para cá. Ele bate cruzado, aí o Vladimir. Sai tranquilo do gol para fazer a defesa. Fica com ela o goleiro bugrino. Sicredi, no seguro ao consórcio, no cartão a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. João Vitor tocou no primeiro lance errado na bola. Foi lá para recuperar. A bola volta para Cocote. Pela meia esquerda para Torres. Diego Torres recolheu, dominou. Abertura para Renan. Tentou o cruzamento do meio da rua lá dentro. Chega a defesa para cortar. Toca na bola Reinaldo. Lateral batido. Sassá dominou, tentou invadir a área. Chega bem Matheus Salustiano.
Coloca a bola pra fora, escanteio pro Amazonas que segue pressionando o Vladimir. Mas o Sassá estava avançando com muito perigo, né? Corte providencial do Salustiano. Escanteio para o Amazonas. Renan vem pra cobrança, acabou de entrar. Pé canhoto, a bola vai levantar lá dentro, 44 segundo tempo. O Guarani todo encolhido, todo lá atrás, tá 1-1 o jogo. Renan levantou pra boca do gol, o toque de cabeça, a bola ficou viva, tira de qualquer maneira a zaga. Insiste ainda, passe errado. Fica de graça pra Lucas Adel que erra o passe. Deu de graça para Cocote, chega Pinho, Pedro Monel para rasgar. A bola esfirrada vai saindo, há uma indecisão do Bandeira com o árbitro. Fica caído o jogador do time do Amazonas na disputa com Pedro Manuel. Vamos rever o lance ali na disputa. Chegou forte o zagueiro bugrino. E aí o atacante não estava com o pé tão forte assim, acabou levando a pior o jogador do time do Amazonas. É o Cocote, quem tá caído ali, mas dividida mais forte, né? O árbitro acabou parando o jogo para o atendimento ser prestado. Já, assim que a bola parar de rolar, vem aí! Ele comandando o apito final, o comando vai ser dele! Tem que alguém orientar o PP aí que tem que colocar a vinheta do Edu Pinheiro, em nome de Panaflu, a marca do brilho entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Igatacado, para Rocha Autopeças, Grupo Germânica, Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Abra sua conta. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Loja do Mecânico, lugar de quem faz desktop. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Já, assim que a bola parar de rolar, tem Edu Pinheiro comandando o apito final. E aí, Vlad? Cocote está de volta, jogo recomeçou com a posse ao Amazonas. E subiu a placa, mais 5. Já estamos com 46, então mais 4. Vamos até 50 minutos em Manaus. Desktop, internet 100% fibra ótica, planos 200 mega, 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. CH, o Guarani está somando um ponto, mas que para a classificação não muda, não representa muita coisa, hein, CH? Não resolve absolutamente nada, nem para o Amazonas, tampouco para o Guarani. Os times estão lutando pra caramba, jogando pouco futebol, mas em termos de pontuação não resolve nem o problema do Amazonas, tampouco do Guarani. A informação é do Pinheiro. Acabou no Maracanã, gol de Arias no finalzinho, Fluminense 1, Palmeiras 0. O Fluminense segue reagindo no Campeonato Brasileiro. Após um período aí na lanterna da competição e em contrapartida o Palmeiras conhece mais uma derrota como visitante. Bom para o Botafogo, que segue líder. O Flamengo também tem um jogo a menos em relação ao Botafogo. E aqui caiu Dantas. Arranca, vem trazendo o Bugano pro grande ataque. Foi seguro pelo Miranda, escapou. Insistiu no lance, bola pro Reinaldo, tá valendo, ele recolheu, dominou, saiu na cara do gol, a bandeirinha agora marca a falta, aliás, marca o impedimento. Tava muito impedido. Agora, alguém deve ter falado para ela no intervalo, ô cidadã, deixa a finalização do lance antes de levantar a bandeira, porque ela levantou naquele lance que no primeiro momento foi marcado o impedimento, depois as linhas foram traçadas e aí confirmado o impedimento. E agora o Reinaldo estava em completo impedimento. Aí o Diego Torres se chega e comete a falta, mas não valia o lance. Você sabe o que eu não entendo, Bolis? E amigos da Bandeirantes? O Guarani tá terminando o 17º jogo e tá somando 8 pontos, né? 8 pontos. Então, o que eu queria dizer? Adianta alguma coisa esse expediente do Pintado com esse monte de zagueiro? Adianta, ele está terminando o jogo com 4 zagueiros, com 3 volantes. Adianta 1 ponto. Não é o momento já no campeonato de ir pro tudo ou nada, de ser um pouco mais ousado contra um time que também está ali no limiar da zona de rebaixamento, que é o Amazonas. Um iniciante, apenas um debutante em Série B do Campeonato Brasileiro. E o Guarani fica fazendo cera. O Luan Dias tomou cartão amarelo porque na substituição fez cera. Mas os caras não sabem fazer conta. Que é o momento de ousar um pouco, de tentar, de alguma maneira, até, claro, surpreender o adversário com um pouco mais de agressividade. Que é o momento de tentar se superar. Se o Guarani tivesse com 25 pontos, legal. Empatou fora, ganhou 1 ponto. Mas saindo de 7 para 8... em 17 rodadas, o que é que o Guarani está administrando aí, fazendo cera
e jogando com medo do Amazonas. Eu não consigo entender. O problema é que quem contratou o Pintado deveria saber que o Pintado é ex-treinador, é aquele treinador que joga com o time fechadinho, né? Que normalmente ele, a primeiro momento, opta mais por se defender do que atacar. Quem contratou deveria saber isso. Tentou uma chegada ali o time do Amazonas, o Matheus Serafim mandou pra fora. Enquanto o Tigrão tava falando, o árbitro chegou a mostrar cartão vermelho pro Diego Tavares, né? Diego Torres. Diego Torres, isso. Mas aí, como houve o impedimento, ele evidentemente tirou o cartão do Diego Torres, não mostrou mais o vermelho. Pois não, Edu? Porque ele fez a falta e era o último homem, né? Isso. E aí, Edu? Acabou em Bragança, hein? Bragantino confirmado na Sul-Americana, vai para as oitavas. Bragantino de virada 3, Barcelona de Guayaquil 2, lá foi 1-1. Bragantino, então, segue. Vai pegar o Corinthians agora nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais da Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Deu mais 2. Isso, mais 2, né? Teve aquela paralisação pelo VAR, então vamos a 52. Lateral pro time do Guarani bater. Tem cartão amarelo para alguém ali no banco do Guarani. Não é o Pintado. Não é. O Pintado até saiu um pouquinho de lado para que o cartão amarelo fosse aplicado. Tem lateral o time do Guarani para bater com Lucas Adel no campo ofensivo, setor canhoto. Foi pro auxiliar do Pintado, que recebeu o cartão. Tá reclamando, tá argumentando ali com o quarto árbitro. Lateral batido, Caio Dantas, mata no peito, coloca no terreno, protege a bola pela canhota. Insistiu, tentou, Reinaldo, perde a bola, chega, Fabiano, coloca a bola para fora. É lateral pro Guarani bater. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto. Panaflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Guarani tem lateral para bater, ainda dá tempo do ataque, quem sabe o gol da vitória. Caio Dantas tentou passe para trás, foi desarmado. A sobra fica pro time do Amazonas, demorou para tirar o jogador do Amazonas, o Guarani recupera. Reinaldo dominou, tentou levar pro fundo, escapou, preparou o cruzamento, prefere deixar a bola sair para ganhar escanteio. E com isso, para que os zagueiros possam se mandar pro campo de ataque, o Guarani tem escanteio, Vladimir. Aí tem que ir todo mundo pra área, né? Porque é a última chance do jogo pro Guarani tentar aí o gol da vitória. 51 minutos e 15. Tem que ir até o Vladimir, pô. Guarani tem escanteio. A bola tá fora do local. Aí no apagar na última bola do jogo. É aquilo que eu dizia, tem que ousar um pouquinho, ganhar esse jogo. O Amazonas não jogou absolutamente nada no segundo tempo. É hora do Guarani acreditar um pouco que ainda é possível reverter. Escanteio pro Guarani bater pra canhota. Reinaldo vem pra bola, tá 1-1, talvez do último lance do jogo. Ele parte pra cobrança, levantou, fechado. Marcão tentou de cabeça, desviou, Salustiano pra fora. Matheus Salustiano chegou antes do goleiro, desviou, mas a bola passou, foi embora e o Guarani teve a chance. No último lance, Matheus Salustiano foi lá no terceiro andar. Ele desviou e saiu lamentando no momento em que apita o árbitro. Não há tempo para mais nada, acabou. Termina o jogo em Manaus e no último lance quase o Matheus Salustiano coloca lá dentro. O goleirão saiu mal, mas não deu. O Guarani fica no empate. 1 pro Amazonas, 1 pro Guarani. Soma apenas 1 ponto, chega a 8. Se mantém na lanterna da Série B. O Amazonas chega a 21 pontos. Fora da zona do rebaixamento. O Bugre volta a campo no próximo domingo contra o Brusque. Fique ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Vem aí o encerramento da jornada e na sequência o Edu Pinheiro vai comandar o apito final com muitas atrações para você aqui na Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado.
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Edu Pinheiro. 1-1, oi Vladimir Catarino, seu destaque. Destaque que o Guarani se mantém na mesma situação, né, Edu? Como já dissemos durante a jornada, um ponto que não ajuda em nada. Guarani 8 pontos, segue na lanterna e a situação do técnico Pintado ficando cada vez mais insustentável. A gente vai continuar acompanhando aí tanto a situação do Guarani também do técnico Pintado. Bugre volta a campo domingo, 4 da tarde contra o Brusque. Muito bem, até já no craque, viu, Vladimir? Um abraço, até, Edu. Viu? Público não divulgado foi 1-1. Vou começar aqui com... Eu vou começar com o Tigrão, né? Para inverter o intervalo, começar com o Tigrão, depois do CH. Olha, gente, jogo complicado, hein? Jogo complicado, terrível, terrível. Olha, gol do Bahia, só informar aqui o gol do Bahia. Nos acréscimos o Bahia empatou, hein? Lá em Goiás, Atlético e Bahia 1-1, Fluminense 1-0 no Palmeiras. Criciúma e Fortaleza foi 1-1, Cruzeiro 2, Juventude 0, São Paulo e Botafogo 2-2, Vitória 1, Flamengo 2, Flamengo marcou no finalzinho também. Na Sul-Americana Playoff, Bragantino venceu 3-2 o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador foi 1-1, então Barcelona prossegue e pega o Corinthians nas oitavas de final da Sul-Americana, tá? E o Brusque venceu, Brusque 1, Paysandu 0, Brusque que no domingo pisa no brinco para enfrentar o Bugre. 8 pontos, 20º colocado. Guarani disputou 51 pontos em 17 jogos, ganhou 8. Acima o Ituano tem 12, o Brusque agora tem 18, o Botafogo tem 18. O Botafogo joga amanhã com o Ceará lá. Se o Botafogo pontuar, aí a diferença vai aumentar aí. Por enquanto, o Guarani com 8, Chapecoense 19, uma diferença aí de 11 pontos, né? 11 pontos para o 16º colocado. Tigrão, é o seguinte, grande defesa de Vladimir a 28 do primeiro tempo, estava 0-0, foi um milagre. Rafael Tavares bateu a queima-roupa no reflexo, Vladimir pegou. Ayrton aos 46, bela jogada individual, sai da marcação e bate no cantinho, 1-0 Guarani, mas aos 49 Sassá empatou e confirmado pelo VAR aos 52. Então 1-1, segundo tempo, nada a acrescentar. Deu 5 de acréscimo, depois mais 2. E o Matheus Salustiano, na cobrança de escanteio de cabeça, tentou antecipar o goleiro, mas não deu certo. Ficou nisso. 1-1, Tigrão. Bom, o Guarani chegou aos gloriosíssimos 15,6% de aproveitamento no campeonato até agora. Ou seja, disputou 51 pontos e ganhou 8. E aí eu vejo o Guarani terminar o jogo com Matheus Salustiano, zagueiro. Renê Santos, zagueiro. Adel, zagueiro. Pedro Manuel, zagueiro. E o principal atacante, o mais contundente, o que mais preocupa o adversário, começou no banco, João Vitor. Aí ele vai para o aquecimento. Opa, com a camisa 19, vem aí o João Vitor. Aí ele põe o João Vitor de lateral direito. Não passou nenhuma vez do meio-campo. E aí o número 10, o articulador, né? Teoricamente o cérebro da equipe, que é o Luan Dias, vai ser substituído. Jogo 1-1, o Amazonas baixou a guarda, caiu fisicamente, arriou atleticamente, não conseguiu se articular no segundo tempo e o senhor Luan Dias vai sair e faz cera. Como que contente com o resultado de 1-1 contra um adversário que tem problemas tão estruturais como o próprio Guarani. E o adversário em casa não jogando absolutamente nada. E aí o Luan Dias sai tentando ganhar tempo para garantir um ponto, para chegar aos gloriosíssimos 15,6% de aproveitamento. E toma cartão amarelo.
bobo. Daqui a pouco fica fora de uma partida importante, porque esse cartão, somado a mais o que pode vir por aí, vai deixar o jogador suspenso. Então é isso que eu não entendo. O Pintado entrou com 3 zagueiros. É bem verdade que no primeiro tempo o Guarani tomou pressão. No seu pior momento da partida, fez o gol, aliás, um belíssimo gol do Ayrton. Pegou na ponta esquerda, veio por dentro, trouxe na diagonal, bateu cruzado, consciente, com qualidade, seco, fez o gol. Em seguida, o Guarani toma o gol, vai para o intervalo com 1-1. O Amazonas vem, todos nós imaginávamos uma pressão gigantesca, do tamanho da floresta amazônica. Só que o Amazonas parou de jogar. Não era hora o senhor Pintado ousar um pouquinho mais? Claro que o lado esquerdo da defesa do Guarani tinha problema. Claro que o menino não conseguia, Vinícius Iuge, conter as avançadas sempre muito perigosas do Matheus Serafim, que ganhava todas. Ele é jogador revelado pelo Guarani. Pô, mas traz o Adel, que é zagueiro, estava jogando com 3, é canhoto, traz um pouquinho mais perto da lateral esquerda, fecha, faz uma sobra ali e bota água na fervura. Não. Ele tira o Iuge e põe mais um zagueiro, o Pedro Manuel, para trazer o Adel como lateral esquerdo e para continuar ortodoxamente jogando com 3 zagueiros. E aí o seu atacante, que poderia resolver alguma coisa, que poderia de repente até no lance individual levar o Guarani a vitória, que estava no banco o João Vitor, ele vem e bota na lateral e tira o Pacheco. E aí ninguém jogou mais coisíssima nenhuma, o jogo no segundo tempo não existiu. Os torcedores que compareceram lá ao estádio deveriam receber 50% do valor pago pelo ingresso em devolução, porque não tivemos jogo no segundo tempo. E o Guarani administrando 1-1 contra um time que parou de jogar, contra um adversário também fragilizado, e fazendo cera para garantir esse 1-1, porque empatou fora de casa e chegou a 8 pontos e a 15,6%. Olha, me perdoem o desabafo e a sinceridade, mas eu vou jogar meu travesseiro fora. Sabe por quê? Não uso mais. Ou então eu sou burro, não preciso mais de travesseiro, porque burro dorme de pé. Olha, e já sai a escalação aqui do árbitro de Guarani Brusque, domingo 16 horas no Brinco. Tailan Azevedo Gomes do Amapá. Tailan Azevedo Gomes do Amapá, apita Guarani Brusque. CH, foi 1-1, Amazonas e Guarani. Ayrton marcou aos 46, 1-0 Guarani. E aos 49, Sassá empatou. Oi, CH. O Guarani não jogou nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo para ganhar a partida. O Guarani precisava ter vencido o jogo. E em vários momentos na partida nós percebemos que era possível, mas o Guarani não tinha força. Aliás, o Guarani foi mal preparado para esse jogo. Como eu não tinha visto o time do Pintado jogar com 3 zagueiros, falei, opa, de repente tem um encaixe, ele consegue no pijama training. Pijama training é no botãozinho, né? Porque não deu tempo de treinar. E ele nunca jogou desse jeito. De repente dá certo, né? Porque até agora ele está de uma maneira repetitiva, jogando com 3 atacantes, não tem funcionado. E de repente ele vem com 3 zagueiros, como eu não tinha visto. Eu não poderia antes eu não gosto e falei que eu não gosto. 3 zagueiros é para um time que treina dessa maneira, que tem tempo para se preparar, não desta maneira, né? No desespero, no afogadilho. Não é assim que a banda toca. Então eu percebi que, claramente, falamos no primeiro tempo que não funcionou. O que eu esperava que ele fizesse no intervalo? Ou ele tirasse o menino Iuge, deslocasse o Adel para a lateral esquerda e acrescentasse um cara de força e que pudesse arrastar essa bola. E, principalmente, colocasse mais um jogador no meio campo, porque o Amazonas teve muita liberdade para transitar naquele setor. Ele não fez nada disso. Ele, de maneira teimosa, insistiu com 3 zagueiros, ficou administrando migalhas, né? Porque se administrar empate, o empate serviu para quê? Para quê? E os números não mentem, tá? Eu só vou dar três dados estatísticos para o torcedor que não assistiu o jogo entender o que foi o jogo e que, principalmente, quem o Guarani enfrentou. O Guarani enfrentou um time fraco, tanto
como o Guarani. O Amazonas finalizou 18 vezes contra 5 do Guarani. 18 vezes. E não foi um massacre não, tá? Não foi um massacre. Em termos de passes, né, que são os passes certos que os times fazem, o Amazonas deu 286 passes certos, o Guarani deu 82. Por que eu estou trazendo esse dado? O dado importante é, qual é a melhor maneira de você marcar? É ficar com a bola. Não é aumentar o número de zagueiros do time, nem de volantes. Você tem que o futebol é feito de preenchimento de espaços. E se você puder ficar com a bola, é melhor. O Guarani não ficou com a bola, né? Sem falar na posse de bola, que isso mente muito, mas deu 72% de posse de bola para o Amazonas. E o segundo tempo foi uma porcaria, tecnicamente falando. O Pintado administrou, eu queria entender o que ele administrou. É verdade que o time é fraco, que tem problema no seu elenco, que estava com problema na lateral esquerda, que zagueiro tem um confiável, que é o Salustiano, e olhe lá. Mas o Caio Dantas pegou na bola, participou do jogo, porque eu não vi. Eu não vi. Correu, coitado, de um lado para outro, a bola não chegou. Não chegou por quê? Porque tinha zagueiro de mais e jogadores de armação de meio campo de menos. A bola não chegava lá na frente. Eu estou usando, evidentemente, uma linguagem simplista para me fazer entender. O Guarani foi mal escalado, ele mexeu mal no time e, de novo, ele fez a barbaridade de colocar o João Vitor de lateral direito. O jogo foi fraco tecnicamente, o Guarani não mereceu outro resultado. No primeiro tempo, merecia estar perdendo. Ganhou de presente o gol do Ayrton, graças à sua individualidade. Mas foi mais uma página, Edu, melancólica deste Guarani, deste Campeonato Brasileiro de 2024. Muito bem, CH. Olha, então Brusque 1, Paysandu 0, Amazonas 1, Guarani também 1. Amanhã tem Goiás e CRB, Ceará e Botafogo de Ribeirão. Brasileirão, Arias Santos, porém a Sul-Americana, em Bragança, Bragantino 3, Barcelona de Guayaquil 2, lá no Equador 1-1, o Barcelona vai para as oitavas de final da Sul-Americana e vai pegar o Corinthians. Muito bem, amanhã tem Atlético Paranaense e Cerro Porteño, tem Cuiabá e Palestino. No Brasileirão, Criciúma 1, Fortaleza 1, Cruzeiro 2, Juventude 0, São Paulo 2, Botafogo do Rio também 2, Vitória 1, Flamengo 2, Atlético Goianiense 1, Bahia também 1 e Fluminense 1, Palmeiras 0, gol do Arias no finalzinho com 51 de público no Maracanã. Amanhã, 20 horas, Corinthians e Grêmio e vamos para o craque do jogo, 23h45. O craque do jogo. Leandro Borges, na Rua aqui, 1-1, Amazonas e Guarani. Agora vem com o craque, diga lá, o moço de Piracicaba. Oi, Edu, pra mim o craque do jogo, Ayrton, pelo menos fez o gol e enquanto esteve em campo, principalmente no segundo tempo, levou o perigo contra a meta do Amazonas. Pra mim, Ayrton. Valeu, Edu, grande abraço, até mais. Bom retorno a Piracicaba, grande Borges. E Vladimir Catarino estaria pensando o que no craque, hein? Oi, Edu, ouvintes desse apito final, por absoluta exclusão, mais uma vez, né? O Guarani jogou muito mal, principalmente no segundo tempo. O Amazonas também foi um jogo muito fraco tecnicamente, mas meu voto no craque vai pro Ayrton, né? Não somente pelo gol marcado, mas foi o que mais tentou, né? Pelo menos mais se esforçou no time do Guarani até sair no segundo tempo. Meu voto vai pro Ayrton. Edu, um abraço para você. Para você também, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, bom descanso. CH, o que você está pensando no craque, hein? Olha, menção honrosa para o Vladimir, tá? Porque o que ele fez no primeiro tempo evitou a derrota do Guarani, que também não ia mudar nada, né? Esse pontinho não acrescentou muita coisa não, ou quase nada. Mas Ayrton, pelo primeiro tempo que ele fez e pelo gol que fez, Ayrton, conceito regular. Você, Tigrão. Ayrton, golaço. E apesar de poucas, mas foi o único jogador do Guarani que agrediu e que levou preocupação à zaga do Amazonas. Ele, nas poucas vezes em que o Guarani foi, sempre essas vezes foram com ele. Essas jogadas foram criadas por ele. Ele que protagonizou os lances principais ofensivos do Guarani. Com certeza absoluta. E outro equívoco do Pintado, né? Se não pediu para sair por cansaço ou contusão,
Esse era o último jogador que ele poderia ter substituído. E tirou o Ayrton. Meu Deus. Para mim, o craque do jogo, conceito bom. Ayrton Moisés Santos Souza, atacante, veio do Atlético Goianiense emprestado. 14º jogo dele, segundo gol marcado nesse 1-1 Amazonas e Guarani. Segundo gol dele, né? No Guarani em 14 jogos. E, portanto, o Ayrton tá aí. O craque. Vamos lá pro... Daqui a pouco eu volto, gente. No Indica a Bola, mas isso lá pro final, né? Eu volto em nome de Brasitone, a ficha técnica. Já, hein? Brasitone, a ficha técnica. O jogo lá no estádio de Manaus, né? Acanhado, terrível, foi 1-1, 23h47. Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, no Carlos Amit, estádio lá em Manaus, Carlos Amit, o Guarani entrou com o Vladimir no gol, Pacheco, Matheus, Pacheco lateral direito, 3 zagueiros, Matheus Salustiano, René Santos e Lucas Adel. E o Vinícius Iugi na lateral esquerda, Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias. E no ataque, Ayrton e Caio Dantas. Vamos para as alterações. Olha, 22 o segundo tempo, foram 3. Saiu Pacheco, lateral direito. Entrou João Vitor, atacante. Mas não jogou de atacante. Saiu Vinícius Iugi, lateral esquerdo, que não é lateral esquerdo. Entrou Pedro Manuel, menino da base. Gabriel Bispo saindo, entrou Lucas Araújo. Tudo isso, repito, 22 segundo tempo. Depois, a 38, saiu Luan Dias, entrou o Reinaldo. E antes, porém, aos 33, a saída do Ayrton para a entrada do Marlon. Então, pela ordem, há 22 minutos, essas 3 aqui. Depois saiu o Ayrton para o Marlon entrar. E a 38 saiu o Luan Dias para o Reinaldo entrar. A equipe do técnico Pintado. O Amazonas com Marcão, Ezequiel, depois Luan Santos, Miranda, Ivan Alvarinho, argentino ex-Guarani, depois Renan Castro e o Fabiano. O paraguaio Jorge Jiménez, depois Eric Varão, Barros e Rafael Tavares, depois Diego Torre. O Matheus Serafim, revelado pelo Guarani, Enio, depois Cocote, isso mesmo, Cocote, Enio, depois Cocote e o Sassá. Técnico Rafael Lacerda. Apitou André Luiz Esquitino Policardo Bento, de Minas Gerais. Vamos lá, cartão amarelo para o Amazonas, Jorge Jiménez e Ivan Alvarinho. Para o Guarani, Pacheco, Gabriel Bispo, Vinícius Iugi, Luan Dias, Matheus Salustiano e o auxiliar técnico do Pintado. Bom, os gols foram no primeiro tempo, 46 Ayrton, 1-0 Guarani, e aos 49 Sassá empatou 1-1, público e renda não fornecidos. Aqui a ficha técnica em nome de Brasitone, há mais de 70 anos atendendo Campinas e região. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão
atenção à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aproveite ofertas exclusivas na Loja do Mecânico em Campinas. Cavalete 2 toneladas, Forte G, R$ 59,90. Inversora de solda Boxer, R$ 419,90. Promoções até dia 27 de julho. Confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico, funileiro e também robista. Loja do Mecânico, na Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Atenção! Chegou o melhor momento do ano para conquistar seu Volks 0 km na Germânica Volkswagen. Confira as ofertas. Nivus a partir de R$ 119.990 mais taxa zero. E o novo T-Cross 2025 com bônus de R$10.000 mais taxa zero. Teste, compare e comprove porque a Volks vale mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima de você e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Torcedor bugrino, chegou a hora de apoiar o Guarani. Seja um sócio campeão e tenha acesso livre a todos os jogos do time no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já pensou? Comemorar de perto cada gol, cada vitória, ao lado do único campeão brasileiro do interior. E tem mais! Sendo sócio campeão, você garante descontos exclusivos na Guarani Store e muito mais. Não fique de fora, venha fazer parte da nossa história. Acesse agora novosociocampeão.com.br e associe-se. Guarani, orgulho de Campinas, orgulho do interior. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, eu dei uma contada aqui nos últimos 37 jogos, desde aquela vitória de virada sobre o Novo Horizontino ano passado na Série B. O Guarani estava no G4, depois não ganhou mais. 37 jogos, os últimos 37, só 3 vitórias. Lá em Itu, 3-0. O técnico era Humberto Loser, Campeonato Paulista desse ano. Aquele 1-0 contra o Red Bull Bragantino, que é a equipe reserva, que é a equipe juvenil, ganhou 1-0. O técnico era o Claudinei Oliveira. E 2-0 no Botafogo, única vitória na Série B, naquele 11 de maio, o técnico Júnior Rocha, né? E o Pintado, ele está a 6 jogos no Guarani, com 3 empates e 3 derrotas. Vamos lá, então, a defesa do jogo. Bom, a defesa foi essa, né, gente? 28 do primeiro tempo. O que o Vladimir fez, hein, Boris? Diga lá, Boris, o que o Vladimir fez? Serafim recolhe, domina, fica com a bola o time do Amazonas, na velocidade, Serafim levou pro fundo, pé direito, levantou pra boca do gol, Rafael de primeira bateu, defesaça de Vladimir! Vladimir opera um milagre em Manaus, no cruzamento bateu Serafim de primeira, Rafael Tavares de frente, gol livre, com a canhota ele bate no canto, Vladimir salva o Guarani, defesaça do goleiro bugrino Vladimir Catarino. Olha, é o seguinte, só pra completar aqui, 14 o segundo tempo, né? Se não fosse o Alvarinho, seria gol do Guarani. Luan Dias dá um belo lançamento pra Ayrton, o goleirão saiu, tentou dar um chapéu no goleiro, não conseguiu completar o chapéu. O goleiro ficou no caminho porque o Alvarinho salvou. Se não fosse o Alvarinho,
Gol do Bugre seria em Boles. Time do Guarani perde a bola voltou pro Alvarinho, meteu no comando pra Enio, foi puxado, mesmo assim consegue o passe pro Serafim, levou pro fundo, preparou o cruzamento, linda finta, escapou, limpou, fintou, rolou na entrada da grande área, chega bem Lua Dias, atento pra recuperar e meteu o lançamento pro Ayrton, um bolão, o goleiro saiu, ele driblou o goleiro, a bola vai chegando pertinho no gol, quando afasta de qualquer maneira Alvarinho chega pra cortar. Lua Dias recuperou e meteu um lançamento espetacular para Ayrton. Qual foi a defesa do jogo? Foi essa do Vladimir, Edu, nem pode ser diferente. A defesa é defesa, uma das mais importantes do campeonato, na minha modesta opinião. Vladimir, a primeira que você reprisou aí, a defesa do jogo, conceito do goleiro regular para bom. Vamos lá, ô Tigrão, então anuncie, por gentileza, a defesa do jogo. Sim, chute de canhota, queima-roupa do Rafael Tavares, belo cruzamento do Matheus Serafim. Isso. Uma defesa lindíssima do Vladimir. Reflexo, coragem, perícia. Lance que Leandro Boles descreveu exatamente assim. Serafim recolhe, domina, fica com a bola o time do Amazonas, na velocidade, Serafim levou pro fundo, pé direito, levantou pra boca do gol, Rafael de primeira bateu, defesaça de Vladimir opera um milagre em Manaus, no cruzamento do Matheus, Serafim de primeira, Rafael Tavares de frente, gol livre, com a canhota, muito bem, meus amigos, 23:58, já o gabarito, hein, jogador por jogador do Bugre, Amazonas e Bugre, 1-1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A
Atenção! Chegou o melhor momento do ano para conquistar seu Volks 0 km na Germânica Volkswagen. Confira as ofertas. Nivus a partir de R$ 119.990 mais taxa zero. E o novo T-Cross 2025 com bônus de R$10.000 mais taxa zero. Teste, compare e comprove porque a Volks vale mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima de você e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Vamos lá, ô CH, o que você achou aí desse Amazonas e Guarani 1-1, o conceito do jogo, se é que podemos detectar o melhor primeiro ou segundo tempo? O jogo foi ruim, é um pouco menos pior o primeiro tempo, Edu. Pra você, Tigrão? Jogo ruim, muito ruim e puxado para baixo pelo segundo tempo. Faz tempo que você, CH, não analisa um goleiro, hein? E Vladimir, qual é o conceito dele? Poxa, Edu, ele salvou o Guarani, cara. Eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Se ele joga contra o Goiás, você não joga. O Guarani não teria perdido o jogo. Eu tenho certeza absoluta disso. Fez uma defesa extraordinária. Por isso ele vai levar o conceito bom, Edu. O Pachecão foi até 22 do segundo tempo. O Pachecão levou uma caneta de Matheus Serafim. Fez a falta e foi amarelado. E teve sorte, porque o Matheus Serafim trocou de lado. Foi encher o saco lá do Vinícius Iugi. Vamos lá, Pacheco. Oi, Tigrão. Marcou razoavelmente e não apoiou absolutamente nada. Até porque o Guarani jogou com as linhas todas lá atrás. Linhas muito baixas. Conceito ruim. Matheus Salustiano. A pergunta é, dos contratados aí, os últimos, seria o que se saiu melhor? Jogou o tempo todo, conceito dele, e nos acréscimos tentou tirar do goleiro no escanteio, quase alcança. Vamos lá, CH, Matheus Salustiano. É o que salva da zaga do Guarani, é confiável, mas atrapalhado pelos outros, conceito regular. O zagueiro René Santos fez a sua estreia, jogou o tempo todo. Estava no Marítimo, lá de Portugal. Deixa eu ver aqui, o Bispo, né? Há 6 minutos ele errou, cara. Ele errou um passe, o Salustiano é que recuperou, quebrou o galho dele, né? Bom, mas enfim, o que você achou aí do zagueiro René Santos, Tigrão? Me pareceu fora de ritmo, uma estreia bastante discreta e insegura. Conceito ruim. O Guarani jogou com 3 zagueiros inicialmente, né? Terminou com 4. Lucas Adel jogou o tempo todo e no gol do Sassá bateu nele. Se não bater, estaria impedido. Foi pro VAR, bateu no Lucas Adel e deu condições pro Sassá. Gol validado. E aí, CH, Lucas Adel? Não gostei, um desastre, ruim. Vinícius Iugi disputou a Copa São Paulo pela Ferroviária, veio para a base do Guarani, ficou pouquinho, tá aí servindo profissional. Ele é volante, mais uma vez jogando de lateral esquerdo, mas teve azar, porque esse tal de Matheus Serafim, revelado pelo Guarani, deu muito trabalho. Ele saiu a 22 do segundo tempo. Vinícius Iugi, Tigrão. Foi muito mal. Não pode nem ser cobrado, porque tá quebrando o galho, é volante, é garoto, tá improvisado ali, mas nossa, era a válvula, era o buraco aberto na defesa do Guarani. O Pintado demorou 70 minutos para perceber isso. Poderia ter sido pior do que esse empate sem nenhum brilho do Guarani. Hoje, claro que foi para o sacrifício, mas está em tela, está em análise o jogo de hoje. E no jogo de hoje, conceito ruim para o menino Matheus Iugi. E o Gabriel Bispo, hein? Foi até também 22 segundo tempo, depois entrou o Lucas Araújo. Gabriel Bispo, recém-chegado, o terceiro jogo veio do Paysandu, CH. O meu campo não jogou, né, Edu? Só ficou correndo atrás porque numericamente tinha menos jogadores no setor. Ele foi prejudicado. Mas como o restante também jogou mal. Eu vou dar um regular pela disposição, mas não foi bem, não. Matheus Bueno, outro volante. Jogou o tempo todo. E aí, Tigrão?
Apenas tentou preencher os espaços na marcação, em termos de transição e de tentar carregar a bola para levar à frente e fazer com que ela chegasse com qualidade, não aconteceu absolutamente nada. Totalmente sem inspiração do ponto de vista ofensivo hoje, um conceito apenas regular pela correria, pelo esforço e por ter ajudado a fechar as linhas. Regular. Bom, Luan Dias, meia, ele lançou uma bola pro Ayrton, que nós ouvimos aqui. O Ayrton tentou dar um chapéu no goleiro, não chegou a completar, mas o Alvarinho estava no lance, acabou isolando, senão seria gol do Guarani. O Ayrton prosseguiria mais um pouco a bola e finalizaria tocando sozinho pro gol. Mas, enfim, teve o corte aí do argentino mesmo Guarani, né? Luan Dias foi cobrar uma falta, CH27, uma falta lateral. Boris falou lamentável, né? Simplesmente não passou para ninguém, a bola saiu linha de fundo. Na hora da substituição, né, tava fazendo um pouco de cera, foi amarelado. Saiu a 38 do segundo tempo, entrou o Reinaldo. Luan Dias, e aquele velho problema e a pergunta, você falou, ele não tem que correr atrás da bola, ele tem que fazer a bola correr. Não sei se corrigiu, se melhorou, na sua opinião, o conceito dele. Esse é o principal defeito dele, ele pensa pouco e corre muito. Na posição que ele joga, ele precisa ser mais cerebral. E ele compreende muito pouco o jogo, né? Ele não tem leitura de jogo, ele corre pra caramba, tem um bom toque de bola, às vezes dá um lançamento como esse que você falou, mas ele não é cerebral. E na posição que ele joga, ele precisa ser cerebral. Se tiver algum treinador para comandar esse moço, ele tem talento. Mas ele corre demais com a bola, se atrapalha muito. Bola parada também não é com ele, tá? Vou dar um conceito regular para ele. Não jogou mal, não, mas não melhorou. Nesse aspecto não melhorou, não, Edu. Ele corre muito com a bola. Ele precisa pensar um pouco mais. Olha, Amazonas e Guarani foi 1-1, hein? Agora o autor do gol, Ayrton, descrevendo o gol, como foi, Tigrão, e o conceito dele. Conceito bom, pegou a bola na parte esquerda do campo, fez a diagonal, veio por dentro, ele é destro, estava do lado esquerdo, trouxe para o pé bom e bateu seco, né? Cruzado, dificultando para o goleiro, e ela se alojou na bochecha, na lateral da rede, do lado oposto do goleiro. Para mim, melhor em campo por parte do Guarani, uma pena que foi uma estrela solitária, não foi coadjuvado por ninguém. Leva um conceito bom, Ayrton vive um bom momento com a camisa do Guarani, apesar do péssimo momento do time. Caio Dantas, olha, contra o Goiás ele saiu na coletiva. O Pintado falou que, olha, em determinado momento nós vamos ter que dar uma parada com o Caio Dantas. Era dúvida para o jogo, entrou, jogou o tempo todo, não tem assim grandes chances, ele participa do gol do Ayrton, ele que passa pro Ayrton, né? Mas sem grande destaque. Mas uma coisa me chamou a atenção, CH, no final do jogo o Caio Dantas deu um pique aí, falou, pô, tá legal. A princípio parece que tá tudo ok, prossegue, segue o jogo, e hoje o Caio Dantas. Perdido, isolado na floresta amazônica, sozinho, coitadinho. Bola não chega nele, né, Edu? Ninguém ajuda, ninguém encosta, ninguém arrasta essa bola para ele. Ele fica lá no deserto, sozinho, né? Vai fazer o quê? Vou dar um regular para ele, né? Porque ele participou diretamente do gol, mas não pega na bola, não participa do jogo. Como é que nós vamos elogiar? Quando a bola chega, ele resolve. Hoje não chegou, Edu. Muito bem, gostei dessa, viu? Sozinho na Amazônia. Muito bom, muito bom. Tem a ver. Gente, eu nem vou perguntar dos que entraram, tá? Fica na observação do Pintado. Melhor, Edu. Eu vou seguir com você, CH, por gentileza, para encerrar contigo. Me fale do Pintado, da maneira como ele armou o time, com 3 zagueiros, acabou terminando com 4, João Vitor no banco, João Vitor entra mais atacante, mas não atuou como atacante, enfim, a saladinha que ele fez aí e o conceito hoje do Pintado. Bom, como eu não tinha visto o time dele jogar com 3 zagueiros, eu tomei o cuidado de não criticar antes do jogo. E no primeiro tempo, tanto eu como o Tigrão já tínhamos analisado que não deu certo. Ele tinha que ter mexido no intervalo do jogo. Não funcionou o que ele trouxe para a partida. Não funcionou. E aí, para consertar, ele fez uma lambança atrás da outra. Ele não trouxe o remédio certo para a doença do Guarani na partida. Ele deu um remédio inadequado para o time e o time não evoluiu, não melhorou. É verdade que ele tem problema na lateral esquerda, tem problema no elenco, mas dava para fazer um trabalho melhor do que foi feito. Eu não gostei do trabalho dele, ele leva o conceito ruim, o trabalho não foi desastroso
como foi contra o Goiás. Mas eu não gostei do trabalho do Pintado hoje não, Edu. Bom dia, boa semana, CH. Até a próxima. Bom dia para você também, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Não, até amanhã não, até daqui a pouco, no Nossa Área, todos os dias às 11h30, Edu. Verdade, você sempre firme aqui, 11h30, vai pra TV, à tarde também, um bom descanso, viu? Tigrão, fecho contigo, Pintado, você descreveu muito bem na sua narrativa aí, quando terminou o jogo, as alterações, problema tático, 3 zagueiros, terminou com 4, posando o João Vitor, enfim, o time não foi ousado, tinha possibilidade de ser mais, né, mais ousadia, mais firmeza, situação terrível, só 7 pontos até então, agora tem 8, e agora tem o Brusque pela frente. Situação do Pintado também não sei como é que vai ficar. Pintado hoje o conceito dele. Edu, como eu já esmiucei bastante, como você acabou de dizer, e pelo adiantado da hora, vou fazer numa frase. Escalou para empatar, com o time precisando da vitória desesperadamente, e quando mexeu só para não perder. Conceito ruim. Perfeito. Tigrão, para você, bom dia. Você tá amanhã, hoje você tá na TV, é isso? Fiquei sabendo, é isso? Temos uma transmissão da Série B, Ceará hoje já, Botafogo, nesta quinta-feira, só para variar, 9h30 da noite também. Edu, Nossa, 3 essa semana. Terça, quarta e quinta. Tá bom pra você ou não? Cuida do coraçãozinho. O senhor já teve desentupido algumas coisas dos seus órgãos, né? Então vai devagar, merece. A tubulação tá novinha, Edu. Um abraço, viu, Tigrão? Bom dia. Um abraço para você, um abraço para os amigos todos da Bandeirantes que continuam aí com a gente. E até amanhã na TV e na rádio também, se Deus quiser. Se Deus quiser, até lá. Bom, 12h13, já o Em Dia com a Bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Para de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto.
Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. E a rodada foi toda do Santos, né? Santos 4, Curitiba 0 na segunda-feira. Na terça, Operário 0, Novo Horizontino também 0, Chapecoense 1, Sport 1, Mirassol 0, Avaí 0, Ituano 0, América 0, muitos empates, Ponte 2, Vila Nova 0. Na quarta que passou, já estamos na quinta-feira, Brusque 1, Paysandu 0, o gol foi do Rodolfo Potiguar, de pênalti a 12 minutos. Foi o seguinte, o Lucas Maia, do Paysandu, foi expulso. Depois o Rodolfo faz o gol de pênalti. Passou um pouquinho, o Marcos Serrato, do Brusque, expulso. Terminaram com 10 de cada lado, mas o Brusque continua na zona de rebaixamento. E Amazonas e Guarani foi 1-1, você acompanha aqui com o Boles, o Ayrton a 46 do primeiro tempo, 1-0 Guarani, e o Sassá a 49 do primeiro tempo, empatou 1-1, tá? Nessa quinta, Goiás e CRB, 21h30, e no Castelão, mesmo horário, Ceará e Botafogo. Bom, quando terminar, quando os dois jogos de hoje terminarem, o Sport vai ficar com 2 jogos a menos, Operário e CRB, 1 jogo a menos, hein? Então é o seguinte, vamos lá. Brasileiro da Série B, deixa eu mudar aqui. O Santos, então, foi para 32, né? Mais uma vitória. 32, em segundo Vila Nova 28, em terceiro América 28, em quarto Novo Horizontino 27, em quinto Mirassol 26, em sexto Operário 26, em sétimo Sport 25, oitavo Goiás 24. Paro aqui, o Goiás vai jogar. Quer dizer, do Santos, do Vila Nova, segundo colocado, até o Sport, sétimo colocado, ninguém ganhou. Vila Nova, América, Novo Horizontino, Mirassol, Operário, Sport, ninguém ganhou. O Goiás vai jogar nessa quinta, 24, joga em casa com o CRB. Se o Goiás ganhar, ele vai para a quarta colocação. Ele ultrapassa Sport, Operário, Mirassol e o próprio Novo Horizontino. Em nono, Avaí, 24. Em décimo, a Ponte, 23. 11º, Paysandu, com 23. A vitória do Brusque foi boa para a Ponte, porque o Paysandu não ultrapassou a Ponte. Em 12º, CRB, com 22. 1 ponto a menos que a Ponte. CRB joga contra o Goiás, conforme eu disse, 21h30 de hoje. O Ceará tem 22. 13º joga nessa quinta contra o Botafogo de Ribeirão. Se o Ceará ganhar, vai a 25, ultrapassa a Ponte. Em 14º, Amazonas, agora com 21. Em 15º, Coritiba, 20. Em 16º, Chapecoense, 19. Depois os 4 últimos, Botafogo, 18, Brusque, 18, Ituano, 12 e o Guarani com 8. A diferença do Guarani para o primeiro fora da zona, Chapecoense, diferença de 11 pontos. Então, repetido aqui, Operário 1 jogo a menos, é o sexto colocado com 26. CRB tem 1 jogo a menos, é 12º com 22. E o Sport, sétimo colocado com 25, tem 2 jogos a menos. Bom, a bucha continua, né? Sábado, 21 horas, era 18. Passou para 21 horas, sábado, 9 da noite. Arena Pernambuco, Sport e Ponte. E o Guarani, domingo, 16 horas, Guarani Brusque. Na última rodada, dia 4 de agosto, domingo, Ponte e Avaí. E no dia 6 de agosto, terça-feira, Ceará e Guarani no Castelão. Olha, o Guarani joga domingo, dia 28 de julho, depois só 6 de agosto, hein? Terça, contra o Ceará, vai dar muito tempo para treinar. Bom, deixa eu falar aqui sobre a Sul-Americana. Olha, Bragantino vence 3-2 o Barcelona de Guayaquil e passa as oitavas de final e vai pegar o Corinthians, né? Então aqui, lá no Equador foi 1-1, 1-0 Barcelona, gol de Preciado, Thiago Borbas empatou 1-1, depois Oyola 2-1 Barcelona, o Lincoln empatou a 1 minuto segundo tempo e John
a 40 do segundo tempo. Foi no finalzinho, gol da vitória, importantíssima, muita grana envolvida. Uma conquista importante do Bragantino, tá? Na terça-feira, o Internacional foi eliminado, 1-1 com o Rosário Central no Beira-Rio. O jogo lá na Argentina foi 1-0 Rosário Central, então o Inter eliminado. Nessa quinta tem Atlético Paranaense e Cerro Porteño, lá no Paraguai foi 1-1. O Cuiabá, nessa quinta, recebe o Palestino, no Chile foi 1-1. Lembrando que Cruzeiro, Fortaleza, Corinthians já estão nas oitavas de final da Sul-Americana. Libertadores só vai começar no dia 13 de agosto. Tem Atlético Mineiro, Grêmio, Fluminense, São Paulo, Botafogo do Rio, Palmeiras e Flamengo. Brasileirão, vamos lá. Na quarta que passou, Criciúma e Fortaleza foi 1-1. Esse jogo foi atrasado a terceira rodada. Tivemos pela 19ª rodada, Cruzeiro 2, o Juventude 0, 2 gols de pênalti, um do William, outro do Dineno, argentino Dineno. Morumbi 2-2, São Paulo e Botafogo. Lucas 1-0 São Paulo, Tiquinho empatou pro Botafogo. Cuiabano 2-1 Botafogo e o Ferreira empatou pro São Paulo. Lá em Salvador, o Vitória marcou... Aliás, o Flamengo fez 1-0 com a Arrascaeta, o Everaldo empatou pro Vitória, e aí no finalzinho o Carlinhos, gol do Flamengo. Vitória do Carpini 1, Flamengo 2. Lá em Goiânia, o Atlético venceu o Bahia com o gol do Luiz Fernando, o Atlético último colocado, hein? Luiz Fernando marcou, e o Jean Lucas empatou pro Bahia aos 53 do segundo tempo. E no Maracanã, gol de Arias, a 41 do segundo tempo no final. Fluminense 1, Palmeiras 0, Fluminense reagindo, mas continua como penúltimo, 51.300 o público no Maracanã. Hoje tem 20 horas Corinthians e Grêmio e várias partidas não serão realizadas em detrimento da Sul-Americana que estão disputando. Criciúma e Bragantino, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, Vasco e Cuiabá, Inter e Fortaleza ficam para uma outra data, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na classificação rapidamente. Olha, o Pintado vai falar, não sei se vai dar tempo. É rapidinho, tá? As falas de Pintado depois de 1-1, Amazonas e Guarani. Botafogo líder, 40, em segundo Flamengo, 37, em terceiro Palmeiras, 36, em quarto Fortaleza, 33, em sexto Cruzeiro com 32. O São Paulo é o sexto colocado com 32, o Bragantino, nono colocado com 25, o Corinthians é 15º com 18, depois o Cuiabá tem 17, e os quatro últimos, Vitória 15, Grêmio 14, Fluminense 14 e o Atlético Goianiense 12 pontos. Bom, é isso aí. Bom, aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. Olha, 1-1, Amazonas e Guarani, uma palhinha do Pintado. Vamos ouvir o Pintado após jogo, pois não? Senhor Pintado, alô, senhor Pintado. Oi. Professor Pintado, Cássio Júnior, Globo Esporte Amazonas. Professor, o Guarani veio numa sequência até de jogos bons, né, dentro de casa, agora conseguiu segurar um empate fora de casa. Vocês perderam dentro de casa na última bola, né, nos minutos finais, no jogo contra o Goiás. Queria que você falasse do jogo de hoje. O Guarani veio com a proposta, ficou mais ali atrás, conseguiu sair no contra-ataque, achou o gol e conseguiu segurar um adversário difícil, né, que é o Amazonas dentro de casa. Nós não achamos o gol, né? Nós trabalhamos, a gente tinha planejado estrategicamente essas bolas em velocidade. Nesse momento é um momento importante para somar pontos para nós. Nós não podemos esquecer que a gente tem muito caminho longo pela frente para pensar em recuperação, mas o que fica muito claro hoje é uma equipe que não se entrega, né? A equipe do Guarani não se entrega, não vai se entregar em momento nenhum. Eu acho que isso é muito claro para nós. Enfrentar o Amazonas aqui é muito difícil. Para a gente é um ambiente muito diferente, né? O clima, o gramado, né, com dificuldades, a gente percebeu. Eu não gosto de falar da arbitragem, mas a gente fica preocupado que os critérios estão sendo contra o Guarani de uma maneira diferente do que a gente aprende, do que a gente ouve da arbitragem.
Acho que a gente tem que continuar nesse caminho, seguir lutando e mais do que nada é um ponto que a gente leva para casa. Olha, o repórter começou dizendo assim, o Guarani vem numa sequência boa. Então não é possível, vamos embora, vai. 00:26, depois dessa tem que ir embora. Será que o coitado do rapaz, né, trabalha lá em Manaus, tem alguma coisa pra ele fazer na floresta? Tadinho, né? Vambora, Amazonas e Guarani 1-1, narrou Boles, comentou Tigrão CH e Vladimir Catarino, equipe técnica Gil Kleber. Meninos, um abraço, hein? Pepe, Pedro Piscinato, obrigado, viu? Lucas Pessoa, muito obrigado, hein, no YouTube. E você no YouTube, muito obrigado. Em FM 85,7, nos diversos aplicativos. Obrigado mesmo pelo carinho. Eu volto, acho que sexta-feira, no Esporte em Debate, das 17 até 19h30. E depois, final de semana, sábado à noite, tem a Ponte, o Esporte em Recife. E domingo tem Guarani Brusque do Brinco, 16 horas. Um grande abraço, uma ótima quinta-feira e até a próxima, até a próxima! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Fluminense vai para contra-golpe, ninguém para, Zerna pela linha esquerda, invade a grande área, tem que cruzar, cruzou, soltou, vai pintar de Arias. Jogados do segundo tempo para presentear a insistência do Fluminense no jogo. O Palmeiras saiu jogando mal, veio o Fluminense no contra-golpe, Serna escapou. Gabarito do jogo. Os caras chegaram, tudo bem que eles estão ganhando muito dinheiro.